Lusoteca. Capítulo 21. Jonah ficou parado na lateral da casa enquanto Myrtle mostrava a saída a Clara, seu coração apertado enquanto ele via a garota ir embora. As mulheres conversavam com animação, os braços de Myrtle se mexiam, pontuando as palavras como sempre fazia. Clara ria, e o som chegava até Jonah, fazendo com que seu estômago se contraísse de desejo enquanto ele observava as duas escondidos sob as sombras das árvores que cercavam a casa. Ele queria se despedir dela de verdade, mas não podia usar a máscara durante o dia. Tornaria bizarro e ridículo o que já era assustador. Pelo menos na escuridão da noite, a bizarrice ganhava ares de algo demoníaco, e com demoníaco ele conseguia conviver. Com ridículo, não dava. Monstros eram fascinantes de madrugada, não? Era por isso que se escondiam durante o dia. E, de todo modo, a maldita máscara ficava desconfortável depois de um tempo, emborrachada e suada, e ele não via a hora de arrancá-la e arremessá-la, de sentir o ar fresco sobre a pele machucada do rosto. Myrtle disse alguma coisa e Clara olhou além dela por um instante, para a casa da fazenda. Jonah virou o olho bom na direção dela, esforçando-se para enxergar a expressão do seu belo rosto. Estupefata, ele pensou. Sim, o rosto dela revelava maravilhamento, como se ela estivesse olhando para algum lugar de adoração. E caramba, ele sentia inveja daquela estrutura inanimada. Clara voltou o olhar para Myrtle e sorriu calorosamente enquanto acenava, atravessando o portão lateral da propriedade que Myrtle fechou atrás dela. O som era de solidão, lembrando a Jonah o vazio do dia que se arrastaria diante dele. Um instante depois, Jonah ouviu um carro se afastar, levando Clara para casa. Ele observou Myrtle caminhar até a casa, falando consigo mesma. E, apesar de seus pensamentos mundanos sobre se esconder atrás das árvores, seu coração estava alegre. Clara sabia de suas cicatrizes e gostava dele mesmo assim. E como tinha sido bom ser abraçado. Sentir a maciez dela contra o seu corpo, escutar a respiração dela enquanto dormia. Mas aquilo também o perturbara. Ele havia pensado que a ver dançar seria o suficiente para saciá-lo pelo resto de sua existência solitária, mas na verdade tivera o efeito contrário. Fizera com que ele passasse a querer mais. Então, sim, Cecil tinha razão. Ele estava apaixonado. Droga! Ele estava apaixonado. Era uma angústia constante pulsando em suas veias. E agora, ter a lembrança dos braços dela o envolvendo, do seu nome nos lábios dela enquanto ela mergulhava nos sonhos, só aumentava seu desejo de viver, de ter Clara e outras coisas que ele jamais poderia ter. Enfiou as mãos nos bolsos do agasalho e sentiu o cartão pequeno e liso. Tirou o cartão do bolso e examinou as informações impressas ali. Quem poderia imaginar que membros de gangue têm cartões de visita? Era só um nome e um endereço, e a lembrança da oferta que o homem chamado Ruben, com tatuagens faciais, sem dúvida feitas na prisão, lhe fizera. Sempre que estiver a fim de agitação noturna, mascarado, pode me ligar. Arranjaremos algo para você fazer. E então ele rira, mas não de um jeito cruel. Na verdade, fora um riso cheio de respeito e fizera Jonah se sentir muito bem, apesar de ter Clara gemendo e semi-desmaiada em seus braços e da necessidade de levá-la para algum lugar seguro. Falando nisso, ele precisava que Myrtle ou Cecil fosse com ele buscar sua moto mais tarde. Ao decidir que Clara estava mal demais para voltar de moto com ele em segurança, ele pedira à dupla que fosse buscá-los e deixara a moto presa no local em que Clara descera do ônibus. Jonah suspirou,
saindo de trás das árvores e virando o rosto desfigurado para o céu. Ia chover. Ele foi até o muro, apoiando a palma da mão nas pedras sólidas. Era lá que tudo havia começado a mudar. E ele ainda não tinha decidido se a mudança que começara nele era algo bom ou acabaria por lhe trazer apenas sofrimento. A uma certa distância, ouviu passos do outro lado do muro, e então um suspiro masculino, pouco antes de um pedaço de papel ser enfiado em uma das fendas e aterrissar na grama úmida de orvalho. Os passos do homem se afastaram, e então o som de um carro sendo ligado e depois indo embora na direção oposta chegou aos ouvidos de Jonah 1 minuto depois. A tinta já estava borrando por causa da grama úmida em que o papel havia caído quando Jonah o desdobrou com cuidado e leu o desejo. Gostaria de ter um motivo para não pular da CCC esta noite. Qualquer motivo. Qualquer coisa. Meu Deus. A CCC. Crescent City Connection, a ponte sobre o rio Mississippi que liga o centro de Nova Orleans à West Bank. Ele costumava cruzá-la com frequência quando tinha uma vida normal. Jonah se apoiou no muro, jurando que a estrutura havia tremido sob o seu peso. Aquela coisa estava velha demais, provavelmente cairia aos pedaços ao menor toque um dia desses. Ele tocou a mensagem e a enfiou no bolso, de onde tirou o cartão de Ruben. Um cara estava planejando pular da ponte naquela noite e procurando um motivo, qualquer um, para não fazê-lo. Jonah pensou naquilo, no fato de que, se havia alguém que sabia o quanto uma pessoa pode se sentir desamparada, desesperançada e sem ideia do seu lugar no mundo, esse alguém era ele. Ele já havia pensado, não seriamente, mas mesmo assim, em tirar a própria vida 1 ou 2 vezes, mas o carinho e amor incessantes de Myrtle e Cecil por ele o haviam impedido de considerar melhor aquela opção. Ele tivera aquilo. Ele tivera os dois. E a gratidão de repente encheu tanto o seu coração que lhe causou uma dor física, um aperto no peito. Talvez Justin tivesse razão ao dizer que sempre era possível ser grato por algo. Ele havia ignorado metade das coisas que Justin dizia. O irmão era praticamente religioso em seu otimismo, e, para falar a verdade, aquilo irritava Jonah. Mas, bem, talvez houvesse alguma verdade naquele caso. Será que teria sobrevivido até agora se não fosse por Myrtle e Cecil? A inabalável crença que eles tinham nele não havia sido um consolo em seu sofrimento, em sua raiva, em sua dor. E este homem aqui não tem nada. Ainda. De todo modo, o quão negligente Jonah seria se não fizesse alguma coisa para tentar impedir um homem de acabar com a própria vida. Ele ficou ali parado por um tempo, pensando, e então se afastou do muro. Ele tinha planos para aquela noite afinal. Ed olhou fixamente para as águas agitadas lá embaixo. O medo trovejou dentro de si, mas não alto o suficiente para abafar o rugido do vazio escancarado feito uma ferida infeccionada em sua alma. O vazio que parecia vasto e interminável, um buraco negro de dor. Ele tinha pensado que o vazio embotaria seus sentidos, mas não, os havia tornado mais aguçados, mais apurados de algum modo. Não podia mais conviver com aquilo. Ele só queria que tudo acabasse. E a água lá embaixo faria isso mesmo. Afogaria o barulho, a dor, as lembranças e, sim, encheria seus pulmões. Porque ele não via outra saída. Ele queria. Gostaria que tivesse algo, algum tipo de esperança de que as coisas fossem melhorar. Chegara até mesmo a ir àquele muro idiota, o que foi... Bem, idiotice. Mas nada mudaria, e ele não conseguiria encarar outro dia daquela agonia sem fim.
É uma queda e tanto. Ele engoliu uma exclamação de susto misturada com exaustão e ar impregnado de água do rio, agarrando a grade de metal com mais força enquanto virava a cabeça. Afaste-se! Ed ordenou com uma voz que não era nem um pouco de comando. Ele havia escolhido um ponto que ficava totalmente fora da vista dos carros que cruzavam a ponte. Como aquele cara o tinha visto ali? O negro mais velho que ele, que usava um colete de couro e uma bandana escura em volta do que parecia ser uma cabeça totalmente careca, não se mexeu e não se afastou. Na verdade, ele deu um passo à frente, olhando Ed nos olhos. Você é fuzileiro naval. Era. Ed disse. Ele não sabia ao certo por que tinha vestido a farda antes de ir para lá. Na hora parecia fazer sentido. Ele devia ter morrido naquela estrada deserta do outro lado do mundo, como os seus 6 amigos haviam feito, mas em vez disso, fora salvo por algum motivo inexplicável que só lhe trouxera arrependimento. Então, ele morreria de farda, nem que sua morte chegasse pelas próprias mãos. O homem suspirou como se compreendesse muito mais do que aquela única palavra. Mas é o tipo de coisa que nunca vira passado de fato, não é? Ele se encostou no apoio metálico gigantesco, enfiando as mãos nos bolsos, como se aquela fosse uma situação com que deparasse todos os dias da semana, e, portanto, não o incomodava nem um pouco. Ed inclinou a cabeça, examinando o cara. Era provável que estivesse na casa dos 60, mas ainda era musculoso. Obviamente se exercitava, e sua roupa era como a de certo tipo de motociclista. Ed não conseguia ler os emblemas costurados na parte da frente do colete de onde estava, mas presumiu que fossem de alguma organização a que o homem pertencia. Pertencia. As palavras ressoaram em sua mente e ele não sabia o motivo. Elas o fizeram se encolher. Elas o fizeram suspirar. Você também foi fuzileiro? Sim. Voltei do Vietnã em 69. Já estive no seu lugar mais de uma vez. Tentou pular da ponte? O homem riu, mas havia dor em seu riso. Não. Drogas e álcool eram mais a minha praia. Ed se virou para o rio novamente, observando mais uma vez aquela imensidão de água girando. Parecia mais revolta agora, mais fria, mais escura. O fato é, disse o cara atrás dele. Ed voltou a olhar para o homem. O fato é que você seria útil para nós. Um soldado aposentado já treinado. Ed franziu a testa. Útil para quê? Para os anjos de latão. Você é um anjo de latão? Ed tinha ouvido falar deles. Eram um grupo voluntário de combate ao crime de Nova Orleans que patrulhava bairros com alto índice de criminalidade. Sou chefe da divisão de Nova Orleans, na verdade. O homem se aproximou. Meu nome é Augustus Bryant. Ed Woods. Augustus deu mais um passo adiante, estendendo a mão para cumprimentar. Ed esticou a sua, hesitante, e segurou a mão do outro. Augustus agarrou a mão dele e, embora estivesse segurando com força, algo dentro de Ed vacilou. Ed respirou fundo. Vamos descer, Ed. Talvez a gente possa conversar sobre como você poderia nos ajudar. Ed parou por uma fração de segundo, lembrando-se do que desejara mais cedo aquele dia. O desejo que ele havia dito que era idiotice minutos atrás. Gostaria de ter um motivo para não pular da CCC esta noite. Qualquer motivo. Qualquer coisa. Qualquer coisa ele desejara. Bem, aquilo era alguma coisa, não era? Sim, ele sentia que era alguma coisa.
Sentia que era a primeira coisa em muito, muito tempo, talvez desde o dia em que vira seus companheiros explodirem em 1000 pedaços diante dele. Aquele dia em que ele se levantara sem um arranhão, enquanto o sangue dos homens que riam com ele minutos antes chovia do céu e encharcava a areia, manchando-a com vários tons de morte rubra. Ed agarrou a mão de Augustus e se afastou da borda. Augustus não o soltou. Sei como é, cara. Eu sei. Parece doloroso demais viver em um mundo onde Deus permite que coisas como as que você viu aconteçam. Nada faz sentido. Não há objetivo. É. Ed disse, com a sensação de que algo se desprendia dentro dele, fazendo com que se sentisse fraco. É. Augustus disse. É. Ele olhou o outro nos olhos. A luz na escuridão, cara. Eu prometo. E você fará parte disso. Não há ninguém melhor que você para fazer parte disso. Ed enxugou as lágrimas que tinham enchido seus olhos, de repente tão comovido e grato por aquele pingo de esperança que se movia lentamente dentro dele e que o fazia apenas assentir. Podem sair, rapazes. Augustus chamou e a cabeça de Ed virou depressa para o lado de onde surgiam 2 homens. Quando eles saíram das sombras, o coração de Ed deu um pulo. Um deles usava uma máscara de caveira que cobria metade do seu rosto. Mas que diabo é isso? Augustus riu. Foi o que eu também pensei. Ele gesticulou na direção do homem sem máscara, aquele que não era muito menos sinistro com suas tatuagens no rosto. Aquele é Ruben. E então apontou para o cara mascarado. E aquele é Jonah. Jonah avançou e apertou a mão de Ed. Prazer em conhecê-lo, Ed. Havia algo nos olhos dele, algo solene. Ed não sabia bem porquê, mas apostava que qualquer um que saísse por aí usando uma máscara devia ter uma história para contar. Jonah. Augustus sorriu, colocando uma mão no ombro de Jonah e uma no de Ed. Ele olhou para os dois com algo que parecia orgulho brilhando em seu olhar. Formamos uma equipe formidável. Ed riu. Ele não sentia que nada nele fosse formidável, mas algo naquele grupo de esquisitos lhe dava uma sensação de paz. E ele podia conviver com isso. Ele podia viver isso. Como você está, Jonah? Estou bem. Ele sorriu ao enxugar o banco, molhado pela chuva que havia caído mais cedo naquela noite, e se sentar, recostando e enxugando a palma da mão no blusão de moletom. Você parece bem. Dá para notar pela sua voz. Ele inclinou a cabeça para trás, fechando os olhos para as estrelas, evocando a lembrança dos lábios dela. Aquela pulsação dolorosa encheu suas veias, e ele supôs que devesse detestar aquilo. Detestar porque significava que era algo que não poderia ter, mas não podia fazer tal coisa no momento. Ele se sentia bem demais, como se estivesse cheio de algo perigosamente parecido com esperança. Jonah ouviu um barulho que parecia ser de uma gaveta abrindo e fechando. Acabou de chegar em casa? Clara suspirou. Sim, ensaiei até tarde. Quando terminar de falar com você, vou tomar um banho quente e desabar de cara na cama. Ele não pôde evitar pensar mais no banho quente e menos em Clara na cama, mas o desabar de cara o fez lembrar da queda dela. Como está a sua cabeça? Melhor. Tive um pouco de dor de cabeça hoje, mas umas gotas de Tilenol deram um jeito nela. Ela fez uma pausa. Jonah, acabei não perguntando por que você estava me seguindo naquela noite. Não me importo, ela se apressou em dizer. Na verdade, fico feliz que estivesse lá, mas...
Bem, por quê? Por que me segue? Jonah abriu os olhos, seu olhar se movendo entre as estrelas que formam a cauda da ursa maior. O céu estava tão limpo, tão vibrante, tão claro. Aquelas estrelas, elas tinham visto tudo acontecer, todas as histórias desde o início dos tempos. Ele se perguntava quantas vezes seus corações teriam sofrido com o que elas viram. Porque quero estar perto de você, ele disse sem pestanejar. Desejo você. Quero proteger você. Fez-se uma pequena pausa e o coração de Jonah deu um salto. Ele se sentou mais reto, piscando. Vou parar com isso, ele disse, deixando escapar uma risada de nervoso. Nem sempre fui assim esquisito. Eu só... Pare, ela disse com delicadeza. Eu também quero estar perto de você. Você não precisa me seguir escondido. Quero estar com você. O coração de Jonah deu outro salto, desta vez de felicidade, embora aquela pontinha de decepção, por saber que jamais poderia ter mais do que tinha agora, se projetasse sobre a alegria, fazendo com que ela parecesse frágil e quebradiça. Enfim, ela disse, mudando de assunto, talvez sentindo que os pensamentos dele estivessem rumando para a desolação. Liguei porque hoje, na hora do almoço, dei uma olhada na pasta de Justin. Pasta de Justin. Ele adorava que seu irmão fosse uma pessoa real para ela. Adorava ouvir o reconhecimento dela. Ah, é? E o que encontrou? Uma coisa interessante, na verdade. O que sabe sobre a reconstrução? O básico, acho. Que depois que a União venceu a Guerra Civil e milhões de escravos foram libertados, surgiram muitos problemas sociais. Sim, e sabia que o homem com quem Astrid Chamberlain se casou, Herbert Davis, lutou pelos direitos dos ex-escravos durante aquele período? Jonah franziu o senho. Não sabia disso, mas nunca soube muita coisa sobre Herbert Davis. Aparentemente, ele foi um importante ativista. Ainda preciso ler todas as informações que seu irmão imprimiu, mas o que é interessante mesmo é que, pelo que li até agora, parece que a esposa dele, Astrid, batalhou ao lado dele na luta. Na pasta, há cartas em que eles trocam ideias sobre o trabalho que ele realizava. Ele disse. Quer dizer, é bom saber que um dos meus antepassados estava do lado certo. Mas o que você tirou de tudo isso? Ainda não sei. Ela soava pensativa. Acho que diz muito sobre as crenças posteriores de Astrid com relação à escravidão. E me faz questionar o papel dela na tragédia da meia-irmã. Nada do que eu tinha ouvido até agora indicava que Astrid pudesse ter sido solidária à situação de Angelina, ou que pudesse ter sido contra a sua família ter escravos. Ele disse, embora, com toda a sinceridade, Jonah não conseguisse ver como aquela informação ajudava a entender o que havia acontecido tanto tempo atrás naquele lugar onde ele se encontrava agora. Ele lançou um olhar na direção da fonte quebrada, vazia, exceto por um pouco de água de chuva acumulada e pelas folhas que haviam caído ali dentro e virado adubo. Bem ali. Bem ali era onde Angelina se sentira tão desesperançada que pegaram uma navalha e cortaram os pulsos. Um calafrio percorreu a espinha dele. É só mais uma peça do quebra-cabeça, sabe? Sinto que estamos chegando a algo mais importante. Ele adorava o tom esperançoso da voz dela, a empolgação subjacente, e não acabaria com aquilo. Mas, mesmo que houvesse um mistério a ser desvendado, como eles poderiam confirmar aquilo tudo? Muitas décadas haviam se passado, muitas evidências tinham virado pó,
E muitas histórias e verdades tinham acabado no túmulo, junto com aqueles que as conheciam. Obrigada por me ajudar. Fico feliz em fazê-lo. E ficava mesmo, apesar de não acreditar que nada daquilo pudesse levar a algo. Mas ele, sem dúvida, faria qualquer coisa pela garota do outro lado da linha. Não falei para você o que a sacerdotisa me disse. Ah, é. A sacerdotisa. Ele a tinha visto entrar naquela loja e esperado diante da porta de outro estabelecimento até ela sair de lá. O que ela disse? Clara suspirou. Talvez ela tenha sido um pouco... Bem, não importa. Ela me deu boas informações gerais. Você sabe que a lenda diz que Angelina está aprisionada em Windale porque ela, de algum modo, acabou envolvida na maldição lançada em John, não sabe? Sei. A sacerdotisa, Fabienne, disse que não é assim que funciona. Uma pessoa não pode ser envolvida em maldições que não tenham sido lançadas nela. Ok. Então, Clara disse falando mais rápido, com aquela energia que fazia seus olhos brilharem e enchia sua voz. Fabienne acha que se Angelina ainda vaga por Windale é porque quer. É por causa de John que ela continua aqui. Não entendi. Clara soltou o ar. A lenda está errada. Tem algo de errado nela. O quê? É o que precisamos descobrir. Por que Angelina iria querer ficar presa aqui por toda a eternidade, esperando infinitamente por um homem que a havia traído? Isso deve ser importante, Jonah. Angelina viveu a vida toda acorrentada, quase literalmente. Ela não escolheria passar a vida eterna do mesmo jeito se não fosse algo crucial para a sua alma. Será que espera algum tipo de vingança? Ou continua amando John apesar da traição dele? Existe um motivo para ela não tê-lo deixado, Jonah, e temos que descobrir qual é. E, falando disso, por que John vaga por Windale? É porque foi em Windale que a maldição foi lançada nele? Ela fez uma pausa. Ou... O resto da frase saiu num só fôlego empolgado. Windale está de algum modo envolvido na quebra da maldição. Por um instante, Jonah se perdeu na paixão da voz dela e levou vários segundos para voltar a pensar no que ela havia dito antes de responder. Clara, não sei se acredito em fantasmas, mas a menos que você possa falar com eles, não vejo como resolver nada disso. Clara suspirou e Jonah se arrependeu de suas palavras. Ele odiava dizer algo que a desanimasse, mas também não ia fingir que acreditava em coisas que não faziam nenhum sentido no mundo real. Aquilo não só não levava a nada, como também era perigoso para ele em um nível pessoal. Jonah não era um homem que podia se entregar a fantasias. Não dava para saber onde sua mente iria parar se ele desse asas à imaginação. Mesmo que o assunto envolvesse aquelas duas pessoas mortas havia muito tempo. Tem um jeito, ela murmurou. Admito que toda essa coisa de fantasmas é suposição, mas... Ainda acho que podemos encontrar alguma coisa se soubermos o que estamos procurando. Um arbusto farfalhou perto de Jonah e ele se endireitou no banco, um raio de luz perolada da lua iluminando uma roseira cheia de espinhos, mas sem nenhuma flor. Perto dela, uma samambaia, quase oculta por completo nas sombras, balançou. Jonah se arrepiou, como se Angelina em pessoa o tivesse ouvido falar que não acreditava em fantasmas e decidido provar que ele estava errado. A samambaia balançou com mais vigor e um coelhinho saltou de repente do meio de suas folhas, assustando Jonah. Ele revirou os olhos, afundando no banco enquanto o animal olhava para ele, mexendo seu nariz rosado.
Avise se encontrar mais alguma coisa naquela pasta, ok? Clara bocejou. Aviso sim. Tenho que ir. Ei, Jonah. Sim? Obrigada. Pelo quê? Por ser você. Capítulo 22. Junho de 1861. Angelina, venha comigo até a sala de estar, por favor, disse a Sra. Chamberlain, sua voz cortada, parada no vão da porta da cozinha antes de se virar e começar a andar de imediato. Angelina enxugou devagar as mãos no avental, sentindo o medo crescer. Ela não fizera outra coisa a não ser tentar não chamar a atenção nos últimos 3 meses, como John lhe dissera para fazer. Ela mal tinha ânimo para fazer muito mais que isso, na verdade. A tristeza que sentia por causa da ausência dele a deixava fraca, como se uma camada de névoa invisível a envolvesse continuamente. Angelina lançou um olhar rápido para a mãe, que cortava cebolas na bancada, a faca se movendo suave, mas firme em suas mãos habilidosas. A mãe franziu a testa, os olhos inquiridores. Angelina forçou um sorriso, dando de ombros despreocupadamente quando saiu da cozinha, indo atrás da Sra. Chamberlain. As janelas da sala de estar estavam abertas. Uma rara brisa de verão fazia as cortinas leves esvoaçarem e trazia com ela o perfume de rosas do jardim. Rosas do jardim. A lembrança da primeira vez que vira John voltou à sua mente e lhe deu forças. A Sra. Chamberlain estava parada perto da lareira, de costas para Angelina. Pois não, Sra. Chamberlain, ela disse com delicadeza, e então seu olhar pousou em Astrid, sentada do outro lado da sala, branca feito um fantasma, de olhos baixos. Algo me incomodava desde aquela festa em que você trouxe uma máscara para Astrid. Eu não conseguia descobrir o que era até uns dias atrás. Mas então descobri. Naquele dia, você usava sua roupa de domingo, Angelina. A Sra. Chamberlain se virou devagar para ela, com um livro nas mãos. Por que vestia aquela roupa se tinha ido só buscar uma coisa para Astrid? Angelina uniu as mãos, sua mente girando depressa. Ela engoliu em seco. Não queria envergonhá-la, Sra. Chamberlain. Era uma festa. A Sra. Chamberlain ergueu as sobrancelhas devagar. Aquilo não fazia sentido. Ela disse, como se Angelina não tivesse dito nada. Ela ergueu as mãos e gesticulou ainda segurando o livro, erguendo o nariz como se o objeto tivesse um cheiro ruim. Nunca entendi a necessidade de ter um diário, ela disse. Em especial quando se tem tantos segredos sujos. Angelina olhou para Astrid quando a Sra. Chamberlain virou de costas outra vez e o olhar de Astrid encontrou o seu, o semblante arrasado da meia-irmã, acabando com qualquer esperança de Angelina e fazendo-a perceber que a Sra. Chamberlain não precisava, de fato, de uma resposta para a sua pergunta. Ela já sabia a resposta. Sinto muito. As palavras foram sussurradas e saíram pesadas de sua boca, revelando surpresa e um medo terrível. A Sra. Chamberlain se virou de novo para Angelina. Segredos sujos, imundos. A mulher falou, olhando o corpo de Angelina com nojo. Sra. Chamberlain, ela disse, a voz falhando, a mente tentando encontrar um jeito de explicar o que Astrid já tinha revelado em seu diário. Mas talvez ela não tivesse revelado tudo. Talvez ainda houvesse uma chance. Desculpe, não estou entendendo. A Sra. Chamberlain riu.
Um som horrível cheio de desdém. Não? Bem, deixe-me fazer umas perguntas. Entende o que acontece com escravos velhos e acabados como a sua mãe quando seus donos não precisam mais deles e os jogam fora feito o lixo que são? Entende o que acontece com vagabundas negras que seduzem homens brancos de famílias ricas com seu vodu maligno? Foi isso que você fez, Angelina? Enfeitiçou John Whitfield? Fez com que ele erroneamente acreditasse que você valia alguma coisa? O horror tomou conta de Angelina, tão subitamente e com tanta intensidade que ela esticou a mão e se apoiou na parede para não cair. Mama! Astrid implorou. Calha a boca, sua ingrata! Sua mentirosa imunda! Como ousa me dirigir a palavra? O rosto da Sra. Chamberlain se contorcia de raiva enquanto ela gritava aquelas palavras, sua pele quase roxa de tanta ira. Astrid afundou de volta na poltrona, o rosto cheio de tristeza, as mãos tão apertadas no colo que os nós dos dedos estavam brancos. Então, a Sra. Chamberlain prosseguiu. Vou dizer o que vai acontecer. Quando John voltar, você não agirá mais feito uma vagabunda e deixará de lado sua sedução animal, permitindo que John e Astrid tenham um relacionamento apropriado. Fui clara? O sangue pulsava na cabeça de Angelina e seus joelhos vacilavam. Angelina não conseguia falar. Seus lábios frouxos e inúteis não conseguiam formar palavras. Mais uma vez, a Sra. Chamberlain não parecia precisar de resposta e se virou para Astrid. Fui clara, Astrid. Ela praticamente sibilou. Sim, mãe. Astrid concordou. Os olhos de Angelina se voltaram para Astrid devagar. A garota continuava olhando para baixo e tinha o semblante vazio. Ela os havia ajudado, sim, quando acreditara que o segredo deles não seria descoberto. Mas Astrid não era páreo para a mãe. Nunca tinha sido. Então é isso. A Sra. Chamberlain disse, pegando um fósforo que estava sobre o aparador e o riscando imediatamente. Ela segurou o diário por cima da grade da lareira e aproximou o fósforo do objeto. As páginas pegaram fogo no mesmo instante, as chamas crescendo tanto que a Sra. Chamberlain foi obrigada a largar o diário. Ele caiu dentro da lareira, onde continuou a queimar até virar cinzas. Um soluço subiu pela garganta de Angelina, suas mãos tremendo enquanto ela dizia a si mesma para ficar calma. Aquele era um aviso. Um aviso de gelar a espinha sobre o que estava por vir. A guerra que John lutava havia chegado à fazenda Windile. A tempestade se aproximava. E Angelina estava no olho do furacão. Indefesa. Capítulo 23. Liguei para você ontem à noite. Marco disse. Você não me ligou de volta. Clara fez uma careta e se virou para ele. Ela se sentia mal de verdade por ter basicamente ignorado as tentativas dele de falar com ela na última semana. Desculpe, Marco. Quando vi sua mensagem já era tarde. O fato era que ela estava falando com Jonah quando Marco ligou. Foi uma escolha fácil deixar a ligação cair na caixa de mensagens. E sabia que o veria hoje. A propósito, você foi incrível. Vai arrasar na apresentação. Obrigado. Ele se aproximou mais, inclinando a cabeça para examinar o ponto em que ela ainda tinha um hematoma na testa. Clara havia aplicado maquiagem de palco antes de ir para o trabalho, mas aparentemente a cobertura havia saído com o suor. O que aconteceu? Clara levou os dedos ao ponto dolorido da testa. Bati numa porta. Marco ergueu a sobrancelha parecendo desconfiado.
Você? A pessoa que tem o andar mais gracioso e confiante que eu conheço bateu a cara na porta? Clara riu, desconfortável com a evidente mentira. Ela nunca fora boa em inventar desculpas plausíveis, mas não estava a fim de explicar como havia conseguido de fato o hematoma. Até as pessoas mais graciosas tropeçam e trombam nas coisas às vezes. Às vezes, pessoas graciosas escorregam de cercas e caem de cara, na verdade. Ela pensou com uma pontada de vergonha. Acho que sim. Enfim, eu... Ei, Marco! Roxane disse, surgindo atrás dele com um sorriso sedutor. Ele se virou para ela. Eu estava pensando se você teria tempo esta noite para repassar a cena. Clara aproveitou a oportunidade para se afastar e ir em direção à porta. Ela não queria que Marco lhe oferecesse uma carona. Não queria ficar de papo furado com ninguém. Queria pegar o ônibus e se perder nos próprios pensamentos, o ronco do motor do veículo fazendo-a deixar o mundo à sua volta e voltar à época de Angelina. E talvez, se deixasse a mente vagar, algumas peças daquele quebra-cabeça difícil de montar começassem a se encaixar. Ela também queria passar mais tempo vasculhando a pasta de Justin, que agora mantinha em segurança na bolsa. Felizmente, o ônibus dobrou a esquina enquanto Clara se dirigia ao ponto de parada no fim do quarteirão. Ela correu e chegou bem quando as portas se abriam e então pegou o celular enquanto sorria cumprimentando o motorista. Toda vez que subia em um ônibus, ela se lembrava do pai, do quanto ele havia trabalhado duro, dia após dia, por ela. Como ele chegava em casa sorrindo, embora devesse estar exausto. Pensar nisso sempre lhe causava uma onda de amor e um aperto no peito. Já fazia muito tempo que eles não se sentavam e falavam sobre seus dias, sobre as coisas engraçadas que haviam acontecido no trabalho, sobre as primadonas que ela tinha que aguentar na companhia de dança. Ela sentia tanto a falta dele. Profundamente. Clara escolheu um assento no ônibus quase vazio, inclinando a cabeça para trás e desfrutando do ruído branco do motor. E pela primeira vez naquele dia, parou e deu um descanso aos seus músculos. Fisicamente, gostou da imobilidade, mas aqueles 10 minutos não serviram para ajudá-la a montar o quebra-cabeça em sua mente. Clara soltou um suspiro de frustração, arrumou a postura e tirou a pasta da família Chamberlain da bolsa. Inspecionou a pasta, lendo com atenção alguns documentos que já havia lido por cima, e então abriu um envelope marrom que estava no fundo e que continha várias cartas antigas endereçadas a Herbert Davis e que pareciam ser correspondência comercial, mas que ela já sabia que eram cartas de sua esposa, Astrid. Ela não tivera tempo de ler com atenção todas elas no dia anterior, porque a escrita era tão formal e cheia de floreios que a leitura não fluía. Só tinha lido o suficiente para saber que Astrid trabalhava com Herbert em seus esforços de construção, nada mais. Ela aproveitou para ler mais um pouco, parando em várias linhas que Astrid havia escrito com letras maiúsculas e sublinhando com 2 traços fortes de tinta. Jamais devemos preferir a segurança à retidão. A segurança é o cobertor sob o qual dormem os covardes. A segurança asfixia a esperança e sufoca toda a luta. Clara leu aquelas linhas uma vez, depois de novo. Era óbvio que elas significavam algo importante para Astrid. Clara observou de novo que a caligrafia se tornava mais forte e levemente tremida, como se a mão de Astrid estivesse trêmula enquanto ela segurava a pena com força e rabiscava aquelas palavras. Clara colocou devagar as cartas de volta nos envelopes, sentindo-se incomodada. Por quê? O que estava deixando passar? Ela franziu a testa enquanto surgiam mais peças do quebra-cabeça, ainda sem conseguir encaixar nenhuma. A imagem estava ali. Ela sentia.
Só precisava dispor as peças da maneira correta a fim de ver com clareza. Ligaria para Jonah quando chegasse em casa e pediria a opinião dele. A segurança é o cobertor sob o qual dormem os covardes. Quem tinha sido covarde? E que opção segura alguém havia preferido à retidão? Ela enfiou o grande maço de papéis na pasta e a árvore genealógica que ficou em cima de tudo chamou sua atenção. Clara correu o dedo pela lista de nomes que já tinha lido e parou no nome de Jonah enquanto ela o circulava, seu dedo parando quando ela notou a data. Ah, meu Deus! Sussurrou, enfiando a pasta depressa na bolsa, pois sua parada se aproximava. É claro que ele não dissera nada. Clara pegou o telefone e olhou as horas. Dava tempo certinho para ir até a loja, que ficava a uns 10 quarteirões de sua casa, onde ela vira algo que seria perfeito para a ocasião que tinha acabado de descobrir. Clara respirou fundo antes de bater palmas diante do portão pelo qual Myrtle a deixara sair dias atrás. Se não tivessem lhe mostrado o portão, ela jamais saberia que havia outra entrada além daquela coberta de espinhos na frente da propriedade. Pelo que sabia, ali um dia fora uma entrada de garagem não pavimentada, mas agora estava tão tomada por juncos que parecia um campo, e ao que parecia, nem mesmo o sedã que Clara vira estacionado no terreno, e sabia que era usado às vezes, conseguia manter o mato permanentemente baixo. Se uma pessoa olhasse de fora daquele muro, veria o rio que corria próximo, exceto naquela parte, separado apenas por aquela faixa de mato que parecia um pântano. Parecia instável, talvez perigoso, e ela certamente não se arriscaria a atravessar o mato alto se não soubesse que havia um portão de entrada depois dele. "Quem está aí?" Myrtle perguntou. "É a Clara, Myrtle." Ela disse e fez-se silêncio antes que ouvisse Myrtle puxando o trinco do portão para abri-lo. "Clara, querida, está tudo bem?" Ela ficou parada na entrada, bloqueando a passagem, estreitando os olhos para enxergar sem as grossas lentes de seus óculos, e Clara sentiu um aperto no peito. Aquela mulher idosa que mal enxergava estava protegendo Jonah, formando uma barreira de amor que o isolava do mundo. E de algum modo, Clara soube que ela lutaria com todas as suas forças para defendê-lo. "Sim, Myrtle, está tudo bem." Ela ergueu o pacote e o ofereceu a Myrtle. "É um presente de aniversário para Jonah. Pode entregar a ele por mim?" Liguei, mas ele não atendeu, então o chamei no muro que chora, mas ele também não respondeu, e eu gostaria muito de dar isto a ele. Myrtle pegou o pacotinho azul com uma expressão meio apreensiva, meio contemplativa. "Muito gentil da sua parte." Clara sorriu e começava a se virar para ir embora, quando Myrtle esticou a mão e a segurou. Clara se voltou para Myrtle com um ar inquiridor e Myrtle abriu mais o portão, dando um passo para o lado. "Ele está lá nos fundos. Não tem luz lá. Acho que se você chamá-lo, se ele souber que você está lá, não se importará que lhe entregue pessoalmente." "Ah!" Clara exclamou, a incerteza a dominando. "Não queria perturbá-lo, Myrtle." "Não," Myrtle murmurou, seu olhar desfocado desviando de Clara, que mordia o lado interno da bochecha. "Mas... sim." Clara franziu a testa, sem saber com exatidão o que fazer a respeito daqueles pensamentos conflitantes. Myrtle voltou o olhar para Clara e pôs uma mão em seu braço. "Você deve avisá-lo que está lá. Não o pegue de surpresa." Myrtle devolveu o pacote a Clara. "Prometo que não o assustarei." Myrtle a fez cruzar o portão e lhe disse qual caminho seguir,
indicando com a cabeça mais uma vez enquanto Clara se afastava, seguindo as orientações de Myrtle. Enquanto dava a volta na casa em direção às árvores, a luz do dia se extinguiu e diante dela só havia escuridão. Clara colocou o pacote em um banco do jardim, querendo ter as 2 mãos livres para andar no escuro. Jonah! Chamou baixinho, um calafrio percorrendo sua espinha, devido à incerteza e à expectativa. Ela estava perto dele. Ele estava ali em algum lugar, além do seu alcance, mas não muito. Ela chamou o nome dele na escuridão à sua frente mais uma vez, deixando que sua voz a conduzisse, sem tentar não fazer barulho ao andar. Era assim que Angelina tinha se sentido, mas sem a esperança, a promessa de que o homem que procurava ouviria o seu chamado. Que sensação terrível, desoladora, saber que o homem que fazia o seu coração bater mais rápido e seu sangue correr mais depressa estava ali, tão perto, e ainda assim, total e completamente fora de alcance. Que tortura imaginar se ele também estaria procurando por você. Jonah? Clara avançava, a copa das árvores e o musgo encobrindo a lua e mergulhando os arredores em tons de cinza escuro. Ela ergueu a mão e a viu sumir quando a afastou do rosto. Jonah! Ela chamou mais uma vez, seu coração aos saltos. É a Clara. Ela ouviu passos à sua direita e girou naquela direção, encarando a escuridão sem enxergar nada. Talvez você goste de monstros. É isso, Clara? Jonah. A voz dele era grave, rouca, a voz que ela reconheceria em qualquer lugar, embora não conseguisse discernir o tom. Apesar de seu humor desconhecido por ela aparecer sem ter sido convidada, a presença dele lhe trouxe alívio e empolgação. Você não é um monstro, Jonah. Mas se insiste em dizer que é, então, sim, eu devo gostar de monstros. Tola, Clara. Ele disse, mas seu tom havia mudado, e embora suas palavras zombassem dela, sua voz macia era calorosa. Está no meu covil. Sabe disso, não? Sim. Clara disse enquanto a direção da voz dele mudava e ela ficava sem saber onde ele estava, incapaz de enxergar alguma coisa, de perceber seus movimentos. Ele riu, e a risada chegou até ela e a envolveu feito magia, causando arrepios. Está brincando comigo. Era uma afirmação, mas também uma pergunta. Talvez devesse estar irritada, mas não conseguia conter a excitação. Clara não considerava Jonah um monstro, mas parecia que ainda gostava de ser sua presa. Será que sou mesmo uma presa que quer ser pega? Ela se perguntou, enquanto um tremor de prazer percorria o seu corpo. O que está fazendo aqui? Myrtle disse que você estava aqui. Ela achou que não teria problema se eu... Clara mordeu o lábio, jogando o peso do corpo para a outra perna, sentindo-se estranhamente nua ao estar ali, com ele, na escuridão. Se o quê? Ele estava mais perto, mas ela não o tinha ouvido se mover e sentiu como se pequenas bolhas estourassem sob suas costelas. Se eu avisasse que estava chegando. Nada teria me avisado que você estava chegando. Ele disse em um sussurro, sua voz perto do ouvido dela. Ela se sobressaltou e se virou na direção em que ele deveria estar, deixando escapar uma risadinha. Pare! Ela disse, sua voz mais ofegante do que ela pretendia, o prazer daquela única palavra a contradizendo totalmente. Não consigo saber onde você está. Ela ouviu o barulho de algo sendo partido e sentiu o calor da mão dele segurando a sua. Venha comigo.
Ela agarrou a mão dele, segurando com força como se aquela fosse a sua tábua de salvação, tropeçando um pouco quando ele começou a andar à sua frente. Não consigo ver onde estou indo. Não precisa, ele disse, sua voz chegando até ela. Conheço este terreno como a palma da minha mão. Não vou deixá-la cair. Ela apertou ainda mais a mão de Jonah e se deleitou com sua força. Ele acelerou e a puxou mais um pouco, e ela riu de alegria enquanto movia as pernas mais depressa para acompanhar as passadas longas e decididas dele. Ambos serpentearam por entre árvores, ou talvez fossem rochas, ela não fazia ideia, mas ele obviamente sabia bem o que estava fazendo e ela confiava nele. Se ainda não soubesse disso, descobriria naquele instante. Ela confiava nele com relação à sua segurança e estava disposta a deixar que ele a levasse para onde quisesse, mesmo no breu noturno e em um território desconhecido. Ele não a deixaria cair. Embora, sendo sincera, talvez já fosse um pouco tarde para aquilo. Ela já havia caído. Em algum momento, havia caído e estava de 4 por ele. Quando Jonah parou de repente, Clara colidiu com ele, rindo de surpresa quando ele se virou, os dois trombando de leve antes que ele desse um passo para trás, para fora do campo de visão dela. "Estamos na floresta?" Ela perguntou. "Sim. Não sabe que é perigoso seguir monstros na floresta?" Mas ela sabia que ele estava provocando. "Talvez eu goste de perigo também." Clara sorriu, mas depois ficou séria. "Porque acho que eu o seguiria para qualquer parte, Jonah." Sua voz continha toda a gravidade do seu coração. Sim, ela faria isso. Ela o seguiria para qualquer lugar. Clara. Havia um tom de advertência na voz dele, mas ela não se importava. Ela não prestaria atenção naquilo, e ele precisava saber disso. Ela ouviu o barulho do que parecia ser mato alto em algum lugar ali perto, talvez as plantações de cana-de-açúcar abandonadas, e o pio de uma coruja, seguido pelo sopro suave do vento. "Feliz aniversário, Jonah." Ele fez uma pausa antes de dizer. "Obrigado. Como soube que era meu aniversário?" "A árvore genealógica na pasta de Justin." "Ah. Trouxe uma coisa para você. Um presente. Foi por isso que vim. Para entregar pessoalmente." "Um presente?" "Sim. É só... Não tem nada demais, mas..." Quando ele não interrompeu seu balbucio embaraçoso, ela se apressou com medo de que o tivesse desagradado. "Tentei ligar antes." "Eu estava aqui fora." "O que estava fazendo?" "Só caminhando." E foi então que ela ouviu o rangido de dobradiças e inclinou a cabeça, surpresa ao se dar conta de que sabia exatamente onde estavam. "Estamos entre as cabanas de escravos." Ele confirmou o que ela havia pensado. Segurou a mão dela, que o seguiu. "Tem um degrauzinho aqui," ele avisou, guiando-a para que não tropeçasse. "Entre. Ligue a lanterna do celular para que possa dar uma olhada. Ficarei aqui fora." "Não precisa ficar aqui fora. Não apontarei a lanterna para você, prometo." A voz dela era um sussurro, cheio da solenidade de sua promessa. Ele parou por uma fração de segundo e então ela o ouviu subir o degrau atrás de si. Ele confiava nela, Clara pensou, e sabê-lo fez uma onda de calor percorrer sua pele. A porta se fechou com um rangido atrás de Jonah e ela escutou quando ele se moveu para o lado, sem avançar mais um passo dentro do cômodo. Ela sentia cheiro de madeira velha e de folhas úmidas apodrecendo. Clara se afastou de Jonah procurando o telefone
e a súbita luz forte a fez estreitar os olhos para a luminosidade. Ela ligou a lanterna e ajustou para a intensidade baixa, fazendo o facho de luz girar pelo aposento. Não tinha móveis, só as 4 paredes nuas que sem dúvida guardavam segredos que jamais contariam a ninguém, nem que pudessem. Clara foi até a janela e correu as pontas dos dedos pelo vidro sujo e rachado. Mesmo se houvesse luz do lado de fora, a visibilidade seria ruim. Ela caminhou pelo quarto, apontando a luz baixa para os cantos e para o teto, tomando cuidado de não virá-la na direção de Jonah, permitindo que ele ficasse nas sombras, onde se sentia seguro. Depois de alguns minutos explorando o lugar, Clara desligou a lanterna e guardou o celular de volta no bolso. Ela se virou para Jonah, dando passos cautelosos enquanto se movia às cegas até o canto onde sabia que ele se encontrava. Ouviu a respiração dele ao se aproximar, o som contínuo que lhe dizia onde ele estava. "Estique a mão para mim." Clara pediu e ele o fez, agarrando a mão que ela trazia à frente do corpo para que pudesse encontrá-lo. Ela se aproximou e foi direto na direção de Jonah, seus hálitos se misturando, a respiração lenta que ela havia escutado segundos antes, agora menos regular. Algo faiscou no ar, algo que Clara ficou surpresa por não ter iluminado a escuridão, algo que parecia brilhante e cintilante e que ela jurava que podia sentir em sua pele, como uma chuva de poeira de estrelas. "Achei que eu fosse encontrar tristeza aqui", ela disse. "Achei que... não sei, eu sentiria o coração pesado ou... Eu sei. Tem alguma coisa diferente nesta cabana. Eu me sinto da mesma forma quando estou aqui. Engraçado você também se sentir assim." Clara não sabia o que fazer com aquela informação, mas sentiu que dividia algo com Jonah, algo indefinido e especial. Ela segurou a outra mão dele e se aproximou ainda mais. Seus corpos se tocaram. Era assim que eles tinham estado no pátio do hotel naquela noite, e ela vinha desejando aquilo de novo. Agora era ainda melhor, mais intenso. Mais. Acha que os lugares guardam memórias? Ela ouviu o braço dele se mexer e então sentiu o roçar hesitante da mão dele em sua bochecha e prendeu a respiração, inclinando-se na direção de Jonah. Um gemido subiu pela garganta dele, tão baixo que ela não tinha certeza se teria ouvido se estivesse no controle de todos os seus sentidos. Aqueles que estava usando estavam tão aguçados, tão sensíveis, tão despertos. Não. Por um instante ela ficou confusa, pois não sabia a qual pergunta ele estava respondendo. Por um instante, ela se perdera no toque dele e por um instante se esquecera de que havia perguntado se lugares guardavam memórias. Não, ele repetiu. Apenas pessoas guardam memórias. Clara sorriu, pressionando mais o rosto contra a palma da mão de Jonah. Ele virou a mão, passando os nós dos dedos pela bochecha dela, e suspirou. Pessoas. Almas, Clara pensou. Então talvez Angelina estivesse mesmo ali, e a velha cabana fosse um lugar que guardava a alegria para ela. Clara gostava da ideia, mas envolvia tristeza também. Ela virou a cabeça, roçando os lábios nos nós dos dedos de Jonah, e ele gemeu, mais alto desta vez, o nome dela seguido de uma expiração. Mas estas paredes, Jonah disse, são sagradas. Pertencem a outras pessoas. Ele pegou a mão dela e Clara inspirou o ar puro quando ele a puxou para fora da cabana, de volta para a noite. Ele caminhava à sua frente e ela ria enquanto andava mais rápido para acompanhar o ritmo dele,
e acabou batendo contra os sólidos músculos das costas de Jonah quando ele parou e se virou para ela novamente. Fez com que os dois girassem devagar, como se estivessem dançando, e ela sentiu algo duro contra as suas costas. É só um mourão alto. Jonah murmurou. Clara ergueu o queixo, respirando o ar noturno. Ela sentia o cheiro penetrante de algo doce e fresco. A horta que cresce sozinha, ela disse com um tom de espanto na voz. Estou sentindo o cheiro. Sim, são os tomates. Ela podia sentir o hálito dele em seu rosto e chegou mais perto mais uma vez quando ele tocou sua bochecha com os nós dos dedos, assim como havia feito 1 minuto antes. São tão grandes e doces que dá para comê-los como se fossem maçãs. Clara sorriu contra a mão dele, colocando a língua para fora para sentir o gosto dele. Ele congelou enquanto a língua dela dançava com vagarosidade por seus dedos, sentindo o gosto salgado de sua pele. A respiração dele agora estava mais ofegante, como se estivesse prestes a sair correndo, e Clara se deu conta de que o seu coração também estava acelerado, bombeando sangue no ritmo do coração de Jonah. Jonah ergueu as mãos e segurou o rosto dela, como se de algum modo pudesse enxergá-la, embora não houvesse luz no canto escuro em que se encontravam. Clara inclinou a cabeça para trás instintivamente, seus lábios se abrindo enquanto ela esperava. Uma excitação quente e líquida percorreu seu corpo, descendo em cascata por seus membros e se concentrando no alto de suas coxas. Meio confusa, ela se lembrou de pensar que não havia nada equiparável à emoção causada pela expectativa segundos antes de as cortinas do palco se abrirem. Nada. Mas, ela estava errada. A espera pelo beijo de Jonah era como aquele outro momento, só que infinitamente melhor. Sim, algo maravilhoso está prestes a acontecer, seu coração cantava. Os lábios dele tocaram os dela, delicadamente, mas com firmeza, e foi como se 1000 fogos de artifício explodissem em sua barriga. Jonah pôs a mão na nuca de Clara, enroscando os dedos entre os cabelos dela e puxando gentilmente sua cabeça enquanto pressionava sua boca mais forte contra a dele. Ela gemeu e isso pareceu incendiá-lo. Jonah deslizou sua língua para dentro da boca de Clara e ela a tocou com a sua, sentindo o gosto dele, a sensação do corpo dele pressionado contra o seu, mais excitado e duro contra seu quadril. O beijo ficou mais intenso. Algo parecia tomar conta deles. Carência, desespero, só que sem a parte dolorosa. Clara estava adorando aquilo, o que quer que aquilo fosse. Jonah tinha as 2 mãos nos cabelos de Clara e ela ergueu os braços, agarrando os músculos dos bíceps dele enquanto ele explorava sua boca. Ela queria subir mais as mãos e tocar-lhe o rosto, saber como seria senti-lo, já que ele não deixava que seus olhos o vissem. Mas ela sabia que isso poria um fim ao que ele estava fazendo, e ela não queria fazer nada que acabasse com o beijo, com a magia que faiscava ao redor deles, com a alegria que fluía em seu coração. Os quadris de Jonah se moveram um pouco para trás e depois na direção de Clara de novo, um movimento inconsciente de excitação, da necessidade do corpo dele de penetrar, e a atitude fez Clara vibrar com o seu próprio desejo. Jonah. Ela ofegou entre os beijos, sua mão se movendo entre os corpos dos dois, sobre os músculos definidos do peito dele. Ele gemeu, como se o toque dela lhe causasse dor, e se afastou um pouco, mas então voltou a pressionar o seu corpo contra o dela como se não pudesse evitar. Clara mordeu de leve o lábio dele, passando a língua pelo inferior,
sentindo os seus sulcos e como era um tanto enrugado de um jeito anormal, aquela parte que ele achava que o tornava impossível de ser amado, a prova de todos os seus pecados. Ela queria uma chance para provar que ele estava errado. Um dia. Ele fez um pequeno movimento com a cabeça, retomando o controle do beijo e a afastando de suas cicatrizes, deixando uma mensagem clara. Hoje não. Mas o homem sabia beijar e, aparentemente, há cerca de 8 anos, se sua suposição estivesse correta, não havia prejudicado em nada aquela habilidade em particular. Ela sentiu como se estivesse flutuando no vasto céu noturno, os lábios dele, a única coisa que aprendia a realidade, o único caminho que levava para longe da escuridão. Era um beijo resultante de milhares de sonhos iluminados pelas estrelas, um beijo que ela não queria que terminasse nunca. Depois de mais um minuto, ele se afastou, com a respiração ofegante, e encostou sua testa na dela. Clara ficou na ponta dos pés, buscando a boca dele novamente, e ele riu, um som que tinha um pouco de humor, mas em especial frustração, e que terminou com um gemido doloroso. Era este o meu presente? Ele perguntou, e ela notou o sorriso na voz dele. Não se atreveu a esticar a mão e deslizar os dedos pela curva dos lábios dele. Um dia, ela repetiu para si mesma em sua mente. Um dia, ele confiaria nela plenamente. Um dia, ele deixaria que ela o visse por inteiro. Clara riu, enlaçando-o pela cintura e abraçando-o como havia feito na cama dele algumas noites atrás. Ela enterrou o nariz no peito dele, sentindo o seu cheiro, aquele que ela conheceria tão bem quanto já conhecia a sua voz. Temos que voltar, Jonah disse, beijando o topo da cabeça dela e sentindo o cheiro dos seus cabelos. Ele esfregou sua bochecha nos fios, o lado do rosto que tinha menos cicatrizes, se é que tinha alguma. Ela só tinha visto o queixo, metade da boca e parte da bochecha dele. Temos mesmo? Gosto de ficar aqui em outro mundo com você. É como se só existíssemos nós dois no universo. Ele riu. Você se sentiria solitária, não? Clara sorriu, pensando naqueles de quem sentiria falta. Seu pai, é claro, mas ela já vivia sem ele. Mas sentiria falta da senhora Guillot e da Madame Fournier, e de várias pessoas que ela gostava de ver dia após dia, e, para a sua surpresa, até de alguns bailarinos que a vinham tratando melhor ultimamente. Talvez um pouco, depois de um tempo. Ela encostou a bochecha no algodão macio na camisa dele. Jonah havia formulado a pergunta de um jeito que o excluía, e ela se deu conta de que ele já vivia solitário há tanto tempo que talvez nem tivesse considerado que poderia ficar ainda mais solitário do que já era. Ela ficou triste por ele. Tudo aquilo só porque ele acreditava que devia ser banido. Ele parece um homem que foi terrivelmente magoado pelo mundo e acredita que não há mais nada nele que possa ser amado. Ah, Jonah! Ela o abraçou com mais força, querendo garantir que não o abandonaria, mas ciente de que talvez fosse ele que a afastasse. Clara torcia com cada fibra do seu ser para que isso não acontecesse, para que ela conseguisse convencê-lo de que havia uma vida para ele fora daquela escuridão vasta e insondável. Ela o encontraria ali enquanto ele a permitisse, mas o seu maior desejo era que, em dado momento, ele deixasse que ela o segurasse pela mão e o conduzisse para longe do vazio daquele universo em que só cabiam 2 pessoas, um mundo de luz. Ele tinha tanto a oferecer, não apenas a ela, mas também aos outros. Clara acreditava nisso piamente,
mesmo que ele não acreditasse ainda. E ele a fazia tão feliz. Ela queria dividir aquela felicidade com todo mundo. Vamos, Jonah sussurrou. Vou acompanhá-la de volta para que possa ir embora. Entre na casa e peça uma carona. Myrtle não gosta de dirigir à noite, mas sem dúvida Cecil ficaria mais que feliz em levá-la. Clara começou a protestar. Ela queria ficar mais tempo ali. Ainda não estava pronta para se despedir. Mas era tarde, ela tinha ensaio cedo e devia ser responsável e ir para casa para o seu necessário descanso. Vou sonhar com você, ela disse ao se esticar e beijar o maxilar dele, a parte que ele já lhe mostrara. Ela sentiu o queixo dele se mexer e o leve ar expirado pelo nariz e soube que ele sorria. Tenho sonhado com você já faz um tempo. Ele admitiu baixinho, muito sério, como se fosse uma confissão perigosa. Com o que você sonha? Com coisas que não deveria. Não, ela disse num suspiro. Qualquer que seja o seu sonho, prometo que vou transformá-lo em realidade. Ele sussurrou o nome dela. Como se você pudesse. Eu posso, se você permitir. Ele sorriu de novo, mas a Clara pareceu um sorriso triste, mesmo no escuro, mesmo sem tê-lo visto. Ele beijou o topo da cabeça dela outra vez e tomou-lhe a mão. Jonah a conduziu através da floresta de novo, contornou arbustos e passou por entre as árvores que surgiam diante dela tão de repente que chegava a soltar uma exclamação de surpresa algumas vezes. Mas ele segurava a mão dela com mais força, puxando-a para o seu lado, enquanto seguiam por um caminho que ele, obviamente, conhecia de cor. 8 anos, ela pensou. 8 anos andando por esta propriedade, dia após dia, noite após noite. De novo e de novo. O mundo dele se resumia ao tamanho de Windale e nada mais. Primeiro surgiram as estrelas, seu brilho oscilante dançando na escuridão do céu e criando pontinhos singulares de luz prateada. Clara agora conseguia enxergar os movimentos de Jonah à sua frente, embora sem nitidez. Ele se virou de repente e ela soltou uma risada quando ele a puxou para os seus braços, a beijou com firmeza, mas brevemente, e a soltou com a mesma rapidez e com um pequeno empurrão. Clara deu um passo para a frente, avistando a luz da casa por entre as árvores que tinha diante de si. Boa noite, Clara. Ela esticou a mão na direção de Jonah e viu de relance os dedos dele, também esticados na direção dela, antes de sumirem nas sombras da floresta. Meu monstro. Meu apanhador de desejos. Meu amor. Deixei uma coisa para você no banco atrás da casa, ela disse, elevando a voz. Boa noite, Jonah. Feliz aniversário. E ela então se virou e foi na direção de Windale. Para longe. Sempre para longe de Jonah. Quando tudo que ela queria era chegar mais perto. Capítulo 24. Jonah sorriu ao baixar a caixinha de música, observando a minúscula bailarina girar ao som de All I Ask of You. Tocou a dançarina loira, que girava sem parar, o maior desejo dele. Se ao menos pudesse pedir a mesma coisa a Clara. Aquele era o jeito fofo dela, ele imaginava, de lhe pedir que pensasse nela, mesmo quando estivessem longe um do outro. Ah, se ela soubesse! Jonah não fazia outra coisa além de pensar nela. Ansiava por ela. Desejava Clara com uma necessidade desesperada que fazia seu estômago se revirar e seus músculos se retesarem. Dor de amor, havia descoberto, era bem real. Ele sofria disso. Mesmo assim, havia algo doce naquele sofrimento.
Era um tormento que ele buscava continuamente, como se Clara fosse não apenas o sintoma, mas também a cura. Ah, sou um caso perdido, pensou com um suspiro doloroso. Jonah se perguntou se ela teria escolhido aquela música de propósito. Ele reconheceu a melodia porque tinha visto o Fantasma da Ópera várias vezes, em uma viagem de negócios que fizera a Nova York quando ganhara ingressos para a Broadway. Fora acompanhado, mas quando tentava evocar o rosto de sua acompanhante, não conseguia nem se lembrar vagamente dos seus traços. A canção de amor da caixinha de música era sobre um fantasma mascarado que não queria mostrar seu rosto desfigurado e sobre a mulher que o amava mesmo assim. Minha nossa, Clara. Sim, ela o atormentava, mas também havia começado a afrouxar aquele nó de forca que ele trazia em volta do pescoço havia anos. Ele não tinha certeza se era prudente considerar tal coisa. Mas, desde que falara com ela pela primeira vez através do muro que chora, sua natureza cheia de vida o havia preenchido. Antes dela, respirar fundo era algo quase inimaginável. Jonah passou a mão pelo rosto rugoso e sulcado, os dedos percorrendo uma cicatriz particularmente grossa que descia do seu olho ruim e fazia a curva da bochecha, dando formato àquele osso. Talvez ela pudesse aprender a aceitá-lo. Myrtle e Cecil haviam aprendido. Sim, mas Myrtle era quase cega sem seus óculos e Cecil tinha sido criador de porcos durante metade da vida, então estava acostumado a ver criaturas menos atraentes. Mas nenhum deles parecia mais abalado ao vê-lo. Será que ele ousava considerar uma coisa dessas? Levou o dedo ao lábio inferior, ao canto derretido que ela sentira com a língua e que não parecera desagradá-la. Clara até tentara tocar o local novamente, mas ele a distraíra. Mas é claro que sentir algo com a ponta da língua e ver todo o ferimento em plena luz do dia eram coisas completamente diferentes. Jonah se lembrou do jornalista que havia seguido Myrtle e ele no dia de sua alta do hospital. A atadura de Jonah se soltara por causa da corrida insana até o carro para fugir da multidão que gritava e cuspia, e parte do seu rosto ficara à mostra. A carne crua e vermelha de sua ferida exposta. E o jornalista primeiro ficara chocado, e depois sua expressão se transformara em horror enquanto ele se afastava aos tropeços. Enojado. E naquele momento, Jonah ficara grato pela reação do cara ao ver seu rosto desfigurado, porque assim conseguira se livrar dele. Ou pelo menos, era isso que dissera a si mesmo. A música terminou e o silêncio que a seguiu parecia triste, solitário, normal. Ele não queria que terminasse, mas terminaria mesmo assim, não é? Ele sentia que estava mudando, emergindo, só que para ele não haveria uma transformação de lagarta em borboleta. Sua aparência seria eternamente a do abdômen de um inseto. Aquilo não mudaria. Voltou a pensar na semana anterior, quando havia andado no escuro com Clara, quando havia provado o sabor dela, sentido o corpo dela contra o seu. Ah, como queria sentir aquilo novamente! Não apenas os lábios dela, mas também seu pescoço, seus ombros, aquele lugar quente e agradável entre suas coxas. Jonah só havia falado com ela por telefone desde aquela noite mágica. Ela estava ocupada com os ensaios e ele vinha saindo quase toda a noite, patrulhando aqui e ali com os anjos por 1 hora. Aquilo lhe havia dado uma sensação de utilidade que ele agora almejava. Além disso, sentia-se um pouco responsável por Ed. O rapaz, obviamente, ainda estava tendo dificuldades, mas continuava aparecendo, assim como Jonah, e ele achou que aquele era um sinal positivo. Ele o vira caminhando com Augustus,
conversando, rindo algumas vezes. Conhecia a sensação. Sabia como era sentir uma ligação com alguém depois de ter passado tanto tempo desconectado, finalmente encontrar um ouvinte compreensivo. E ao observá-los, ele se sentira aliviado por ter tomado a decisão certa naquele dia em que recebera o papelzinho com o desejo de Ed, seu pedido silencioso e desesperado de ajuda, e ligado para Augustus, e não para a polícia. Na semana anterior, tinha ouvido Augustus dizer a Ed algo sobre como buscar o perdão daqueles que ele tinha prejudicado fazia parte do processo de cura, e mais tarde, Jonah começara a pensar naquilo. Ele precisava pedir desculpas. Não se iludia achando que seu pedido seria aceito. Diabos, ele não acreditava que seria. Mas precisava pedir mesmo assim. Ele precisava. Não a todos que o odiavam pelo que tinha feito. Ele não devia nada àquela gente, mas devia um pedido de desculpas a pelo menos uma pessoa. Não fazia ideia se havia alguma esperança de ter uma vida diferente da que levava agora, mas se houvesse... se houvesse a menor possibilidade que fosse, ele precisava resolver aquilo primeiro antes de seguir em frente. E ainda que não houvesse, ele deveria pedir desculpas mesmo assim. Na verdade, era algo que devia ter feito havia muito tempo. Jonah esperou até que a lua aparecesse no céu estrelado, apenas uma faixa amarela perolada no azul escuro aveludado da noite. Quando parou diante do bangalô decadente no bairro de Lower Ninth Ward, seu coração batia forte dentro do peito coberto por uma jaqueta de couro. O ronco do motor da motocicleta ecoou no silêncio da noite por um instante antes de os grilos recomeçarem a cantar. Jonah examinou o quarteirão. Parecia que a maioria das casas daquela rua continuava vazia. Fantasmas podiam ou não vagar por Windale, mas sem dúvida, o fantasma do Katrina ainda assombrava aquela área devastada. Jonah continuava de capacete ao subir os 3 degraus instáveis que levavam à porta de Lucille Kershaw. Antes que desistisse, ele ergueu a mão e bateu a porta de tela, que pendia nas dobradiças, ameaçando se soltar totalmente e cair. "Quem está aí?" Ele ouviu uma voz perguntar bem do outro lado da porta. Procuro Lucille Kershaw, senhora." Jonah disse hesitante. "Encontrou. Quem diabos é você?" Jonah fez uma pausa. Ele não tinha opção a não ser dizer àquela mulher o seu nome, mas então ela lhe diria para dar o fora e ele não teria chance de pedir desculpas como havia praticado. "Jonah Chamberlain, senhora," ele disse depressa, num suspiro. "Antes que me diga..." A fechadura girou e uma fresta de porta se abriu. "Jonah Chamberlain? O advogado?" Jonah ficou tão surpreso por um instante que não registrou a pergunta. Sim, eu era advogado. Trabalhei no caso, Sim, eu sei quem você é." Ela disse, abrindo um pouquinho mais a porta. Olhou para ele com uma expressão indiferente. Ele sabia que devia parecer ameaçador com aquele capacete preto, de visor baixado, e esticou a mão na direção do objeto, mas não teve força para levantar o visor. "O que você quer?" "Eu gostaria de falar com a senhora se tiver alguns minutos. Não vou tomar muito do seu tempo." Ela abriu mais a porta e deu um passo para trás, surpreendendo Jonah. "Sim, reconheço a sua voz, Jonah Chamberlain. Bem, entre então." Ela virou de costas e Jonah a seguiu até uma pequena sala de estar onde a TV exibia o programa Jeopardy. O cômodo tinha móveis bem usados e que não combinavam entre si, mas estava limpo,
com mantas colocadas com esmero no encosto de um sofá marrom feio e de uma poltrona rasgada. Lucille Kershaw se sentou na poltrona reclinável, pegou o controle remoto e tirou o som da TV enquanto Jonah se sentava na beirada do sofá. Lucille olhou novamente e ele respirou fundo, tirou o capacete e o colocou no assento ao seu lado. Ergueu os olhos para ela lentamente, esperando pela reação dela. Podia sentir sua pulsação acelerando e colocou as palmas das mãos suadas sobre as coxas cobertas pela calça jeans ao fazer contato visual com ela. A expressão da mulher não mudou. Continuava olhando fixamente para ele sem mover um músculo. Jonah olhou para ela por um instante e então entendeu tudo. Ela é cega. Puta merda! Ele quase gargalhou. O seu momento de maior coragem tinha sido diante de olhos cegos. Então, ela perguntou. Se tem algo a me dizer, diga. Senhora Kershaw, eu vim para... Sua voz falhou e ele se recompôs, ajeitando a postura e pigarreando. Para pedir desculpas. Sei que o que fiz é imperdoável, sei disso. Eu só precisava lhe dizer o quanto me arrependo. E sei que demorei muito para lhe dizer isso. Sei disso também. Eu só... A senhora não faz ideia do quanto me arrependo. A voz de Jonah foi sumindo, cheia de tristeza e do enorme arrependimento que ele trazia dentro de si e que agora havia subido e enchido sua garganta. Lucille Kershaw, a mulher cuja filha ele havia arrasado no tribunal naquele dia, a mulher cuja filha tinha morrido por causa dele, olhava para ele, enrugando a testa. Nunca o culpei, rapaz. Quê? A palavra saiu como um sussurro, rompendo aquele obstáculo que era o arrependimento entalado na garganta. Era áspera e bruta e arranhou a garganta de Jonah como se estivesse envolta em arame farpado. Lucille Kershaw balançou a cabeça, seu olhar fixo em Jonah, os olhos cegos o perfurando de algum modo. Nunca culpei você. Ela repetiu. Então suspirou e se recostou na poltrona, com as mãos unidas e pousadas no colo. Você se refere à forma como a interrogou no tribunal? Sobre como a fez chorar? Jonah assentiu. Havia algo fechado à sua garganta novamente e ele achou que não conseguiria falar. Mas depois de forçar a passagem das palavras, ele finalmente disse. Sim. Eu estava errado. Você não estava errado. Deus sabe quantas vezes critiquei aquela garota. De um jeito muito, muito pior. Eu a chamei de drogada e fracassada. Disse que ela era inútil. Fui dura com ela porque a amava. Ah, ela chorava e desmoronava. Às vezes fazia promessas. Mas nunca mudava. Uma profunda tristeza surgiu no semblante da senhora Kershaw enquanto ela falava, e Jonah sentiu seu coração ficar pequenininho. Mesmo assim, o fato de ela não o culpar continuava sendo um choque que reverberava em seu peito. Era espantoso. Ele não acreditava que merecia aquilo. Mas a senhora era a mãe dela, senhora Kershaw. Jonah disse, dando voz aos pensamentos. O que eu fiz não foi por amor. Talvez tivesse dado certo. Ela se calou e deu um suspiro alto. Seus ombros subiam e desciam. Se aquele maldito psicopata não tivesse atirado no coração dela. Ela balançou a cabeça outra vez. Ah, sei que algumas pessoas o culpam, mas eu? Não. Nunca culpei você. Não foi você que a matou.
O olhar cego da mulher de algum modo pousou no rosto dele. E, de todo modo, pelo que eu soube, você pagou o preço. Jonah levou inconscientemente a mão ao lado do rosto que tinha queimaduras, cicatrizes, mas abaixou antes que pudesse passar as pontas dos dedos pelos ferimentos, um gesto de insegurança, de lembrança. Sim, ele disse, confirmando o que ela dissera. Ele podia ou não merecer o castigo que tivera, e o fato de estar questionando aquilo o deixava confuso, perplexo. Mas, com certeza, pagara o preço. Uma dívida que ele pagaria pelo resto da vida, querendo ou não. A senhora Kershaw assentiu, solene. Sinto muito pelo que aconteceu com você, rapaz. E o que foi como um soco no estômago de Jonah, o que o fez baixar a cabeça enquanto lágrimas escapavam dos seus olhos e desciam por sua face deformada, foi o fato que dava para ver que ela estava sendo sincera. Aquela mulher, que ele achara que tinha prejudicado tão cruelmente, estava sendo misericórdia e solidária com a dor dele. Jonah não sabia o que sentir, o que pensar. Parecia que um balão gigante enchia devagar dentro do seu peito. Outro homem, advogado como você, também veio aqui uma vez, sabe? Ele me ofereceu suas condolências. Mas dava para sentir na voz dele que era tudo mentira. Ah, ele foi gentil, disse as coisas certas. Mas eu criei uma mentirosa. Sei como identificar um. Quê? Jonah perguntou, expirando e diminuindo um pouco a pressão que crescia dentro dele. Quem era ele? A senhora Kershaw deu de ombros. Não me lembro do nome. Eu não estava nos meus melhores dias. Um sujeito que eu havia contratado para consertar o estrago que a água fez na casa tinha levado todo o meu dinheiro. Estava tudo fora de lugar. Uma mulher cega não pode viver em meio ao caos. Ela suspirou e Jonah olhou à sua volta outra vez, notando a posição precisa dos móveis, com espaço suficiente para que fosse possível passar perto de cada objeto sem esbarrar em nada. Ainda dava para ver uma linha discreta na parede, indicando até onde as águas da enchente tinham chegado, e também dava para sentir um leve cheiro de mofo no ar. O carpete obviamente era novo, e os móveis, provavelmente de segunda mão, não estavam danificados. Aquela mulher tinha feito o que podia, porém, mais de uma década havia se passado e ela ainda não tinha terminado de reconstruir sua vida, assim como todo o bairro onde ela morava. Enfim, ele era velho, posso dizer pela voz. Velho, mas esperto. Quase... Ela fez uma pausa, como se procurasse a palavra certa. Bajulador. Ele pediu o telefone da Amanda usando uma desculpa esfarrapada. Eu lhe disse que não sabia nada sobre o celular dela nem onde ela o havia deixado. Mas era mentira. Jonah ficara perplexo com o perdão da senhora Kershaw e agora se surpreendia com aquela informação inesperada e desconcertante. Applegate? Ele perguntou. O sobrenome dele era Applegate. Os dois sócios originais do escritório em que ele havia trabalhado, Applegate e Knowles, eram velhos, mas Palmer Applegate era o que tinha voz de trapaceiro. Junte a isso um par de dentaduras absurdamente brancas e um rosto macilento, e você tem sua imagem perturbadora. Não que Jonah pudesse falar mal da aparência de alguém. Não agora, pelo menos. A senhora Kershaw assentiu e estalou os dedos. Esse mesmo. Agora me recordo. Applegate. Lembro que o nome não parecia combinar com ele.
Não combinava mesmo, Jonah concordou. Maçãs têm doçura e frescor. Mas Palmer Applegate, que tinha maçã no sobrenome, era murcho e cheirava a naftalina e fixador de dentadura. Por que ele queria o telefone da Amanda se o julgamento já havia terminado? Jonah perguntou. Se ela já havia morrido? A senhora Kershaw deu de ombros. Não sei. Não é como se eu pudesse dar uma olhada no telefone. Acho que a Amanda nem sabia que o aparelho tinha ficado aqui. Ela o deixou aqui quando veio pedir dinheiro. Estava chapada. A senhora suspirou. Eu não tinha como entrar em contato com ela para dizer que o celular estava aqui, então o deixei de lado e imaginei que ela voltaria em algum momento. A senhora Kershaw parecia distante, provavelmente olhando para o passado que voltava à sua mente. Depois, quando o tal Applegate veio aqui, achei melhor não saber das coisas que Amanda podia ter em seu telefone. Nada de bom vinha dos caminhos que Amanda decidia trilhar. Eu não pude mantê-la a salvo nesta vida, mas talvez pudesse deixá-la descansar no além. Jonah assentiu. Entendo, Sra. Kershaw. Não direi nada sobre o telefone. Perguntas sobre o que faria Palmer Applegate se interessar por aquele telefone giravam na mente de Jonah, mas ele fez o máximo para sumir com elas. Por que depois do julgamento? O que poderia ser tão importante? Ele jamais saberia. Ele estava ali para fazer as pazes. Só isso. Quero que você fique com ele. Jonah inclinou a cabeça para trás, surpreso. Por quê? Porque não confio em mais ninguém para dar uma olhada nele. E talvez, para que Amanda possa descansar em paz, seja necessário conhecer a verdade guardada naquele telefone. Sei que você fará a coisa certa com o que encontrar ali. Eu não sei o que dizer. Jonah gaguejou. E estava sendo sincero. Ele estava perplexo, aliviado, confuso, profundamente grato, impressionado. Mas um tremor de medo também percorreu seu corpo. Ele não só se sentia indigno da responsabilidade de olhar o conteúdo do telefone de Amanda Kershaw para a mãe dela, mas também tinha receio de ser arrastado de volta para aquele caso. O caso que tinha sido a sua queda e que havia causado a morte de tantos inocentes. Mas a senhora Kershaw havia lhe oferecido seu perdão, sua compreensão e sua confiança sem pedir nada em troca. Como ele poderia dizer não? A senhora Kershaw se levantou e, com passos lentos, mas seguros, contornou a mesinha de centro e caminhou pelo corredor que saía da sala de estar. Jonah ouviu uma porta ser aberta e o som do que parecia ser um móvel sendo arrastado, e depois, ruídos de coisas sendo reviradas, e 1 minuto depois, ela estava de volta, entregando a ele um velho celular. Jonah olhou para a relíquia e não se surpreendeu que ele estivesse sem bateria. Tem o carregador? Não. Você terá que arranjar um. Jonah assentiu, se perguntando se ainda faziam carregadores para aqueles celulares que abriam e fechavam. Arranjarei, Sra. Kershaw. Jonah enfiou o telefone no bolso da jaqueta e se levantou. Quando eu descobrir o que tem aqui, venho lhe dizer. Ele fez uma pausa, se recompondo. Jamais poderei lhe agradecer o suficiente por ter parado para conversar comigo. Por sua bondade. Eu faria qualquer coisa para trazê-la de volta. Se eu pudesse voltar no tempo. A senhora Kershaw sorriu, embora fosse um sorriso triste. Talvez seja melhor seguir em frente. Ela esticou a mão
e Jonah a segurou entre as suas, apertando-as enquanto deixava escapar um riso abafado. Sim, ele disse. Sim. O sorriso dela se alargou. Ótimo. Vou deixá-lo sair sozinho. Já perdi metade do programa. Jonah riu novamente e pegou o capacete no assento. A senhora Kershaw voltou a se sentar em sua poltrona e aumentou o som da TV. E então a voz de Alex Trebek encheu a sala, fazendo uma pergunta sobre Roma antiga. Jonah deu uma última olhada na sala decadente. Aquela mulher tinha sido arruinada tantas vezes e, mesmo assim, havia reconstruído sua vida, mantido o coração aberto o suficiente para oferecer perdão a um homem culpado e continuava colocando um pé na frente do outro, dia após dia. Ele estava tão tomado pela admiração que quase tropeçou ao se virar e ir na direção da porta. Marco Brutus, ele a ouviu dizer para a TV antes de abrir o frágil trinco interno, sair da casa e fechar a porta atrás de si. Por um instante, ficou parado nos degraus de entrada com o capacete pendurado ao seu lado. Virou o rosto para o céu, fechou os olhos e deixou que um monte de estrelas diferentes visse sua face desfigurada pela primeira vez em 8 anos. Depois de um instante, baixou a cabeça e colocou o capacete enquanto andava até a moto. Na volta para Windial, seus lábios exibiam um sorriso. Lucille Kershaw abriu as cortinas, deixando que a luz do sol iluminasse a sala. Não que ela pudesse vê-la, mas ela nem sempre fora cega. Era apenas por hábito que continuava abrindo as cortinas dia após dia, ela supunha. Ou talvez continuar fazendo o que sempre fizera para saudar o nascer do sol era o que lhe dava um pouquinho de esperança de que cada manhã lhe traria promessas se você fizesse a sua parte, independentemente de poder enxergar ou não. Algum tipo de fé. Assim que a cafeteira apitou 3 vezes, informando que o café estava pronto, ela ouviu uma batida na porta de entrada. Ora, mas isso não é interessante? Ela não tinha recebido nenhuma visita durante 3 anos e, de repente, recebia 2 em 24 horas. Quem é? Meu nome é Neil McMurray, senhora. Sou da empresa de reforma. Vim inspecionar a sua casa. Deve ter errado de casa. Não chamei empresa de reforma nenhuma. Ela teria chamado se pudesse pagar uma, ou se confiasse em alguém depois do que aquele trapaceiro tinha feito com ela anos atrás. Ainda se lembrava da enganação daquele homem com uma pontada de dor que a fazia se encolher. Depois da devastação do Katrina, depois de tudo o que sua comunidade havia perdido, aquele parecia ser o pior tipo de traição. Não, senhora. Foi Jonah Chamberlain quem me mandou aqui. Ele disse que a senhora o conhece. Lucille parou um instante antes de abrir uma fresta da porta. O ar fresco chegou às suas narinas. Era cheiro de chuva. A água começaria a cair dentro de 1 hora mais ou menos. Tempestades ainda lhe faziam tremer de medo, mesmo depois de tanto tempo. Como poderia ser diferente? Por que ele o mandou? Não posso pagar por uma reforma. Ela tinha alguns amigos do bairro que a vinham ajudando nos últimos anos, quando podia pagar alguma coisa. Eles tinham pintado sua casa, instalado um carpete novo, consertado os lugares em que o estrago causado pela água tinha sido pior. Ela sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas dava para morar e faria o resto quando pudesse pagar. Ele vai pagar pelo trabalho, senhora. Já fez um depósito, inclusive, e me pediu para avisar que cuidará do resto. Vim aqui hoje para preparar uma lista do que precisa ser feito,
Com a sua aprovação, é claro. Minha equipe pode começar os reparos depois de amanhã. Lucille estava chocada. Ela dissera a Jonah Chamberlain que não o culpava pelo que havia acontecido a Amanda, nem por qualquer outra coisa, e era a mais pura verdade. Ele não precisava se sentir em dívida com ela. Mas ela ouvira o grande pesar na voz dele, além de sinceridade. Aquilo que ela rezara tanto para ouvir na voz da própria filha e nunca conseguira. Tinha noção de que aceitar aquela oferta ia muito além de ajudar um homem jovem a deixar para trás a culpa que ele sentia pelo que quer que fosse. Mas, ela não podia negar a empolgação que aquilo lhe causava. Ele vai pagar tudo? A conta toda? Sim, senhora. Cada centavo. Ele disse que talvez a reforma seja grande. Bem, talvez seja. Sinceramente, ela não fazia ideia. Ela só pudera pagar por pequenos reparos, mas sentia o cheiro de mofo que crescia em algum lugar. Sentia aquele cheiro melhor do que ninguém. Então é melhor eu começar logo. Lucille abriu toda a porta, um pouco de luz solar incidindo sobre o seu rosto, um raio que devia ter atravessado as nuvens escuras que ela farejara no ar da manhã. Ele falou a você sobre a minha deficiência? Sim, senhora. Não vou mexer em nada. Vou lhe dizer sempre onde estou e vou lhe explicar o que encontrei quando tiver acabado a inspeção. Isso é ótimo. Do contrário, teria que pendurar um guiso no seu pescoço como um gato. Ele riu e ela fez uma pausa antes de acrescentar. Contratei um pedreiro uma vez quando podia pagar. Dei a ele cada centavo que eu tinha para tornar este lugar habitável novamente. Ele me roubou. Neil McMurray permaneceu calado um instante antes de dizer solenemente. Sinto muito por isso, Sra. Kershaw. Não entendo como uma pessoa pode se aproveitar de outra que já está numa situação ruim. Está além da minha compreensão. Era nítida a sinceridade na voz dele, a mesma sinceridade que ela tinha ouvido na voz de Jonah Chamberlain na noite anterior, mas sem o tom doloroso. Lucille assentiu e virou o rosto para que ele não visse as lágrimas que surgiram subitamente em seus olhos. Bem, pode ir na frente então. Capítulo 25. Agosto de 1861. Homer se encolheu quando a mãe de Angelina esfregou o unguento nas palmas de suas mãos feridas, e em seu rosto surgiu uma expressão mais relaxada, de alívio, quase imediatamente. Melhor? Mama Lorro perguntou enquanto esfregava o unguento de ervas na pele em carne viva e ensanguentada de Homer. Sim, senhora. Homer disse quando ela colocou em suas mãos luvas de algodão que Angelina havia costurado para ele. Durma com elas esta noite, e de manhã suas mãos já estarão boas. Você é uma joia, mama. Homer disse, dando seu característico sorriso com dentes faltando, que nunca deixava de arrancar um sorriso de Angelina. Ele olhou timidamente para ela, seu sorriso diminuindo um pouco. Cumprimentou-a com um movimento de cabeça. Senhorita Angelina, disse, durma bem. Você também, Homer. Venha nos ver amanhã se precisar de uma nova sessão de tratamento. Venho, sim. Com mais um gesto de cabeça, deixou a cabana delas e a porta de tela se fechou suavemente às suas costas. Angelina ficou parada do lado de dentro da porta, observando o homem sumir na escuridão e desejando que houvesse uma brisa, nem que fosse leve. Mas era uma noite quente e abafada, e Angelina encarava o escuro, a desolação que havia deixado de lado quando Homer estava ali,
agora a invadia novamente. Noite após noite, eles vinham procurar a sua mãe, buscando alívio para lacerações e mãos ensanguentadas, para músculos doloridos e dores de todo tipo. Mas essas eram as visitas fáceis. Essas eram as que ela conseguia resolver com ungüentos ou ervas, com os óleos especiais da mama ou tinturas de cheiro forte. Era a dor que não podia ser aliviada que perturbava a alma de Angelina, a dor da perda, a dor de amor, a imensa tristeza. Em algum lugar distante, sob a mesma lua cujos raios se infiltravam discretamente por entre as copas das árvores, John lutava em uma guerra. Ele lutava contra o lado que poria um fim às injustiças que ela testemunhava todos os dias, um fim à tristeza e ao sofrimento, um fim às ameaças feitas por mulheres como Delphia Chamberlain, que controlavam e arruinavam vidas. Ela o amava e não queria culpá-lo por coisas que estavam além do seu controle, mas quanto mais se sentia solitária, quanto mais se sentia temerosa e desesperançada, mais se ressentia. Sua mãe lhe lançou um olhar enquanto colocava os saquinhos de ervas de volta no estojo de couro em que os guardava. Você pensa demais. Vai acabar com dor de cabeça. Angelina riu, mas seu riso não era bem-humorado. Bem que eu queria não pensar tanto, mama. Se tiver um unguento para isso, pode aplicá-lo imediatamente. A mãe lhe lançou um olhar duro e retesou os lábios. Só cabe a você fazer isso, garota. Tantos pensamentos e sonhos. Isso não vai acabar bem. Sua mãe tinha razão, é claro. Já tinha dado errado. Ela estava apaixonada por um homem que tornara sua vida perigosa e incerta. As ameaças de Delphia Chamberlain pesavam sobre seus ombros, ameaças que incluíam não apenas ela mesma, mas também a sua mãe. Angelina vinha mantendo a cabeça baixa desde aquele dia terrível na sala de estar. Passava os dias abatida e desesperançada, embotada de medo. Não fazia a mínima ideia de como aquilo tudo poderia dar certo. Angelina lançou um olhar para o estojo da mãe. Mama, como se amaldiçoa uma pessoa? A mãe a havia ensinado como misturar ervas para fazer remédios, como preparar tinturas e óleos que acalmavam e limpavam e como aplicar ungüentos que aliviavam e cicatrizavam, mas nunca lhe mostrara os outros rituais que realizava quando Angelina não estava na cabana, os rituais que Angelina sabia que eram passados de uma geração para a outra antes de sua mãe ter sido enfiada em um navio do outro lado do oceano e enviada para a Louisiana. Às vezes sinto o cheiro de fumaça quando volto para a cabana. Sei que você pratica a velha religião. A mãe não olhou para ela e suas mãos continuaram colocando os itens de volta no estojo. Você não precisa saber de nada disso. Me chamam de bruxa, dizem que faço magia negra. Eu nunca quis nada disso para você. Não posso ignorar o que já sei, mas certamente posso evitar que você aprenda essas coisas. É mais seguro assim. Mais seguro. Mas nada em suas vidas era seguro. Era assim que uma pessoa segura devia se sentir? Sua mãe se sentia segura? Algum escravo da fazenda se sentia seguro, independentemente de agir da maneira correta, do quanto trabalhasse duro, de quantas regras seguisse? Angelina achava que não. E de todo modo, a mãe prosseguiu, as maldições só dão certo se houver paixão por trás delas. Não funcionam só porque você quer que funcionem. Há paixão por trás do que desejo. Angelina insistiu. Ela desejava que Delphia Chamberlain tivesse 1000 mortes dolorosas. Ela merecia cada uma delas. E para cada grama de ódio envolvido numa maldição, deve haver a mesma quantidade de amor. Angelina observava a mãe, a exaustão a dominando.
Aquilo tudo parecia confuso e complicado, e com poucas chances de dar certo. Talvez ela odiasse Delphia Chamberlain tanto quanto amava John. Contudo, não fazia ideia de como medir aquilo. Mas não devia ser apenas sobre amor e ódio. Certamente havia palavras envolvidas, os cantos sussurrados que ela ouvia a mãe entoar quando passava diante da vidraça da cabana às vezes, a delicada fumaça do que quer que fosse que ela queimava e que era levada até o parapeito da janela. Mas a mãe nunca compartilhara aquilo com ela, e Angelina duvidava que pudesse convencer a mãe a fazê-lo agora. De todo modo, ela não tinha certeza se acreditava naquelas coisas. Se a mãe sabia como amaldiçoar pessoas, por que não tinha lançado uma maldição em seu pai antes que ele a engravidasse a contragosto no chão de terra do porão? Por que não havia amaldiçoado os homens que a colocaram em grilhões e a enfiaram no casco de um navio negreiro que cheirava a vômito? Por que não tinha amaldiçoado o grupo que enforcou Elijah e deixou seu corpo apodrecer ao sol? Para cada grama de ódio envolvido numa maldição, deve haver a mesma quantidade de amor. Sabe-se lá o que aquilo queria dizer. Angelina se sentou pesadamente na cama. Foi aquele homem que começou tudo isso. Sua mãe afirmou com a expressão dura, os olhos cheios de preocupação ao olhar para a filha infeliz. Se ele realmente a amasse, não colocaria a sua vida em perigo. Mas como poderia amá-la sem colocar a vida dela em perigo? A guerra de fato libertaria os escravos? Parecia tão improvável e inimaginável, absurdo. Será que o mundo algum dia mudaria tanto assim? A dúvida fazia sua pele arrepiar. Ela queria insistir que John a amava sim, que as promessas dele eram sinceras e verdadeiras, mas o via em sua mente a forma como ele desviara o olhar quando eles falaram sobre o fato de ele lutar pelo lado que jamais a libertaria. Havia algo que ele se recusara a lhe contar, e lembrar aquilo só fazia suas dúvidas a respeito do amor dele por ela aumentarem ainda mais. Sim, a mãe murmurou, um brilho intenso em seus olhos. Ele é um perigo. Perigo e nada mais. Capítulo 26. Clara jogou a jaqueta leve nos ombros e inspirou o ar fresco e puro de uma noite de céu límpido devido a um dia de chuva. O som familiar da voz da senhora Guillot chegou até ela trazido pela brisa, e Clara sorriu de alegria enquanto aquela canção a envolvia. Meu espírito há muito tempo aprisionado, fortemente ligado ao pecado e à noite na natureza, vossos olhos lançaram um raio que dá vida. Acordei com o calabouço ardendo em chamas. Clara atravessou o portão, passando pelo gato tigrado que tomava seu banho no piso de pedras. A senhora Guillot parou de cantar e abriu um sorriso caloroso ao avistá-la. Ah, Clara, querida, como você está? Faz tempo que não a vejo. Estou bem. Procurei pela senhora, mas não a vi sentada na varanda ultimamente. Como vai? Estou ótima. Tenho feito companhia a Harry. Ela disse, e Clara podia jurar que o rosado em suas bochechas ficou mais intenso. E, obviamente, agora que esfriou um pouco, tenho passado mais tempo dentro de casa à noite. Ah, sim, Clara concordou. O tempo mais fresco é um alívio. Não é? Eu ia fazer um café. Quer me acompanhar? Comprei alguns cremes de outono para pôr na bebida. Tenho de calda de abóbora com especiarias, menta e o que mais? Ela colocou um dedo no queixo ao se levantar da cadeira. Ah, sim, crème brûlée. Clara sorriu. Como sabia que sou louca por cremes de outono no café?
A senhora Guillot riu ao abrir a porta de entrada e a segurar aberta para que Clara entrasse atrás dela. E quem não é, querida? Ninguém que eu queira conhecer. A senhora Guillot riu enquanto Clara fechava a porta atrás de si, e então as duas entraram na sala aconchegante. Os móveis eram antigos, mas obviamente bem cuidados, com mantas quentinhas nos encostos das poltronas e almofadas de pelúcia nas extremidades dos 2 sofás. No canto, havia uma TV ligada com o som tão baixo que mal dava para ouvir. Sente-se que vou preparar o café. Vejo que virou freguesa do Sr. Baptiste. Clara assentiu, colocando a sacola que continha abobrinhas verdes e amarelas sobre a mesinha de centro da senhora Guillot. Sim, ele vai fechar a barraca dentro de algumas semanas, quando mudar a estação. Tenho ido lá sempre que posso. É um homem tão gentil. Sentirei falta dele quando a barraca estiver fechada. Ele é mesmo. Também sentirei falta dele. Fique à vontade que já volto. Que creme você quer? Calda de abóbora com especiarias, por favor. Clara disse enquanto se sentava no sofá, olhando à sua volta para os diversos bibelôs da senhora Guillot. Ela olhou para todas as fotografias sobre as mesinhas de canto e sobre o console onde ficava a televisão, para todas as pessoas que a senhora Guillot tinha amado e perdido. Ouviu a senhora Guillot cantarolando a melodia que cantava quando Clara chegou ao portão. É uma bonita canção, senhora Guillot, Clara disse, erguendo a voz. É mesmo, querida. A senhora Guillot respondeu, sua voz chegando nítida da cozinha, localizada ao lado da sala de estar. Chama And Can It Be? Minha mãe, que Deus a tenha, não sabia ler, mas cantava como ninguém. Como um anjo. Ela me ensinou todos os hinos de louvor que conhecia. A senhora canta muito bem. Obrigada, querida. Ah, esqueci de dizer que comprei um ingresso para a sua noite de estreia. Fiquei de olho e quando abriram a pré-venda, garanti o meu rapidinho. Mesmo? Clara perguntou, a alegria nítida em sua voz. Que mulher adorável era a senhora Guillot. E que ótimo saber que, embora o seu pai não pudesse estar em sua noite de estreia, a primeira que ele perderia. E saber disso era doloroso. Clara pelo menos teria alguém na plateia que fora lá para vê-la. Obrigada, senhora Guillot. Significa muito para mim. Mal posso esperar. O barulho do moedor de café chegou aos ouvidos de Clara e ela se recostou no sofá, assistindo distraidamente ao noticiário na TV, enquanto a senhora Guillot voltava a cantarolar. Depois de um minuto, Clara se endireitou, olhando surpresa para a tela. Ela pegou o controle remoto na mesinha de centro e aumentou o volume, seus dedos um pouco atrapalhados devido à sua pressa de ouvir o que estava sendo dito. Eu adoro essa história, Geneviève, o apresentador disse para a companheira de bancada. Parece que o homem mascarado anda por Nova Orleans fazendo boas ações e ajudando quem precisa. Alguns relatos dizem que ele faz parte dos Anjos de Latão, que, como você sabe, é um grupo de voluntários de combate ao crime formado após o furacão Katrina. Um homem mascarado? Clara sussurrou, chocada. Era o que achava ter visto na chamada do telejornal. A máscara era sinistramente familiar, se não exatamente a mesma que ela vira Jonah usar em 2 ocasiões. Seu coração acelerou. É isso mesmo, Brennan. A apresentadora chamada Geneviève respondeu. É muito interessante,
Mas o mais fascinante é que, aparentemente, ele não tem ajudado as pessoas apenas como membro do Anjos de Latão e tem doado dinheiro em alguns casos. Muito dinheiro. Clara viu uma mulher jovem de olhos marejados sentada em um leito de hospital, ao lado de um garotinho obviamente doente, falar sobre o homem que tinha se aproximado dela no pátio do hospital, que de algum modo sabia do tratamento que o filho dela precisava e lhe dado um cheque administrativo no valor de $50.000, um cheque que não continha informações pessoais, apenas o banco que o havia emitido. Eu só quero agradecê-lo, a mulher disse, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. A cirurgia do meu filho está agendada para amanhã. Espero que consigam salvá-lo e... Ela fungou, esticando o braço e segurando a mão do garotinho, que olhava para a mãe com olhos amorosos e um sorriso discreto nos lábios. E eu só gostaria de agradecer ao homem que tornou isso possível. O News 8 obteve imagens da câmera de segurança do estacionamento do hospital e, se olharmos bem, dá para ver o homem mascarado caminhando no canto. Infelizmente, a câmera do outro lado estava fora de serviço no momento, mas congelamos a imagem do homem misterioso que está agora na tela. Se você o conhece, entre em contato para que esta mãe agradecida e outras pessoas possam dizer a ele obrigado por sua bondade e generosidade. A tela mostrava uma imagem granulada de um homem que olhava para a câmera acima dele, sua cabeça levemente inclinada, como se espiasse com um olho que enxergava melhor que o outro. O coração de Clara deu um grande salto e ela tapou a boca com a mão. Um homem mascarado que ajuda os que não têm esperança. A senhora Guillot disse atrás de Clara, antes de dar a volta e colocar as 2 xícaras de café sobre a mesinha, o delicioso aroma de café e calda de abóbora com especiarias chegando até a garota e a arrancando do transe causado pelo choque. Que incrível! Sou a única nesta sala que acha isso atraente? Clara não conseguiu segurar a risada que subiu por sua garganta enquanto se virava para a senhora Guillot. Atraente? Não, senhora Guillot. A senhora definitivamente não é a única. Senhora Guillot, eu o conheço. A senhora Guillot inclinou a cabeça, os olhos cheios de surpresa. Conhece? Quem é ele? Clara balançou a cabeça. Não posso dizer. Quer dizer, eu não sabia disso, só descobri agora. Ele, obviamente, não quer que ninguém saiba. A senhora Guillot colocou sua mão sobre a de Clara. Por acaso é esse o homem a quem você não sabia se perdoaria de perto ou de longe? É. A senhora Guillot assentiu. E o que decidiu, querida? Decidi perdoar de perto. De muito perto. Os lábios da senhora Guillot se curvaram para cima e ela lançou para Clara um olhar sagaz. Entendi. Ela voltou a olhar para a TV, que agora mostrava outra história de interesse público. Parece que foi uma boa decisão. Qualquer pessoa que haja como aquele homem está agindo leva a redenção muito, muito a sério. Ela deu um tapinha carinhoso na mão de Clara. Agora tome o seu café, querida. E depois vá encontrar aquele homem e ofereça um pouco mais de perdão. E desta vez, considere chegar ainda mais perto. Clara arregalou os olhos e então riu, passando os braços em volta da senhora Guillot e lhe dando um abraço apertado.
Capítulo 27. Olá, Jonah, está aí? Ele ouviu Clara chamando e gelou. Ela estava no portão lateral, sua voz firme e acabando com o silêncio de Windale. Seu coração acelerou, a agitação crescendo dentro dele junto com uma pontada de pânico. O que faz aqui, Clara? Ele continuou calado por um tempo, respirando lenta e profundamente e deixando que o ar fluísse por seu corpo. Ousaria responder? Myrtle e Cecil tinham saído para um raro jantar romântico seguido de show no centro histórico da cidade, e ele estava sozinho. Levou a mão ao rosto, passando os dedos pelas cicatrizes, seu medo aumentando. Não. Ele não estava pronto. Ainda não. Talvez não devesse responder, embora tal pensamento fizesse seu pânico crescer. A ideia de deixar Clara ir embora era mais assustadora do que a de deixá-la ficar. Seu estômago se contraiu. Merda! Ela chamou o nome dele novamente, sua voz ecoando pela propriedade, dentro dele. E se Clara estivesse com algum problema? E se ela precisasse dele? Jonah deixou escapar um resmungo de frustração, apagando as poucas lâmpadas que havia acendido dentro de casa, desceu as escadas e desligou a arandela que iluminava a porta dos fundos. A escuridão se aproximou, envolvendo Jonah com seus dedos que ofereciam segurança, acalmando o coração dele. Clara parou de chamá-lo no portão. Obviamente tinha visto a luz se apagar e deduzido que ele estava indo recebê-la. Ele chega no escuro. Ela sussurrou quando ele abriu o trinco, esticou a mão e a puxou para dentro depressa, antes de fechar o portão. A porta lateral da casa dava para um corredor curto que levava diretamente à cozinha. Jonah fechou a porta e pressionou Clara contra a parede em 2 movimentos rápidos. O que faz aqui? Perguntou, perto do rosto dela. Clara respirou fundo e a ele pareceu que ela sentia o seu hálito, o que fez com que uma onda de excitação percorresse o seu corpo. É você, ela disse. Sim, sou eu. Quem achou que era? Não, quero dizer, era você no noticiário. Jonah ficou agitado. No noticiário? Aquelas 2 palavras eram suficientes para fazer o medo ricochetear dentro dele. No noticiário, só evocava reações negativas para Jonah. Era uma vez o noticiário que o esfolara vivo. Eu não estava no noticiário. Você estava. Ela disse, e havia algo na voz dela... Admiração? Você tem andado por Nova Orleans ajudando pessoas que precisam de amparo. A voz dela tinha um tom de incredulidade, mas ainda a mesma admiração. Não. Jonah deu um passo para trás, voltando um pouco o rosto na direção da escuridão, que só não era completa por causa de um raio de lua que entrava pela janela da cozinha. Ele só conseguia enxergar a silhueta de Clara, nenhum detalhe. Então esperava que o mesmo valesse para ela. Não. Jonah repetiu, mas até ele notou como a palavra tinha soado, mais uma pergunta do que uma afirmação. O que disseram? O jeito como você vira a cabeça... Ela murmurou como se falasse consigo mesma. Reconheci você no instante em que vi o vídeo. Clara, do que diabos você está falando? Jonah perguntou, sua agitação crescendo. Desculpe. Ele achou tê-la visto balançar a cabeça discretamente, seu movimento se misturando à escuridão que a cercava quando ela se encostou na parede. Sem pensar, aproximou-se dela, buscando-a. Sempre buscando esta mulher.
O noticiário mostrou uma reportagem sobre um cara mascarado que ajuda as pessoas anonimamente em Nova Orleans. Eles mostraram uma mulher com um filho doente que tinha acabado de ser aceito em um estudo clínico. Ele vai ser operado amanhã. Jonah deixou aquela informação vencer sua agitação. Seu coração se encheu de felicidade ao saber que Matthew teria a chance que merecia. Ela disse que o homem havia pagado pela operação, se aproximado dela durante o dia, todo envolto em ataduras, e lhe entregado um cheque. Clara falava depressa, sua voz baixa e ofegante. E outras pessoas disseram que o viram patrulhando a cidade junto com aqueles voluntários que combatem o crime, os Anjos de Prata, aqueles sobre os quais você me contou outro dia, os caras que achei que estivessem me perseguindo. Os Anjos de Latão. Jonah murmurou. Jesus! Como diabos o noticiário ficara sabendo daquilo? E agora ele tinha se transformado em uma espécie de personagem que despertava o interesse do público? Que merda! Aquela nunca fora a sua intenção. Não era uma boa notícia. É você. Ela repetiu. Mostraram imagens suas gravadas pela câmera da garagem do hospital. Era a máscara que vi você usando e então você virou a cabeça. Ela ergueu a mão e o buscou às cegas, correndo os dedos pelo maxilar dele. E foi assim que eu soube. Soube que era você. Clara, não minta para mim, Jonah. Diga a verdade. Jonah suspirou. E o que importava? Ele confiava nela. Ela não o exporia. O que importava se soubesse a verdade? De todo modo, depois disso ele não poderia mais patrulhar. Provavelmente viriam atrás dele, querendo transformá-lo em notícia outra vez. Não permitiria tal coisa. Então sua participação breve, mas ilustre nos Anjos de Latão combatendo o crime chegava ao fim. Sim, era eu. Clara ficou em silêncio por um instante e ele achou que talvez ela estivesse boquiaberta. Jonah se mexeu, incomodado. Por quê? Ela perguntou, a admiração novamente em sua voz. Por que está fazendo isso? Por quê? Sim. Quer dizer, é maravilhoso, mas... Por que decidiu começar a ajudar as pessoas? A ser um herói para os outros? Minha nossa, Clara. Ele deixou escapar uma risada. Você vive tentando me transformar em herói e eu não sou. Para mim, você é. E não pode fazer nada a respeito disso, Jonah Chamberlain. Não pode mudar isso, mesmo que queira. Para mim, você é um herói e pronto. E pronto? Ele suspirou, fingindo frustração, mas no fundo sentindo uma onda de prazer invadindo seu corpo, fazendo com que se sentisse vivo. Não porque se considerasse um herói para os outros, mas porque queria ser um herói para ela. Queria, sim. E como queria. E ela lhe disse que era. E não disse apenas com palavras. Naquele exato minuto ele podia sentir, no espaço que o cercava, que aos olhos de Clara ele havia agido bem e que ela estava orgulhosa dele, aquele tipo de orgulho que uma mulher sente de um homem que quer chamar de seu. E aquilo o iluminava por dentro. Aquilo iluminava a sua alma. Ele vivia no escuro. Mas Clara, ela era a sua luz. Jonah sussurrou o nome dela, e Clara foi mais para perto, aproximando seu rosto e encontrando os lábios dele no escuro. Oi, ela sussurrou, segundos antes de encostar seus lábios nos dele. Jonah sorriu contra os lábios dela e assumiu o controle do beijo, arrancando de Clara um gemido discreto que foi como uma descarga elétrica direto em sua área pélvica. Oi. Eles continuaram se beijando e Jonah se entregou à sensação,
com a pulsação acelerada, um calor percorrendo suas veias, a excitação preenchendo cada célula do seu corpo. Estava com saudade da sua boca. Ele disse entre os beijos. Ele sentiu que ela sorria. Das coisas que ela diz ou das coisas que ela faz? Das duas coisas. Ele abafou o riso dela e a beijou novamente, sem conseguir se saciar. Deslizou a mão sob a gola da jaqueta dela, chegando até o ponto em que o pescoço se transformava em ombro, seus dedos agarrando a malha que ela usava por baixo. Você veio direto do ensaio, ele disse, seus lábios descendo pela lateral do pescoço dela. Clara jogou a cabeça para trás, permitindo que os lábios dele alcançassem os lugares que buscavam. Sim, estava indo para casa e parei na vizinha. Foi lá que vi o noticiário. Ele murmurou e sentiu que ela se arrepiava. Seu estômago se contraiu de desejo. Ele amava as reações dela ao seu toque. Amava tudo nela. Ele a amava. E então veio direto para cá. É claro. É claro. Ele sorriu. É claro que ela fez isso. Clara era atenciosa. Ela analisava uma situação se não tivesse certeza do que queria fazer a respeito, mas assim que decidia enfrentar algo ou alguém, agia imediatamente sem hesitação. A propósito, adorei a caixinha de música. Ele disse entre os roçares das bocas. Fui egoísta ao lhe dar um presente na esperança que você pensasse em mim todos os dias. Ele riu e mais uma vez ela se arrepiou. Não foi. Mas não precisava fazer isso. Eu já penso em você todos os dias, Clara. Todas as manhãs. Todas as noites. Todos os segundos. Jonah. Ela sussurrou, passando os braços em volta do pescoço dele, trazendo a boca dele de volta para a sua. Dance comigo de novo, como dançou no baile de máscaras. Aquilo nem se pode chamar de dança. Você dançou. Eu me balancei. Ele provocou. Então quer que eu ensine a você alguns passos de balé e faça de você um dançarino de verdade? Jonah riu. Deus, não. Eu seria péssimo no balé. Você não sabia, mas eu costumava dar meus passinhos por aí. Sabe a quantos bailes de gala e beneficentes e festas chiques eu fui como membro estimado de um famoso escritório de advocacia aqui em Nova Orleans? Eu era arroz de festa. Clara deixou escapar uma risada e beijou o pescoço dele, o fazendo gemer. Então me mostre. Jonah ficou tenso e ela balançou a cabeça, roçando o nariz na base do pescoço dele. Com o seu corpo. Deixe-me sentir seus movimentos, ela acrescentou. Ele curvou os ombros e riu, pegou-a pela mão e a conduziu depressa através da cozinha e para outro corredor escuro. Fique aqui, sussurrou, tocando os dedos dela de leve ao se afastar, indo na direção da biblioteca e ligando um velho toca-discos, tateando ao posicionar a agulha na borda do disco que já estava no aparelho. Era o disco que ele tinha botado para tocar depois de receber o presente de Clara, querendo ouvir não apenas a melodia, mas também as palavras da canção que ela escolhera para ele. Os acordes de All I Ask of You preencheram o ambiente e Jonah colocou no volume máximo, fazendo o caminho de volta até Clara, onde ela o esperava parada no corredor escuro. Ela exclamou de surpresa quando ele a tomou em seus braços subitamente, sem ter conseguido perceber que ele se aproximava graças à música que os envolvia. Você conhecia a música, ela disse com um sorriso na voz enquanto ele a girava e a fazia rir, um som delicioso que saía dela.
Escolheu essa música de propósito? Jonah a puxou para perto de si e a guiou pelo corredor, erguendo-a um pouco quando chegaram ao degrau que levava ao saguão. A luz da lua se infiltrava suavemente pela janela no alto da parede, e Clara encostou a cabeça no ombro de Jonah enquanto ele conduzia a dança. Sim, ela disse, a voz pensativa, sonhadora. Ele a girou 1, 2 vezes e Clara riu de novo, bailou com ela por cômodos escuros, os passos que ele conhecia muito bem voltando à sua mente, como se não fizesse muito tempo, como se não tivesse vivido anos de solidão desde a última vez que segurara uma mulher daquele jeito. Mas aquela não era uma mulher qualquer, não era apenas uma parceira com quem ele dançaria e de quem nem se lembraria mais assim que a música terminasse. Aquela era Clara, e ela estava em seus braços, e ele jamais iria querer dançar com outra pessoa. Apenas com ela. Jonah sorria cada vez que uma risada de surpresa saía da boca de Clara, rodopiando mais depressa e levantando-a enquanto executava os passos de um lado para o outro pelos diferentes cômodos da casa que ele conhecia feito a palma de sua mão. Os cômodos que estava acostumado a percorrer no escuro, noite após noite. Ele a conduzia e ela o acompanhava, e naquela escuridão, com o corpo dela tão próximo do seu, com ela confiando que ele não a deixaria cair, Jonah quase podia acreditar que havia voltado no tempo, que era apenas ele mesmo, só o Jonah, sem cicatrizes, um homem que nunca valorizara a liberdade que tinha. Mas não, ele não era mais aquele. Agora ele tinha cicatrizes, era desfigurado, e doía demais fingir que não era assim. Este era o seu novo mundo, mas por milagre Clara entrara nele de livre e espontânea vontade, e ela o estreitava em seus braços do mesmo modo que ele a estreitava nos seus. Jonah a girava diante das janelas por onde entrava uma tênue luz da lua, um brilho suave e perolado que se infiltrava por entre as pesadas cortinas, mas que era suficiente para enxergar se ele parasse de rodopiar e de levá-la de volta para as sombras. Ela riu e o puxou mais para perto. Você dança entre os raios da lua, não é, Jonah Chamberlain? O riso dela havia morrido. Sua voz soava mais rouca. As palavras dela lhe pareciam familiares, como se as tivesse ouvido antes, ou pensado nelas, mas ele não conseguia se lembrar muito bem. Nós dançamos entre os raios da lua, ele disse, fazendo-a rodopiar outra vez. Nós, ela repetiu. Sim. A música diminuiu e terminou, a estática da agulha substituindo as notas. Jonah parou, os dois respirando rápido e abraçados. Ele sentia os batimentos do próprio coração, e os dela também, o sangue pulsando entre eles, a gravidade que encheu o ar de repente. Me beije de novo, Jonah, ela disse. Mas desta vez, não pare. O coração dele deu um salto e assumiu um ritmo acelerado. Quê? Ela agarrou a camiseta dele e o puxou para perto, absurdamente perto. Não pare de me beijar. Me leve para o seu quarto. Meu quarto? O sangue dele pulsava forte em suas veias, podia sentir cada curva macia dela contra o seu corpo, e o seu coração batia tão depressa que não conseguia pensar direito. O lugar onde você dorme? Ela disse, um sorriso em sua voz. Então soltou a camiseta e colocou uma mão sobre o coração dele. O lugar onde eu vou dormir. Ele a ouviu umedecer os lábios, e isso fez uma onda de calor percorrer seu corpo até aquela região pulsante entre suas pernas. Debaixo de você, e em cima de você
Ela deixou escapar uma exclamação de surpresa quando ele a ergueu do chão e começou a ir para o seu quarto. Fez uma pequena pausa na biblioteca para desligar o aparelho que agora tocava uma música de fantasma da ópera cujo nome ele não sabia. O silêncio os envolveu no restante do caminho até o quarto dele, e ao chegar lá, Jonah chutou a porta para abri-la e colocou Clara de volta no chão, o corpo dela deslizando contra o seu antes que os pés dela tocassem o piso. Ele a beijou quando ela agarrou sua camiseta outra vez, inclinando-se na direção dele, e bateu de costas contra a porta. Estava perdendo a capacidade de pensar, perdendo a capacidade de raciocinar, mas antes de se entregar ao prazer, precisava se certificar de que ela não se arrependeria. Tem certeza? Você não me viu ainda. Eu não me importo, ela disse entre os beijos. Ainda não percebeu isso? Ele gemeu. Estava dolorosamente excitado, desesperado, e as mãos dela estavam por toda parte, descendo por seu peito, os dedos traçando os músculos de seu abdômen por cima da camiseta. Devagar, vá devagar, mais depressa. Não pare, mais. Queria tudo ao mesmo tempo. Ele não conhecia aquela versão de si mesmo, aquele Jonah excitado que mal conseguia se segurar. Ele sempre tinha sido aquele que assumia o controle, que ditava o ritmo e que fazia as regras com relação às mulheres com quem tinha ido para a cama. Mas Clara... Clara... Ela ofegava baixinho e o fazia delirar, fazendo com que sua ereção crescesse em suas calças a cada som. Ele ia explodir. Fazia muito tempo. Aquilo não ia dar certo. Se ela pressionasse os quadris contra ele mais uma vez, ele gozaria em suas malditas calças. Clara. A voz de Jonah estava cheia de desespero. Ele tentou ao máximo dar um toque de leveza àquela palavra, como se estivesse achando a situação levemente engraçada, quando na verdade não estava. Talvez eles pudessem rir daquilo. Não é nada demais, você encostou em mim e eu perdi o controle. Não vou conseguir me segurar. As palavras dele terminaram em um gemido enquanto ela abria o botão de sua calça. Ele mal ouvia o som do seu zíper sendo baixado em meio à névoa de tensão em que estava envolto. O que você está fazendo? Ajudando. A mão dela segurou o pênis duro dele e ele gemeu, suas costas pressionadas contra a porta. Meu Deus! Jonah ofegou, enquanto ela o apertava mais, continuando a masturbá-lo. Meu Deus, meu Deus! Era tão gostoso. Ele poderia fazê-la parar. Talvez, mas não sabia como. Clara se inclinou e beijou o pescoço dele, mordendo de leve enquanto sua mão continuava trabalhando. Sua excitação cresceu e sua barriga se contraiu de prazer antes do gozo, enquanto ele dizia o nome dela com a respiração entrecortada e encostava a cabeça na porta. Melhor? Ela perguntou num sussurro e o soltou enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Sim, muito. Aquele leve tom de embaraço estava de volta, embora o êxtase que ainda percorria o seu corpo o abafasse. Ele deixaria para se sentir envergonhado mais tarde. Ou não. Porque naquele momento a felicidade que iluminava o seu interior era grande demais, a ponto de fazê-lo acreditar plenamente que era possível. Ótimo, ela disse e o beijou outra vez. Preciso tomar um banho rápido. Tudo bem? Vim direto do ensaio e... Então venha. Ele murmurou
enquanto a segurava pelo braço e a conduzia antes que ela pudesse protestar. Clara se agarrou a ele enquanto a guiava ao redor da cama e através da porta até o banheiro principal, soltando-a por um instante enquanto abria a torneira, o som da água espirrando dentro da banheira, enchendo o ambiente. Vapor úmido, invisível na escuridão, subia pelo ar, e enquanto Jonah experimentava a temperatura da água, ele ouviu Clara se mover, o som suave de suas roupas caindo no chão, e isso incendiou suas veias novamente. Ele a ajudou a entrar e ela deixou escapar um gemido de prazer ao se sentar, a água subindo, e encostou a cabeça na borda de porcelana da banheira com os pés em garra. Jonah se sentou em um banquinho atrás da banheira, ajeitando os cabelos dela e passando os dedos por entre as mechas sedosas. "Estou no paraíso", ela disse, a última palavra terminando em um suspiro. Ela não fazia ideia. Mas como poderia? Não estivera no inferno, não como ele. Jonah lavou os cabelos dela quando a água subiu mais, a fragrância do shampoo enchendo o banheiro e se misturando ao vapor. "Desculpe, mas não tenho nada mais floral", ele disse com um sorriso, seus dedos massageando o couro cabeludo dela. "Não é como se eu estivesse esperando companhia feminina." Clara riu, um som meio abafado, como se estivesse tão relaxada que mal conseguisse produzir um som. "Adoro esse cheiro", ela disse. "É como se você estivesse à minha volta, atrás de mim, no ar, como se me preenchesse." Foi só o que bastou. E lá estava ele, excitado de novo, ereto, pronto. Seu corpo tremia enquanto ele jogava a água nos cabelos dela com as mãos em concha, tirando a espuma. "Um dia", ela disse baixinho, uma nota trêmula em sua voz, "adoraria fazer isso à luz de velas." Jonah parou, esperando pelo medo. Mas o medo não veio. Ele imaginou o ambiente cheio de vapor, banhando em luz de velas. Ele a imaginou virando a cabeça, seu olhar perscrutando seu rosto deformado. Mas em vez de pavor, a esperança cresceu dentro de si, a ideia de que talvez, apenas talvez, Clara pudesse vê-lo como ele era, não com repulsa, mas com amor. Ele pensaria nisso mais tarde, não naquele momento, quando estava tão fascinado por ela que mal conseguia raciocinar direito. "Talvez um dia", ele disse, "mas não esta noite." "Tudo bem", ela sussurrou, mas não parecia desapontada. Não, parecia feliz. E ele se deu conta de que era a primeira vez que lhe dava motivo para crer que ele encontraria a determinação, a força para mostrar seu rosto a ela. Na verdade, até ele ficou surpreso com aquilo. Talvez. Talvez. Aquela palavrinha era tão significativa. Clara lhe entregou o sabonete que deve ter encontrado tateando o suporte na lateral da banheira e por um instante Jonah ficou parado, apenas segurando o objeto na mão, sua mente em branco. Se houvesse luz suficiente para enxergar, ele seria visto sentado, encarando com um olhar perdido o sabonete em sua mão, sem entender nada. Clara parecia estar esperando, e quando Jonah se tocou de que ela estava lhe pedindo para ensaboar seu corpo, para deslizar suas mãos por toda a sua pele nua e molhada, quase gemeu alto. Como ele tinha chegado ali? Como tinha acontecido? Aquilo era real? Não conseguia descobrir, mas não ia desperdiçar aqueles momentos no paraíso, sendo sonho ou realidade, independentemente do quanto durassem. Ele deslizou o sabonete pelas curvas dela,
descobrindo o seu corpo na escuridão quente e úmida, enxergando com as mãos o que os olhos não podiam ver. Ela dissera que queria fazer aquilo à luz de velas, e ele respondera: um dia. Talvez. Mas ele também desejava aquilo. Desejava vê-la, saber que cara ela fazia quando ele a tocava, conhecer todas as sombras e detalhes do seu corpo. Mas, por enquanto, ele podia adorá-la com seu toque. Esfregou o sabonete entre as mãos e as deslizou pelos ombros dela, para cima e para baixo, massageando seus músculos suavemente. Percorreu sua clavícula com os dedos e a sentiu inclinar a cabeça conforme ele deslizava as mãos sobre seus ossos delicados. Suas mãos se moveram furtivamente para o tórax dela e então subiram, deslizando por seus seios macios. Sentiu os mamilos endurecerem ao seu toque, um gemido baixo escapando da boca de Clara, enquanto seus dedos circulavam a carne enrijecida. Ouviu seu nome subir pelo ar, tão leve, como se fosse feito de vapor. Queria se inclinar sobre ela, levar aqueles bicos à boca, sentir o gosto dela, mas se forçou a prosseguir, inspirando de forma entrecortada mais uma vez. Ensaboou as mãos novamente e as levou de volta às costas dela, demorando-se na curva de sua cintura, descendo devagar para os seus quadris magros e firmes. Jonah. Ela sussurrou, arqueando as costas e fazendo a água subir e descer. Então usou a própria mão para levar a dele até a região entre suas pernas, e Jonah respirou ofegante enquanto tentava manter o controle do próprio corpo. O medo se agitava dentro dele enquanto seus dedos exploravam aquele lugar secreto e vulnerável. Ela não fazia ideia de quem era o dono daquelas mãos que a tocavam ali. Se as luzes se acendessem de repente, seus olhos se arregalariam de terror ao perceber quem ela permitira que tocasse seu corpo belo e flexível. Ela pressionou o corpo contra a mão de Jonah, sussurrando o nome dele e o arrancando de seus pensamentos, como se soubesse o rumo que as ideias dele tomavam. E antes que ele pudesse voltar a pensar em tais coisas, ela se levantou da água e o puxou para si, de modo que ele acabou de pé ao lado da banheira, com os braços dela o envolvendo e seu corpo molhado encharcando a sua camiseta. Quero você, Clara disse. Você. Então ela sabia. Ele emitira um sinal aparentemente. Um que ele não conseguia identificar, mas que ela interpretara facilmente, como se Jonah tivesse pronunciado as palavras que revelavam suas dúvidas. Aquilo o apavorava. Aquilo o excitava. Suas bocas se encontraram quando ele a tirou da água, pegou uma toalha e a enxugou usando o braço que não estava enlaçando o seu corpo. Ela agarrou os ombros dele e os dois foram para a cama aos tropeços, as mãos dele percorrendo a curva das costas dela, subindo e pressionando, gemendo um na boca do outro. Clara riu, um som rouco, quando suas pernas acertaram a extremidade da cama e ela caiu, aterrissando no colchão em um som abafado. Ele chutou os sapatos para longe, arrancando as roupas sem nem pensar, ávido por voltar para o calor dos braços dela. E então sua pele nua encostou na dela, e os dois ficaram imóveis por uma fração de segundo, algo vibrando entre eles antes de Jonah levar a boca ao seio dela. Ele a havia conhecido com as mãos, e agora queria fazer o mesmo com a boca. Ele lambia, chupava e mordiscava enquanto descia pelo corpo dela, arrancando mais daqueles sons roucos e distorcidos da garganta de Clara, sons que deveriam ser palavras, uma forma de encorajamento,
mas que tinham se perdido no trajeto entre o cérebro e os lábios dela. As mãos dela foram para a cabeça dele, as pontas dos seus dedos tocando uma das áreas com cicatrizes do escalpo. Ele ficou tenso e virou a cabeça para que ela não explorasse aquela parte do seu corpo. Clara não protestou, e em vez disso, deslizou a mão para a nuca de Jonah, empurrando gentilmente para que a boca dele voltasse ao seu corpo. Ele se mantinha afastado de Clara, para que aquela parte ereta do seu corpo não roçasse nela e o deixasse tão desesperado quanto antes. Era impressionante que aquilo fosse possível. Quantas vezes ele teria que possuí-la até que seu desespero cessasse e ele recuperasse o controle que sempre tivera? Ou aquilo tinha a ver com ela, com o fato de que ele jamais se sentira daquele jeito com nenhuma outra mulher? Jonah acariciou a parte interna da coxa dela, beijando a pele macia, e ela se abriu para ele, convidativa. Sua língua encontrou o lugar que a fazia empurrar o quadril na direção dele e gemer, e Jonah a lambeu ali, ouvindo a respiração ofegante que lhe dizia que ela estava gostando. Seu dedo encontrou a abertura e ele o introduziu enquanto outros sons balbuciantes de prazer saíam dos lábios de Clara. Ah, ela estava molhada. Ela estava... Jonah. Ele notou vagamente que ela repetia seu nome e que agora o puxava pelos ombros, pedindo a ele que continuasse, que se apressasse. Um riso tímido de assombro escapou de sua boca segundos antes de Jonah subir pelo corpo dela e então a beijar e penetrar simultaneamente. Oh, céus! Como aquilo era bom! Ah! Ela exclamou, afastando-se da boca dele e voltando a colocar a cabeça no travesseiro. Quero gozar a primeira vez com você dentro de mim, sussurrou, suas pernas envolvendo os quadris dele. A primeira vez. Ah, Deus! Ele realmente tinha morrido e estava no céu. Ele estocou uma vez, fogos de artifício distantes iluminando as trevas de sua mente. Emitiu um som rouco e indefinido e estocou novamente, as unhas dela se enterrando nos músculos das costas dele. Clara repetiu o nome de Jonah, sua voz cheia de prazer enquanto ele se movia dentro dela, agarrando a parte de trás de sua coxa para que pudesse levantá-la um pouco, para que pudesse ir mais fundo, ter mais dela, sentir cada parte daquela linda mulher sob o seu corpo. Ele a queria tanto, tanto. Aquilo pulsava em seu corpo desfigurado e em sua alma perturbada. Ele a amava, e aquele amor soava dentro dele feito os sinos de uma igreja no mais santo dos dias santos. O som ecoava em sua alma, um repique retumbante de alegria que preenchia os espaços vazios do seu coração solitário. Amo você, amo você, amo você. Ela o estreitou mais, apertando os quadris dele com as pernas, seu corpo arqueando enquanto ela gritava. Ele gozou pouco depois, o orgasmo atingindo-o como se um daqueles fogos de artifício distantes tivesse explodido debaixo dele, lançando sua luz cintilante em cada célula do seu corpo, o nome dela surgindo como brilho final em seu céu interior. Uau! Clara ofegou e o som era meio assombro, meio provocação. Ele sorriu, o nariz na dobra do pescoço dela. Jonah inspirou o cheiro de Clara por um instante, antes de se soltar e se afastar. Ela se virou para ele, passando o braço por sua cintura e apoiando a cabeça em seu ombro, onde havia uma cicatriz. Ela lhe beijou o peito e roçou o nariz em sua pele, até ele a puxar mais para perto. Uau! Clara repetiu, e ele notou que ela sorria.
Exatamente o que pensei. Ele disse, enrolando uma mecha de cabelo úmido no dedo e a aproximando do nariz, sentindo o cheiro dela misturado à fragrância do seu shampoo. Eles ficaram deitados ali por vários minutos, a alegria do sexo ainda fluindo pelo corpo de Jonah, a escuridão silenciosa os envolvendo e o fazendo pensar que era como se estivessem em um casulo feito para 2 pessoas. Como ele desejava aquilo! Como ele a desejava! Para sempre. Faz tempo que você está patrulhando com os anjos de latão? Clara perguntou, seu hálito quente contra a pele dele. Não muito. Comecei uns dias depois da sua queda. Aquele momento em que ele a vira cair tinha sido terrível. O tempo havia congelado e ele precisava desesperadamente chegar até ela, mas também tinha que saber se Ruben e Augustus eram ameaças ou aliados. A espera até que ela abrisse os olhos tinha sido uma tortura. Conte mais sobre o que vocês fazem. Eles conversaram noite adentro, Jonah contando sobre as pessoas que eles tinham ajudado, sobre os desejos que ele havia realizado e sobre como tinha criado coragem para visitar a mãe de Amanda Kershaw. Ele não disse nada sobre o celular porque não viu motivo para tanto. Não sabia se haveria alguma consequência, então, naquele momento, não parecia importante. Ele havia encontrado e comprado no eBay um carregador que servia para o telefone antigo, mas só chegaria dali a alguns dias. Então, veria o que o aparelho continha. Mas, por enquanto, só havia Clara, apenas palavras sussurradas e toques que começavam preguiçosos e ganhavam mais foco e mais propósito, até as palavras serem deixadas pela metade, se transformarem em sílabas e então em suspiros. Ele jamais esperara experimentar aquele prazer novamente, se sentir sexualmente saciado, abraçado. Afinal, monstros não merecem prazer. Mas algo estava mudando dentro dele. Nunca culpei você. Não foi você que a matou. Aquelas palavras. É como se você estivesse à minha volta, atrás de mim, no ar, como se me preenchesse. O desejo de Clara, as carícias de Clara, os toques dela, seus beijos ávidos, e a menos que ele estivesse muito enganado, o coração dela. Ele se levantou antes da aurora, abandonando discretamente o calor da cama e enfiando as roupas depressa no escuro antes que o sol nascesse. Clara disse alguma coisa dormindo. Seu nome, ele pensou. E Jonah foi tomado por uma sensação que era como se o sol tivesse nascido subitamente, numa explosão de luz ofuscante. Ela se mexeu um pouco, suas formas apenas uma silhueta no quarto escuro, e ele sentiu uma vontade enorme de se enfiar na cama de novo, de abraçá-la quando ela acordasse. Mais 1 hora, e o quarto seria invadido por raios leitosos de luz. Se ela se virasse, o veria e... Não. Ele já tinha perdido o controle do seu corpo, do seu coração. Mas isso... Não. Ele não podia. Chegou até a porta e parou do lado de fora, visões da noite anterior enchendo-o de alegria e esperança. Talvez ele não tivesse que fugir sempre dos braços de Clara antes que o sol nascesse e iluminasse o mundo e expusesse seu rosto desfigurado. Talvez. Talvez. Capítulo 28. Clara inalou o perfume discreto da rosa branca, suas pétalas aveludadas fazendo cócegas em seu nariz. Seus lábios se curvaram para cima em um sorriso sonhador, enquanto ela pegava o celular e colocava a única haste de volta no vaso que continha outras 11 rosas brancas e eucalipto fresco que caía pelos lados.
As flores tinham sido entregues durante o ensaio, fazendo com que todas as outras bailarinas cochichassem entre si e sorrissem para ela. Clara: as rosas são lindas, obrigada. Sabia que rosas brancas significam pureza? Ainda acha que sou pura depois de ontem à noite? Jonah: a florista disse que significavam honra e reverência. Mas sim, ainda acho que você seja pura. Zinha. Clara riu e seu coração saltou no peito por ele ter dito que a reverenciava. Ele a fizera se sentir reverenciada na noite passada. Ele a fizera se sentir preciosa. Clara: então preciso fazer melhor da próxima vez. Jonah: melhor que a noite passada não existe. Clara sorriu, olhando de relance seu reflexo no espelho do vestiário e mordendo o lábio, percebendo como parecia uma adolescente apaixonada. Ela soltou o lábio e deu um sorriso largo. E daí? Estou apaixonada, pensou distraidamente. E estava sozinha, então o que importava se tivesse um sorriso bobo na cara? Mas, ao pensar que estava sozinha, se deu conta de que precisava ir embora. Provavelmente ainda havia alguns bailarinos no edifício, mas Clara não estava certa disso. Ela havia permanecido no palco depois de todos terem sido dispensados, com a intenção de aproveitar o espaço para praticar um movimento no qual ainda precisava pensar toda vez que tinha de executá-lo, em vez de apenas senti-lo como se fizesse parte de sua natureza, daquele jeito que permitia que ela se entregasse às emoções da história. Clara: estou saindo do ensaio agora. Ligo para você quando chegar em casa. Jonah: depois a gente se fala, então. Clara desamarrou a sapatilha de ponta depressa e atirou, massageando o arco do pé com um pequeno suspiro. Ai, como era bom tirar aquelas sapatilhas! Suas mãos passaram para o outro pé, massageando os músculos cansados, e a ação a fez se lembrar das mãos de Jonah em seu corpo na noite anterior, de como elas a acariciaram e... Clara gemeu, afastando as lembranças com esforço. Não ajudava nada ficar excitada e cheia de desejo em um vestiário público, mesmo que as outras bailarinas já tivessem trocado de roupa e ido embora. Não, ela não se perderia nos detalhes da noite que passara com Jonah, mas tinha sido mágica. A noite mais mágica de sua vida. E o corpo dele era incrível, musculoso e durinho e perfeitamente masculino. Ela sentira cada palmo dele, cada reentrância, cada curva, cada saliência e... volume. Ela sentira até mesmo as cicatrizes, aquelas regiões de suas costas e ombro em que a pele tinha uma textura diferente, e ele nem notara que ela deslizava a mão sobre aquelas áreas. Aquilo só a fizera desejá-lo ainda mais, cada pedacinho imperfeito dele. E seu apanhador de desejos definitivamente sabia o que estava fazendo. Ele certamente sabia como explorar o corpo de uma mulher. Clara sentiu uma pontada passageira de ciúme de todas as mulheres com quem ele havia estado no passado. Daquelas mulheres que haviam ficado com ele no claro, talvez com a luz do dia entrando por uma janela, com o sol nascendo e lançando tons dourados sobre o corpo dele. Afastou da mente os pensamentos de ciúme. Agora ele era seu e ela era dele. Cantarolou uns trechos de All I Ask of You, enquanto se lembrava dele a fazendo rodopiar no escuro pelo solar Windial. Sentira como se dançassem em algum corpo celestial quando ele a conduzira de um cômodo para o outro, saltando degraus e os fazendo de trampolim enquanto a fazia girar em um céu noturno. O seu verdadeiro amor dança entre os raios da lua. Ah, sim, ele dançava, não é? Seu apanhador de desejos, seu dançarino das sombras, seu amado. Ela ainda não tinha visto o rosto dele
sua atual aparência, tão desfigurada, ou pelo menos era isso que ele pensava, que o fizera sumir assim que surgira a luz da manhã, fazendo com que ela ficasse apenas com as lembranças e com o cheiro dele grudado em sua pele. Mas independentemente de qual fosse a aparência dele no momento, ela o amava e não havia cicatrizes suficientes, ferimentos de batalha suficientes no mundo que a convencessem do contrário. Ela o amava profundamente e com todo o seu coração. Clara vestiu suas roupas, pendurou a fantasia no cabide e pegou a bolsa ao deixar o vestiário. Surpreendeu-se ao descobrir que as luzes tinham sido apagadas. Era realmente a última a deixar o edifício? Ela já ficara no palco antes, praticando um movimento ou dois, e sempre encontrara alguns bailarinos que se demoravam por algum motivo ou outro, ou o pessoal da limpeza ou alguém. Desceu para o hall escuro e um sorrisinho maroto surgiu em seus lábios. De repente, a escuridão lhe parecia interessante. Era na escuridão que ele vivia. Você está me evitando. Clara girou e soltou uma exclamação de surpresa, mas então levou a mão ao peito ao ver que era Marco. Nossa, você me assustou. Ele não sorriu ao se aproximar dela, e Clara sentiu uma onda de inquietação percorrendo a sua espinha. Essa história de bancária difícil já está cansando. Ele chegou mais perto, parando a vários passos dela. Clara se mexeu, observando Marco, a estranheza da distância dele a deixando subitamente desconfortável, as palavras dele fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ela não conseguia ver a expressão dele sob a luz fraca do corredor. Mas na voz havia irritação. E algo mais que ela não conseguia identificar. Algo que não soava como o Marco que ela conhecia. E agora ela estava sozinha com ele. Tome cuidado com o homem de duas caras. Ele a machucará se você deixar. Ele estaria bravo? Por que a estava confrontando daquele jeito? Em um prédio vazio em que só estavam eles dois? Ela recuou. Ele avançou. Não fuja de mim, Clara. Você está sempre fugindo de mim. Marco, ouça. Ela apoiou a mão na parede, tateando à procura do interruptor que sabia que estava ali em algum lugar. Ela o encontrou com um suspiro de alívio e acendeu a lâmpada, a luz inundando o corredor. Marco recuou, enfiando as mãos nos bolsos e olhando para ela. Ele parecia triste. Sei que está hesitante em me dar uma chance porque acha que sou uma espécie de conquistador. Ele deu um sorriso que zombava de si mesmo. A verdade é que já fui mesmo, mas eu realmente gostaria de ganhar a sua confiança. Os ombros de Clara se curvaram. Mas pelo amor de Deus, Marco, um corredor escuro não é o melhor lugar para fazer isso. Ele pareceu um pouco confuso. O quê? Você me conhece. Não achei que fosse assustar você. Ele se encostou de lado na parede. Toda vez que tento falar com você, você sai correndo antes que eu possa dizer 3 palavras. Clara o examinou, vendo a vulnerabilidade no rosto dele. Ele havia tentado uma provocação, mas soara falsa, porque realmente era assim. A verdade era que se sentia magoado pelo modo como ela o vinha tratando. Clara respirou fundo, relaxando, uma pequena sensação de culpa vibrando dentro de si. Ele tinha razão. Ela sabia que Marco queria falar com ela e vinha fazendo de tudo para evitá-lo quando via que ele se aproximava. Só faltava se esconder atrás dos móveis. Nada legal. Marco podia ser muitas coisas, mas nunca tinha sido indelicado com ela. Ela precisava ser sincera com ele. Devia isso a ele. Desculpe, Marco, você está certo. É que... Clara desviou o olhar. Como poderia explicar para ele?
Uma amizade acabou se transformando inesperadamente em algo mais... Bem, eu... Não está mais solteira? Clara franziu a testa. Jonah não fizera nenhuma promessa nesse sentido. O coração dela se agarrava à possibilidade de que ele um dia a deixasse ver o seu rosto. É complicado, mas não estou mais interessada em sair com outras pessoas. Marco afundou ainda mais as mãos nos bolsos, assentindo, uma expressão de decepção no rosto. É um cara de sorte. Ele sabe disso? Clara duvidava que Jonah descrevesse a si mesmo como um cara de sorte, mas esperava do fundo do coração que ele se sentisse tão feliz quanto ela naquele relacionamento, o que quer que fosse aquilo que tinham. Em vez de falar sobre coisas que nem ela mesma entendia ainda, apenas assentiu. Obrigada, Marco. Ele suspirou e se afastou da parede. Tudo bem. Agora que você partiu o meu coração, o mínimo que posso fazer é levá-la para casa. Ele se aproximou dela e ofereceu seu braço. Clara sorriu. Marco podia estar decepcionado porque ela não queria sair com ele, mas duvidava muito que seu coração estivesse partido. Tem certeza? Total. Vamos. Clara e Marco falaram sobre a apresentação que fariam em breve enquanto ele a levava para casa, a ligação entre eles subitamente mais fácil. Ele era um cara legal e ela se sentia culpada por tê-lo julgado tão mal. Marco podia ser um conquistador, mas também tinha um lado sensível e um dia encontraria uma mulher que o faria assumir um compromisso com ela se ele assim desejasse. Além disso, a vida sentimental dele não era da sua conta. Clara não sentia por ele nenhum oitavo da atração que sentia por Jonah, mesmo através de um muro de pedras. Mas a situação com Marco a fizera pensar em como dispensara outros bailarinos do seu grupo do mesmo jeito que o havia dispensado. Ela havia julgado os outros precipitadamente porque costumava se sentir julgada. E sim, as garotas podiam ser fofoqueiras, mas talvez fosse ela que não havia se esforçado para tentar fazer amigos. Ela que sempre ia embora depressa, que evitava atividades sociais sempre que ouvia algo sendo planejado. Talvez ela pudesse assumir parte da culpa. Talvez fosse bom um pouco de autoavaliação com respeito às amizades que poderia ter tido se tivesse se esforçado um pouco mais. E jurou mudar sua atitude com relação a esse assunto. Quando Marco a deixou em seu apartamento, ela agradeceu novamente e acenou enquanto o via se afastar. Como poderia ter pensado, mesmo que por um instante, que a vidente estivesse falando de Marco? Se é que havia alguma credibilidade nas palavras de Madame Catuar, o único homem que tinha o poder de machucá-la verdadeira e irremediavelmente era Jonah. Um pequeno calafrio percorreu sua espinha. Ah, não. Ela pensou com tristeza. Faça com que eu esteja errada sobre isso. Seu celular começou a tocar e Clara o puxou do bolso, o número na tela fazendo seu coração bater mais depressa de nervoso. Alô? Oi, Clara, querida. Aqui é a Jen Lovett. Oi, senhora Lovett. Está tudo bem? Clara havia falado com o pai brevemente uns dias antes, mas ele nem se lembrara do nome dela. Era sempre tão difícil ter a alegria de ouvir a voz dele, mas também a tristeza de ter que explicar toda vez quem ela era. Sim, querida. Está tudo ótimo. Seu pai está aqui e quer falar com você. Clara acabara de entrar em seu apartamento e agora estava parada do lado de dentro da porta, seus batimentos acelerados. Mesmo? A senhora Lovett riu. Mesmo. Ela ouviu um ruído discreto e então a voz do pai ao fundo. Eu disse que poderia ter ligado eu mesmo. Não sou um inútil. Ah, pare de ser chato.
Sua filha está na linha esperando para falar com você. Clara? Lágrimas encheram os olhos da garota. Oi, pai. E aí, pequena bailarina? Como está a minha garota? A emoção foi tanta e invadiu o peito de Clara tão de repente que ela deixou escapar um soluço. Estou bem, pai. É tão maravilhoso ouvir a sua voz. Ela se esforçou ao máximo para se recompor. A última coisa que queria era que o pai ficasse triste naquela rara ocasião em que sua mente estava lúcida. Mas ao ouvi-lo dizer o seu nome, constatar que ele sabia quem era ela, era bom demais. Tenho tanta coisa para lhe contar. Seu pai riu. Comece pelo mais importante. Sabe que gosto de ir logo para a parte boa. Clara deu uma risada misturada com soluço. Tudo bem, então. Clara respirou fundo e depois soltou o ar devagar. Estou apaixonada. Houve um breve silêncio e então seu pai perguntou. Ele é um homem bom? É. Ela respondeu sem hesitar. Ele é muito bom, pai. Como você. É gentil e corajoso e se importa com os outros. Clara parou um instante, querendo resumir a sua situação com Jonah para o pai de um jeito que revelasse o que era importante, mas sem entrar em detalhes. Clara tinha plena noção do tempo no que se referia às conversas com o pai. Ele fora sincero ao dizer que sempre preferia ir logo ao que importava, mas agora essa era uma necessidade. O tempo deles era limitado e ela estava atenta a cada segundo. Mas ele não acredita em si mesmo tanto quanto eu acredito, pai. E temo que no fim ele não me permita amá-lo como merece ser amado. Às claras, em público, diante de todos, sem culpa. Ele disse. Isso é complicado. Se ele não tem fé em si mesmo, dificilmente terá fé em você. Ele a machucará se você deixar. Eu sei, pai. É isso que me preocupa. Então não deixe. Clara deixou escapar uma risada e lágrimas. Seu amado pai tinha tanta fé nela que achava que ela podia fazer qualquer coisa, convencer qualquer um, ter o mundo em suas mãos. Amo você, pai. Amo você também. Você é extraordinária, pequena bailarina. E esse rapaz também deve ser extraordinário de muitas maneiras se conseguiu conquistar seu coração. Ele é, de verdade. Gostaria tanto que você o conhecesse. Eu também gostaria. Sinto sua falta, querida. Houve uma pausa. Quer ir ao zoológico amanhã? Sei que adora girafas, pequena bailarina. Clara sentiu um aperto no peito, a dor ricocheteando dentro de si. Quero, pai, disse com um fio de voz. Eu adoraria. Ela ouviu uns ruídos e então a voz da senhora Lovett surgiu ao telefone. Desculpe, querida. Gostaria que ele tivesse conseguido conversar mais tempo com você. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Clara e ela a enxugou enquanto sorria. A felicidade misturada com tristeza era quase pesada demais para suportar. Tudo bem, senhora Lovett. Sou muito grata por aqueles poucos minutos. Obrigada por ter me ligado. Sem problema, querida. Fique bem. Ela desligou e se sentou no sofá por uns minutos, ainda com um sorriso no rosto enquanto várias outras lágrimas escorriam por suas bochechas. Sentirei sua falta, disse para si mesma, sua voz ecoando em seu pequeno apartamento no subsolo. Quantos momentos como aquele ela ainda teria? Quanto tempo até ele se esquecer dela de vez? Depois de um minuto, ela se levantou e saiu.
Precisava sentir a brisa no rosto, olhar para o céu e lembrar a si mesma que havia beleza e alegria e magia e mistério neste vasto mundo e que jamais se esqueceria disso, mesmo se estivesse magoada. Principalmente nesse caso. Era uma noite bonita, límpida e silenciosa, 1 milhão de estrelas feito pedacinhos de diamantes espalhados pelo céu. Clara olhou para a casa da senhora Guillot, mais adiante no quarteirão, mas a luz da varanda estava apagada e não havia nenhuma outra vindo da sala de estar. Ela se lembrou de quando, dias atrás, vira Jonah no noticiário sentada na sala da senhora Guillot, e um sorriso surgiu em seus lábios. Jonah. Clara se sentou no muro de tijolos perto da entrada do seu edifício. Ele deve ser extraordinário de muitas maneiras se conseguiu conquistar seu coração, pequena bailarina. Ah, sim, ele era. Enquanto olhava na direção da varanda da senhora Guillot, o lugar onde ouvira falar pela primeira vez sobre a fazenda Windale, sobre Angelina Lorraut, sua mente cansada e emocionalmente sobrecarregada começou a divagar. Era bom deixar os pensamentos vagarem e girarem livremente. Suas experiências, as histórias intrigantes e as informações que conhecera nos últimos meses se misturavam e ela permitia que isso acontecesse, sem parar para examinar nada, apenas deixando que as palavras e as lembranças rolassem à vontade em seu cérebro. Angelina e John, ela e Jonah, o mistério, a maldição, o enigma. Graça maravilhosa, como é doce o som. Eu apenas me arrependo. Fiz disso minha carreira aqui atrás deste muro. Se Angelina ficou aqui, foi por causa dele, do soldado. Uma vaga ideia começou a se formar, mas fora de seu alcance, tão nebulosa quanto a neblina matinal. Ela deixou que as coisas seguissem seu rumo, sem tentar agarrar aquele pensamento. A carta. A traição de John. Graça maravilhosa, como é doce o som. Minha mãe não sabia ler, mas cantava como ninguém. Clara arregalou os olhos ao se levantar, piscando confusa para a rua silenciosa à sua frente. Ela não sabia ler. A mãe da senhora Guillot não sabia ler. Clara pegou o telefone e ligou para Jonah. Clara. Jonah. Oi. Ei, o que foi? Parece triste. Clara balançou a cabeça. Não. Quer dizer, falei com meu pai, mas foi ótimo. Acabei ficando triste também, mas estou ligando por outro motivo. O quão comum era para os escravos saber ler? Ler? Eu imagino que... raro. Por quê? Clara andava de um lado para o outro, um pensamento ganhando forma em sua mente, informações se repetindo, se formando. A família de John entregou a Angelina a carta que ele havia escrito, certo? Pelo que eu saiba, sim. A família dele teria aprovado o relacionamento dele com Angelina, uma família rica do sul? Ele se calou por um instante, sem dúvida pensando. Não. Não é? E qual era a chance de Angelina saber ler? Ele ficou em silêncio de novo. Provavelmente muito pequena. Mas e se... Ah, meu Deus, Jonah! E se eles mentiram sobre o conteúdo da carta? Ela não teria como saber, não é? A empolgação fazia o coração de Clara bater mais rápido. Ela sentia um frio na barriga. Sentia que estava certa sobre isso. Talvez você esteja certa, mas como provar isso? A carta. Precisamos da carta. A carta já era faz tempo, Clara. Ninguém jamais a encontrou. Se a família dele mentiu sobre a mensagem, provavelmente deve ter ficado com ela. A animação de Clara diminuiu e seus ombros se curvaram.
Mas eles podem ter deixado a carta com Angelina, achando que não importava, já que ela não sabia ler e que ninguém próximo dela tampouco saberia. Talvez, mas se fizeram isso, a própria Angelina provavelmente jogou a carta fora. Acredite em mim, se essa carta existisse, estaria na pasta do meu irmão. Droga! Clara deixou escapar um suspiro de decepção. Você provavelmente tem razão. Mesmo assim, a ideia de que havia encaixado várias peças do quebra-cabeça persistia. Talvez não conseguisse provar aquilo, mas Clara acreditava que estava certa, e tal possibilidade era ao mesmo tempo empolgante e terrivelmente trágica. Eles tinham mentido para Angelina, roubando dela o que restava de esperança. Eles tinham planejado chantagear John para que se casasse com Astrid assim que voltasse da guerra, ameaçando a segurança de Angelina, a vida dela. Como deve ter sido fácil. Uma dor lancinante atingiu o coração de Clara. Vamos fazer o seguinte. Vou dar uma olhada no sótão amanhã, tudo bem? Para ver o que consigo encontrar. Faria isso por mim? Eu faria praticamente qualquer coisa por você. A voz dele de repente resoluta, seu tom tão sério que deixou Clara sem fôlego. Praticamente. Ela notou a cautela, mas se encheu de alegria mesmo assim. Tinha conseguido um talvez dele na noite anterior ao perguntar sobre a luz de velas. Talvez. Que bela palavra quando tudo que conseguira antes foram nãos e nuncas. Talvez você possa vir aqui amanhã à noite. Não tenho que acordar cedo na manhã seguinte. Embora Clara precisasse dormir porque tinha ensaio logo cedo no dia seguinte e a temporada de apresentações já estivesse para começar. Ela precisava estar descansada para o ensaio. Eu deixarei as luzes apagadas. Jonah hesitou só um instante. Não, Clara. Acho melhor não. Ainda não. A decepção que atingiu Clara foi pequena e passageira. Na verdade, ela só queria vê-lo. Ou melhor, senti-lo. Ela só queria estar com ele, mas se isso significava que ela teria que esperar por ele por enquanto, tudo bem. Entendo, Jonah. Ela notou o sorriso na voz dele quando perguntou sobre como tinha sido o dia dela, e então começaram a falar sobre as coisas mundanas e também sobre as importantes. Sobre coisas que os casais conversam, os pequenos detalhes de suas vidas que só dividem um com o outro. Ela contou a Jonah sobre a conversa que tivera com o pai, e ele pareceu feliz e triste por ela. Clara olhava para o céu escuro, mas fechou os olhos para permitir que a voz aveludada do seu apanhador de desejos enchesse o seu ouvido e o seu coração. No entanto, em algum lugar de sua mente, aquele tic-tac se tornava mais alto, mais forte, mais insistente. Capítulo 29. Está esperando uma encomenda? Myrtle perguntou. Isto estava na sua caixa postal. Jonah se virou para ela de onde estava, parado diante da pia, lavando a louça que usara no almoço. Myrtle colocou um pacote pequeno sobre a bancada enquanto Jonah secava as mãos. Ele olhou a etiqueta. O item vinha de Kansas. Ah! Era o carregador que havia comprado no eBay. Sim. Obrigado. Myrtle olhou para ele desconfiada. O que foi? Vi Clara indo embora outro dia de manhã. Jonah sorriu. Não pôde evitar. Seu rosto ficou tão radiante quanto o sol da manhã só de ouvir o nome dela e por que ela deixara a cama dele naquela manhã. Ele tentou sem sucesso disfarçar, pigarreando e olhando para o teto como se pudesse desviar seus pensamentos dela. Ela veio fazer uma visita. Ficou tarde
estava cansada. Aham. Não nasci ontem, Jonah Chamberlain. Rugas de preocupação surgiram no rosto dela, que chegou mais perto, ajustando as lentes grossas. Ouvi você sair do seu quarto horas antes dela. Sim, e daí? Myrtle esticou uma mão hesitante e Jonah instintivamente recuou, virando o rosto desfigurado para o outro lado, para longe do toque dela, se encolhendo. Myrtle parou, mas então aproximou seus dedos devagar, como alguém que estica a mão para oferecer consolo a um animal ferido. Jonah a observou, imóvel desta vez, enquanto ela roçava os dedos em sua bochecha coberta por cicatrizes. Ele soltou o ar e fechou os olhos ao sentir outra pessoa tocar aquela parte arruinada do seu corpo pela primeira vez desde que deixara o hospital. Você precisa deixar que ela o ame por inteiro. Ele recuou e virou o rosto, os dedos dela ficando no espaço vazio que surgiu entre eles. E se ela não puder? E se ela puder? Eu não sei, Myrtle. E se ela puder, mas eu não for capaz de lhe dar a vida que ela merece? Jonah se voltou para o outro lado e observou a claridade do dia através da janela. Tenha fé em você, meu garoto. Mas disso você já sabe. Você precisa ter fé em si mesmo. Ele se virou para ela outra vez, a felicidade que o inundara instantes atrás, agora se transformando em dúvidas. Talvez não tenha a ver comigo, Myrtle. Esta cidade... Diabos, o mundo como um todo não vai me aceitar só porque eu decidi voltar. Sempre tem a ver com você, Jonah. Sempre teve a ver com você. O mundo reagirá do jeito que reagirá. Não importa. Acredite no seu valor e o mundo não terá importância. Não acho que consiga fazer isso, murmurou ele. Consegue, querido. E se precisar de alguém que o leve pela mão, tem a velha Myrtle aqui. Talvez eu o faça dar de cara com uma árvore antes de ajudá-lo a entrar nesse mundo, mas estarei lá ao seu lado. Jonah riu, o amor por ela enchendo seu coração. Obrigado, Myrtle. Myrtle assentiu com um sorriso enquanto pegava as compras do mercado, que havia trazido junto com a correspondência, e começava a tirar as coisas do saco de papel. Jonah pegou o pacote, desembrulhou o carregador e parou em seu quarto, onde o conectou ao celular de Amanda Kershaw antes de vestir suas roupas de corrida. Enquanto corria por entre as árvores, dando sua tradicional volta pelas cabanas, sentiu uma paz, uma espécie de alegria desconhecida tomando conta do seu corpo. Ele começou a recitar os nomes das vítimas que haviam morrido naquele dia nos degraus do tribunal, as vidas pelas quais ele se sentira responsável por tanto tempo, mas que continuavam se afastando dele. Ele tentou lembrá-los, começando pelo início, o primeiro nome da lista que achou que estivesse tatuado em sua mente, mas não conseguia manter o foco. Se perdia uma certa paz, tentando ganhar espaço, abrindo caminho à força entre os nomes que flutuavam para longe. Era quase como se aqueles nomes fossem criaturas vivas e pulsantes que quisessem se libertar, sumir nas nuvens do céu, como se talvez o fato de ele se agarrar a eles os mantivesse aprisionados feito ele mesmo. Jonah corria por aquele caminho havia tantos anos pronunciando mentalmente aquelas mesmas sílabas, mas agora subitamente havia espaço para mais. De repente, havia tanto espaço que Jonah não sabia o que fazer com ele. O que ele sabia era que estava apaixonado, desesperada e irremediavelmente apaixonado. Clara.
O nome dela ecoava dentro dele, e ele ergueu o rosto para o sol e encontrou os raios suavizados que atravessavam as copas das árvores. Clara. Linda e atenciosa Clara. Justin teria gostado muito dela. Ela era tão generosa, tão determinada a reparar um erro, que na verdade não tinha nada a ver com ela. Tudo tinha começado com ela. Tudo de bom que havia acontecido com ele nos últimos meses tinha sido porque Clara aparecera aquele dia no muro que chora. Sim, ele se apaixonara por ela, mas era mais que isso. Ele buscara o perdão e fora perdoado, fizera o bem para algumas pessoas que precisavam de ajuda, encontrara amigos nos integrantes dos Anjos. Ele estava decepcionado por não poder mais patrulhar as ruas com eles agora que a mídia estava tentando transformá-lo em notícia. A menos que... Jonah levou a mão à pele nua de seu rosto, deslizando a palma pelas cicatrizes. A menos que tomasse coragem e tirasse a máscara. Talvez. Mais uma vez, aquele mundo pequeno e ao mesmo tempo enorme. Jonah fez uma parada, jogando os cabelos encharcados de suor para trás e andando devagar em círculos diante da entrada principal do solar. Examinou a varanda, vendo em sua mente uma cadeira de balanço e um homem sentado nela, balançando uma garotinha em seu joelho. Angelina. Será que Robert Chamberlain a havia ensinado a ler? Ou teria permitido que ela continuasse analfabeta? Será que a tinha visto apenas como uma escrava que por acaso tinha o seu DNA? Ele prometera a Clara que vasculharia o sótão para ver o que encontrava. Duvidava muito que pudesse achar uma carta datada de 1861, mas procuraria mesmo assim. Por ela. De volta ao seu quarto, havia uma luz verde acesa no celular. Ainda conseguia carregar. Ele abriu o aparelho, passando diante da janela enquanto a tela acendia. Sem senha. Aquilo tornava tudo mais fácil. Aqueles celulares antigos tinham senha? Ele não conseguia se lembrar. Amanda tinha algumas mensagens de texto e ele foi abrindo uma de cada vez. Uma de sua mãe. Ele imaginou a mãe cega usando algum tipo de recurso que transformava a fala em texto escrito enquanto tentava contatar a filha geniosa. Ele ficara feliz ao receber um aviso de Neil McMurray, da empresa de reparos que havia contratado para ela, informando que a casa dela estava em reforma naquele instante e que os novos móveis e eletrodomésticos estavam sendo providenciados por um decorador indicado por Neil. A senhora Kershaw merecia paz, algum conforto na vida. Havia outra mensagem de um contato identificado apenas como K, e Jonah a abriu e rolou a tela. Havia vários. Venha me encontrar e... É quinta-feira. A que horas estará lá? E então, no topo, havia um endereço. Seria algum tipo de venda de drogas? Ou talvez estivessem combinando serviços de prostituição. Ele sabia que Amanda Kershaw tinha participado de várias atividades desagradáveis em troca de uma dose. Ele tinha falado sobre isso, inclusive os detalhes sinistros, diante de uma sala cheia de testemunhas no tribunal. Ele tinha vislumbrado a vergonha dela, o arrependimento. Ele havia revelado cada erro repugnante dela para criar dúvida razoável. Sei que algumas pessoas o culpam, mas eu? Não, nunca culpei você. Não foi você que a matou. E de todo modo, pelo que eu soube, você pagou o preço. As palavras da senhora Kershaw voltaram à sua mente, inundando a sua alma feito um bálsamo. Misericórdia. Jonah respirou fundo e abriu outra mensagem, afastando o celular em choque ao ver o número do seu irmão. Não havia um nome ligado à mensagem, mas ele conhecia muito bem o número.
Era um número que ele tinha evitado naqueles últimos dias, deslizando o botão de recusar enquanto seu telefone tocava e tocava. Justin. Mas que diabos era aquilo? A mensagem era curta. Justin pedia várias vezes que ela fosse encontrá-lo, ou ao menos retornasse suas ligações. Ela nunca respondera por mensagem de texto. Se havia ligado de volta para o seu irmão, e por qual motivo, Jonah não fazia ideia, pois o histórico de ligações dela só ia até uma semana antes da data de sua morte. Seus nervos vibravam, a sensação de que algo estava errado, de que ele tinha sido deixado no escuro e de que descobrir a verdade seria doloroso. Controle-se, disse ele em voz alta, forçando a si mesmo a entrar naquele estado de indiferença adotado tantas vezes ao lidar com casos perturbadores. Relaxe e foque em todas as informações disponibilizadas a você em primeira mão. Depois de olhar as mensagens de texto, ele abriu a pasta de fotos e seus olhos se arregalaram. Por um instante, ficou apenas piscando, pasmo, enquanto sua mente tentava acompanhar o que os olhos viam. Sexo. Muito sexo. Ele sentou na cama, deslizando o dedo pela tela minúscula, olhando o que obviamente eram imagens da própria Amanda Kershaw, com diversos homens em várias posições sexuais. Parecia que a maioria das fotos tinha sido tirada discretamente nos momentos em que os homens estavam no ápice da paixão, na falta de uma palavra melhor, ou de um ângulo em que não podiam ver o celular que ela sem dúvida segurava. O que diabos era aquilo? Jonah parou de rolar a tela quando viu um rosto familiar. Puta merda! Aquele era... Ele estreitou os olhos, trazendo o aparelho mais para perto. Aquele parecia... Ele não tinha certeza. A foto estava borrada e tinha sido tirada de um ângulo estranho, mas ele podia jurar que era o juiz Rowland, o homem que julgara o caso de Murray Ridgely. Jonah passou os dedos pelos cabelos, segurando o couro cabeludo por um instante enquanto sua mente disparava. Quando abriu uma das fotos individuais, viu que Amanda havia nomeado a imagem com a inicial do primeiro nome e o sobrenome. Todas as fotos estavam assim identificadas, até aquelas de homens que ele não reconhecia. Ela guardara provas de cada interação sexual com esses homens, cada imagem com um nome e uma data. O que era aquilo? Será que Amanda Kershaw pretendia chantageá-los? Totalmente confuso, com o estômago revirando de ansiedade, Jonah rolou a tela até as últimas fotos, parando imediatamente ao reconhecer outro rosto. O choque o atingiu. O cheiro ácido do próprio suor penetrou em suas narinas. Puta merda. Era Murray Ridgely, o homem acusado de ter estuprado Amanda e tentado matá-la. Mas as fotos contavam outra história. As fotos revelavam que, sem dúvida, ela estivera com ele de livre e espontânea vontade. Pelo menos em algum momento. Ela havia mentido em seu testemunho. Por quê? Jonah abriu novamente as mensagens de texto, voltando a um endereço no início da conversa com o desconhecido K. Ele não reconhecia o nome da rua, nem sabia por que a palavra vórtice estava escrita logo depois, mas pegou o seu celular e digitou o local no GPS. Parecia uma área industrial de Nova Orleans e ficava a apenas 20 minutos de distância de onde Jonah se encontrava. Já fazia quase 9 anos que aquela mensagem tinha sido enviada, e a probabilidade de que ir até o endereço não levasse a nada era grande, principalmente se fosse algum depósito vazio onde ela encontrara um traficante. Mas era quinta-feira, então ele sabia aonde iria. O ronco do motor de sua moto diminuiu até ficar em completo silêncio,
e Jonah aproveitou o momento para olhar à sua volta antes de passar a perna devagar por cima do assento, tirar o capacete e vestir a máscara. A noite estava fria e parada, e um cheiro metálico enchia o ar. O enorme edifício à sua frente, que um dia fora uma espécie de armazém de despacho, estava escuro e deserto, ou pelo menos era isso que ele achava, até ver uma luz se mover lentamente diante de uma das janelas, como se viesse de um corredor mais à frente, uma luz que escapava por debaixo de uma porta por um breve instante. Ele caminhou na direção do prédio, olhando ao redor. Não havia outros veículos no estacionamento, mas se apurasse os ouvidos, poderia jurar ter ouvido música vindo de algum lugar próximo, o ritmo constante de um baixo ressoando em seu corpo e acompanhando os batimentos acelerados do seu coração. Ao chegar na entrada, bateu a porta pesada de metal, 3 batidas fortes que ecoaram no vazio. Ele não esperava de fato que alguém fosse atendê-lo, então, quando a porta se abriu instantes depois, Jonah se assustou e recuou quando um homem forte de longos cabelos negros presos num rabo de cavalo apareceu no vão da porta. Ele olhou para Jonah, cumprimentando com um movimento de cabeça enquanto examinava a sua máscara. Senha. Merda. Mas então se lembrou da palavra aleatória escrita debaixo do endereço. Da última vez que estive aqui era vórtice. O homem ergueu a sobrancelha. Cara, isso foi há anos. Nem usavam máscaras naquela época. Ele apontou com um gesto de cabeça para o rosto oculto de Jonah. Quem convidou você? Roland. O homem estreitou um pouco os olhos e então assentiu, abrindo mais a porta para que Jonah pudesse passar. Divirta-se. Algo no tom do segurança fez Jonah parar, mas então ele retribuiu o cumprimento e entrou no edifício escuro. Ei, ei! Chamou o cara, olhando para o estacionamento. Se aquela for a sua moto, pare aqui dentro da próxima vez. Jonah não se deu ao trabalho de responder e continuou caminhando pelo corredor iluminado apenas por luzes fracas ao longo do rodapé. O som do baixo aumentou, a música pulsando ritmada enquanto as luzes piscavam em alguma sala logo adiante. Jonah sentiu que estava entrando em um sonho, ou talvez um pesadelo, algo sombrio e desconhecido que já parecia desconectado da realidade. As de primeira estão ali hoje. O homem disse, assustando Jonah ao passar por ele. O homem usava uma máscara preta e branca meio distorcida que Jonah não teve a chance de olhar o suficiente para identificar antes que o sujeito continuasse se afastando. Jonah caminhou na direção que o homem havia indicado e empurrou a porta que levava à sala com luzes piscantes. Havia 4 grupos diferentes, com mulheres nuas ou seminuas no centro de cada um deles e homens realizando atos sexuais com elas, alguns grupos um de cada vez, em outros, vários ao mesmo tempo. Jonah ficou atordoado por um instante, seus olhos indo de um lado para o outro, absorvendo aquela cena. Uma orgia de máscaras? Algum tipo de clube do sexo exclusivo? Quando seus olhos se acostumaram com a luz fraca, ele notou que as garotas eram muito jovens, talvez não menores de idade, mas não muito mais velhas que isso. E todas pareciam drogadas, sem estarem necessariamente se divertindo com o que lhes acontecia, mas também sem protestar. Jonah se sentiu enojado, confuso. Aquele lugar, a iluminação suave e as paredes de um vermelho vivo. Era o local das fotos encontradas no telefone de Amanda Kershaw. Ela tinha sido uma daquelas garotas. Ela havia fotografado tudo, obviamente antes de os homens começarem a usar máscaras como agora.
dava para ver como teria sido fácil puxar discretamente um celular do bolso do roupão de seda como o que usava a ruiva parada num canto, para tirar uma foto, registrar o que havia acontecido. Junte-se a nós. Uma mão deslizou pela cintura de Jonah, descendo para a sua virilha e então se afastando quando uma loira passou por ele, com olhos turvos e semicerrados e 3 homens mascarados a reboque. Jonah esperou que eles passassem e se virou, deixando a sala e indo na direção oposta àquela pela qual entrara. Ele passou por várias salas, de onde chegavam sons de música e sexo, sons de prazer e do que ele imaginou que fosse dor. Ouviu barulhos que não conseguiu identificar, o som de um chicote, talvez, de correntes sendo arrastadas pelo piso de concreto. Começou a andar mais rápido pelo labirinto escuro, finalmente encontrando uma porta dupla de metal que empurrou e abriu, saindo no estacionamento dos fundos, seus pulmões ardendo a cada respiração. O que diabos era aquilo? E o que Murray Ridley tinha a ver com aquilo? E o juiz Rowland? E o seu próprio irmão, talvez? Sua mente girava em milhões de direções distintas, e ele queria respostas. Respostas que sabia que encontraria no telefone de Amanda se conseguisse descobrir como as provas se encaixavam. Jonah deu a volta no edifício, indo na direção de sua moto, e pegou o celular de Amanda. Ele rolou as mensagens até o texto identificado apenas como K e ligou para o número enquanto caminhava a passos largos até a motocicleta. Uma mulher atendeu no segundo toque. Residência dos Knowles, em que posso ajudar? Puta merda. Knowles. Ele conhecia bem o nome, porque aquele era o homem que o havia contratado para trabalhar em seu escritório de advocacia e lhe dado as boas-vindas. Capítulo 30. Novembro de 1861. Angelina entrou na sala de estar onde havia sido chamada, com o pano de prato ainda nas mãos. O cheiro doce de levedura do pão que assava a acompanhou desde a cozinha. Pois não, Sra. Chamberlain? A Sra. Chamberlain se levantou de onde estivera sentada, e o homem ao seu lado também ficou de pé. Ele se virou e Angelina piscou, confusa. Ele parecia John, só que mais magro, a ponte do seu nariz mais estreita, seus olhos mais fundos nas órbitas. Mesmo assim, a semelhança fez seu coração saltar no peito, e ela segurou com mais força o pano de prato em suas mãos. Angelina, este é o Sr. Lawrence Whitfield. Ele trouxe correspondência para você. Correspondência? Angelina sussurrou, um tremor de esperança e de medo percorrendo seu corpo. Seria de John? E se fosse, por que exporia o relacionamento deles escrevendo diretamente para ela? Não era seguro. O Sr. Whitfield exibiu um sorriso discreto e deu alguns passos até onde ela estava parada enquanto tirava a carta do bolso. Meu irmão, John, pediu que eu lhe entregasse isto. Veio junto com a correspondência da nossa família. Angelina esticou a mão para pegar a carta, mas Lawrence puxou o papel de volta. John explicou que você não sabe ler. Ele pediu que eu lesse para você. Os olhos dela encontraram os dele, seu coração pulsando descontrolado. Ela não sabia como interpretar a expressão daquele homem, daquele estranho, e se sentia tão consumida pela ansiedade que, por um instante, tudo o que conseguiu fazer foi olhar fixamente para ele. Tudo bem. Obrigada, senhor. O Sr. Whitfield desdobrou a carta e Angelina sentiu um sopro de alegria subir por sua garganta quando viu a caligrafia. Ela engoliu a empolgação com esforço, esperando enquanto o Sr. Whitfield colocava os óculos. Aquela caligrafia,
as letras pequenas e precisas combinadas com outras maiores e mais espaçadas. Ela já conhecia o estilo da época em que se encontravam na garagem de barcos. John costumava levar a correspondência para adiantar o trabalho enquanto esperava por ela. Durante horas, algumas vezes, dependendo de quando ela conseguia escapar. E ela já havia lançado um olhar para os papéis sobre os caixotes velhos que ele usava como escrivaninha. Ao ver aquela caligrafia, a saudade a invadiu, com o grande alívio de saber que ele estava vivo. Ileso. Ah, como ela o desejava! Como havia orado pela segurança dele! Como havia desejado febrilmente a notícia de que ele estava voltando para casa. Para ela. Angelina, leu o Sr. Whitfield. Escrevo esta carta arrependido e sabendo que minhas palavras a magoarão. Mas preciso ouvir o meu coração. O tempo que tenho passado longe de você me fez ver as coisas com uma clareza absurda. Nossos encontros foram prazerosos, mas não têm futuro. Quando voltar para casa, eu me casarei com Astrid. Certamente você compreende que não poderia ser de outro modo. Você tem que aceitar seu lugar no mundo, Angelina. Só assim terá uma vida satisfatória. Cordialmente, John. O Sr. Whitfield pigarreou e dobrou a carta devagar. O coração de Angelina tinha ficado pequenininho durante a leitura e agora ela sentia um peso na boca do estômago. A tristeza a esmagava. Ela ergueu os olhos lentamente para a Sra. Chamberlain, que a olhava com os lábios curvados para cima em um sorriso. Aquilo lhe agradava. Claro que sim. A Sra. Chamberlain esfregou as mãos, como se aquele assunto desagradável envolvendo John e Angelina agora estivesse encerrado e ela pudesse seguir em frente com sua vida. Mas a vida de Angelina havia acabado. Umas poucas linhas tinham destroçado seu coração. Nossos encontros foram prazerosos. Prazerosos. Como aquilo podia ser verdade? Será que a guerra de algum modo o havia convencido de que não valia a pena lutar por ela? Ele dissera que a amava. Saiba em quem confiar e em quem não confiar. O Sr. Whitfield entregou a carta à Sra. Chamberlain e ela pegou o papel e o jogou na lareira e se afastou depressa quando uma fagulha voou e pousou na manga de seu vestido, que pegou fogo. Ela gritou e começou a dar tapas na manga e o Sr. Whitfield foi ajudá-la. Os olhos de Angelina se voltaram para a carta, que havia caído perto da grade, e ela agiu depressa, aproveitando a comoção gerada pela roupa incendiada, e tirou o papel da lareira. Ela o enfiou embaixo do pano de prato que ainda segurava, enquanto a Sra. Chamberlain se virava para ela, as chamas de sua manga agora sendo apagadas. Angelina olhou para a mulher sem expressão. Bem, pode ir, disse a Sra. Chamberlain, olhando de relance para as chamas. Está dispensada. Angelina deu meia volta sem dizer palavra. Caminhou até a porta com as pernas bambas e as palavras sussurradas por Lawrence Whitfield para a Sra. Chamberlain a seguiram pelo corredor. Como vê, Sra. Chamberlain, a imprudência do meu irmão já foi resolvida. Mal posso esperar para brindar a John e Astrid no casamento deles. A pressão na cabeça de Angelina aumentou e as lágrimas que ela segurara na sala de estar agora escorriam por seu rosto. Ela segurou a carta com força, uma minúscula centelha de esperança ainda ardendo dentro de si. Enxugou as lágrimas das bochechas e tentou manter aquela pequena chama viva em sua mente. Amo você. Voltarei para você, está me ouvindo? Ele é um perigo. Perigo e nada mais. Lina! Chamou sua mãe quando ela passou pela cozinha
e ao ver de relance o semblante da filha, o seu próprio perdeu a cor. Lina? Repetiu ela, mais hesitante desta vez. Angelina a ignorou e continuou andando, subindo para o andar de cima e bateu à porta de Astrid, entrando sem esperar pela resposta. Astrid estava sentada diante da janela, lendo um livro, e pareceu surpresa ao ver Angelina entrando. Angelina? O que foi? Angelina esticou a mão com a carta, o papel tremendo entre seus dedos. Pode ler para mim, Astrid? O irmão de John a leu e disse que John não gosta mais de mim. Astrid a olhou por um instante, várias expressões surgindo em seu rosto. Expressões que Angelina estava aflita demais para notar. Astrid se levantou, foi até Angelina e pegou a carta de suas mãos. Ela desdobrou o papel devagar, olhando de relance para Angelina ao fazê-lo, rugas marcando sua testa. Seus olhos se moveram pelas linhas enquanto ela lia, e Angelina prendia a respiração com um nó na garganta. Por favor, diga que eles mentiram, ela pensou, desesperada. Confio em você, John. Sinto muito, Angelina. Astrid disse com delicadeza. Aqui diz o que Lawrence lhe disse. Astrid devolveu a carta a Angelina e chegou mais perto, envolvendo a meia-irmã em um abraço. Angelina desabou, a minúscula chama dentro dela se extinguindo, a esperança morrendo. Ela se sentia vazia, carente, um gemido subindo por sua garganta, mas saindo sem som. É melhor assim, disse Astrid, se afastando e agarrando os braços da outra, seu olhar intenso. É mais seguro. Minha mãe... Você não faz ideia do que ela é capaz, Angelina, quanto ódio ela guarda dentro de si. Se ela perceber que você está... desejando coisas, fazendo planos, ela a machucará, ou machucará sua mãe, ou talvez vocês duas. É melhor assim. Ela repetiu, e Angelina teve a vaga noção de que Astrid tentava convencer a si mesma tanto quanto tentava convencer Angelina, mas estava tão tomada pela dor que não conseguia mais pensar naquilo. Nada importava, nada mesmo, principalmente ela. Principalmente ela. Ela não passara de uma coisa descartável, algo que se podia usar e jogar fora. Sua mãe tinha razão, não havia lugar para o amor na vida de Angelina. E jamais haveria. E Angelina, ela não queria viver sem amor. Ela assentiu, se virou lentamente e deixou o quarto de Astrid, que não tentou impedi-la. Hesitou diante da porta do quarto do pai por um instante antes de entrar. Ela não sentia nada. Ela queria não sentir nada. Quando voltou para o corredor, seu pai surgiu diante dela. O que está fazendo? Ela olhou para ele, seus olhos suplicantes, esperando contra todas as possibilidades encontrar a ternura que costumava haver no olhar dele quando a balançava em seu joelho na infância. Nada, Sr. Chamberlain. Ele estreitou os olhos e olhou de relance para a porta fechada do seu quarto e depois de volta para ela. Bem, então volte para a cozinha, garota. Garota. Ela havia se esforçado para imitá-lo, como os outros Chamberlain que viviam e mandavam naquela casa. Ela tinha se sentado no joelho do pai, escutado as histórias que ele lia para ela. Tinha aprendido a falar como eles e até adotado os mesmos trejeitos para que eles a amassem. Mas sua mãe estava certa. Seus esforços tinham sido em vão. Não importava o que ela tentasse ser. Ela jamais seria. Ele a havia achado encantadora antigamente, talvez por ser uma novidade,
Mas agora ela estava crescida e, para ele, nem tinha um nome. Garota. Ela desviou do homem que engravidara a sua mãe contra a vontade dela, no chão sujo do porão, e desceu a escada devagar. Do lado de fora da casa, a brisa fria tocou sua pele. Ela olhou para a frente, para a plantação de cana-de-açúcar, para as cabeças que se mexiam ao longe, e sentiu um aperto no peito. Um aperto. Se o mundo fosse diferente, talvez ela não se sentisse tão arrasada, não sentisse aquela desesperança enorme e infinita. Se o mundo fosse diferente, ela começaria a caminhar e continuaria caminhando, para além do muro alto de pedras que cercava Wendell, além de Nova Orleans, talvez. Ela iria para algum lugar em que pudesse ser livre para fazer as próprias escolhas e viver a própria vida. Mas aquilo não aconteceria. O tempo que tenho passado longe de você me fez ver as coisas com uma clareza absurda. Quando voltar para casa, eu me casarei com Astrid. Certamente você compreende que não poderia ser de outro modo. Você tem que aceitar seu lugar no mundo, Angelina. Seu lugar no mundo, neste mundo miserável que jamais mudará, era virar pó. Capítulo 31. O quarto do andar de cima era espaçoso e luxuoso, e os pés de Jonah afundaram no tapete grosso ao se aproximar da cama em que o homem estava deitado. Chandler Knowles. Jonah tirou o capacete, aquele que havia mantido na cabeça quando a empregada atendera à porta. Ao ligar, ele lhe dissera que passaria por lá, e ficou surpreso por ter sido recebido imediatamente, com a mulher murmurando que o Sr. Knowles o estava esperando. Os olhos baços do Sr. Knowles perscrutaram o rosto desfigurado de Jonah, e apesar de estar doente e acamado, ele se encolheu com repulsa. Jonah disse a si mesmo que aquela reação era irrelevante. Ele não se importava mais se aquele homem o respeitava ou não. Não se importava se olhava para ele aterrorizado. Eu tentei imaginar o quanto teria sido ruim, disse o Sr. Knowles, a voz chiada e rouca. Ele pigarreou e esticou a mão para o jarro d'água sobre a mesinha de cabeceira, onde também havia vários frascos de remédio. Jonah encheu um copo com água e entregou ao homem, que inclinou a cabeça um pouco para trás para tomar alguns goles. Agora você sabe, disse Jonah, colocando o copo de volta na mesinha. É claro que o cretino poderia ter descoberto muito antes se ao menos o tivesse visitado, se ao menos tivesse aparecido no hospital logo depois da tragédia. Mas seu escritório de advocacia não se manifestara. Não dissera uma palavra. Não mandara nem mesmo uma cesta de frutas. De todo modo, o que poderiam escrever no cartão? Ei, sentimos muito que seu rosto tenha sido atingido pela explosão. Esperamos que goste destas lindas bananas. Encontrei o celular de Amanda Kershaw, disse Jonah. Olhei seu conteúdo. Havia uma cadeira perto da cama, e Jonah a pegou e se sentou ao lado de Knowles, enquanto ele digeria aquela informação. Você quer saber a verdade, imagino. O velho deixou escapar uma tosse úmida. Quanto a mim, suponho que seja natural que um homem queira ter a consciência limpa quando sabe que está prestes a encontrar seu Criador. Não me importo nem um pouco com os seus motivos, mas sim, mereço saber a verdade. O Sr. Knowles grunhiu, um som que parecia ser de concordância. Diga o que já sabe. Assim posso poupar o pouco fôlego que tenho. Fui ao armazém. Ao clube, seja lá o que for aquilo. Ah, sim. Bem,
Achei que deveriam acabar com aquilo depois de toda a confusão. Ele suspirou. Obviamente não me deram ouvidos. Imagino que gostem da adrenalina extra do risco de serem pegos. O que é aquele lugar exatamente? Quem são aquelas garotas? E os homens? As garotas são viciadas e jovens que fugiram de casa que ficam mais do que felizes em conseguir uma dose ou duas. Ele fez uma pausa. Sabia que as pessoas fazem qualquer coisa por drogas? Qualquer coisa. As mulheres dão os próprios filhos em troca de uma dose. Qualquer coisa. As drogas roubam a alma das pessoas. Como se o homem deitado diante de Jonah soubesse como era ter uma alma. A náusea que Jonah sentia aumentou. Os membros são cavalheiros que têm cargos estressantes e trabalham longos expedientes e que desejam extravasar participando de atividades que suas esposas não ficariam nem um pouco felizes de saber que existem. Applegate foi quem começou tudo, muitos anos atrás. Ele escolheu os membros pessoalmente e apenas oferecia uma noite de atividades extracurriculares muito agradáveis, vez ou outra. Jonah observava o homem, processando as informações, se sentindo enojado. Então, basicamente, é um grupo de velhos pervertidos que se aproveitam da fragilidade e da vulnerabilidade de jovens moças que escolheram o caminho errado. Chandler Knowles riu, e por um instante pareceu rejuvenescer, antes que seu rosto se contraísse em outra careta e ele tossisse, dando tapinhas no próprio peito. Cheio de julgamentos. Era uma questão de privacidade, de exclusividade. Murray Ridgely era membro do grupo. O Sr. Knowles fez um som de desgosto. Jamais gostei daquele rapaz. Um rato de olhinhos redondos. Eu disse aos outros que deviam recusar o pedido dele para entrar no clube. Mas seu pai era um figurão do sistema bancário. Alguns membros tinham pegado empréstimos com ele. Ele fez um gesto com a mão, como se aquilo fosse suficiente para Jonah ter uma ideia geral. E certamente era. Jesus. Eles haviam conhecido Murray. Ele tinha sido um deles, feito parte do clube doentio deles, que o tinham aceitado porque seu pai era importante. No entanto, eles não me deram ouvidos. Continuou o Sr. Knowles, suas palavras saindo falhadas de um jeito que dizia a Jonah que tanta falação o estava esgotando. Apenas acabe com isso, velho. Jonah pensou. E de algum modo farei o mesmo. Ele já se sentia enjoado, perturbado, exausto, mas forçou a si mesmo a sair de sua mente para que pudesse absorver as informações, ignorando as ramificações e como tudo isso estava ligado a ele. Ainda não era a hora de pensar nisso. Ficaria para depois. Ele tinha sido advogado, sabia compartimentar e tirar o melhor das informações. O Sr. Knowles ficou carrancudo. E então deu tudo errado. Uma das regras era que ninguém deveria sair com aquelas garotas fora do clube, mas o pequeno rato ignorou. Ele as levava para casa. Ele acabou pegando pesado e estrangulou não apenas uma, mas 2 garotas. Ele gesticulou a mão nodosa. Eram só garotas que tinham fugido de casa, viciadas, mas mesmo assim tivemos que encobrir tudo.
eram só garotas que tinham fugido de casa, viciadas. A pele de Jonah se arrepiou. Uma onda crescia dentro dele e ele tentava contê-la desesperadamente. Murray foi aconselhado, expulso, mas esperou até uma das garotas sair e lhe ofereceu carona. Ele não precisava ser membro do clube para desfrutar os benefícios, não é? Uma das garotas, Amanda Kershaw. Mas ela recuperou a consciência e fugiu antes que ele a machucasse seriamente. E foi então que a merda atingiu o ventilador. Jonah continuava atônito. Não se sentia capaz de formar palavras. O Sr. Knowles tossiu outra vez e então se ajeitou nos travesseiros. Um dos membros do clube era um ex-promotor. Pedimos que ele fosse falar com ela. Ela ameaçou expor todo mundo, disse que tinha provas, mas conseguimos dissuadi-la. Prometemos coisas. Todas as putas gostam de coisas, não é? Ela decidiu cooperar. Concordou em parecer desequilibrada no tribunal. Jonah sentiu um vazio dentro de si. Uma armação. Tudo não passara de armação. E então o escritório se ofereceu para representar Murray Ridgely. Tivemos que fazer isso ou ele nos exporia também. Algo parecido com ira surgiu nos olhos do Sr. Knowles. Se tivessem me escutado e recusado o pedido daquele rato para começo de conversa, nada disso teria acontecido. Nada foi culpa minha. Só entrei nessa para ajudar depois dos acontecimentos. E mesmo assim, esta não é uma confissão na qual deveria assumir a responsabilidade por suas falhas? Jonah se perguntou. Esta não é uma tentativa de purgar sua alma de todos os pecados, seu cretino de merda. O Sr. Knowles suspirou, seu olhar perdido além de Jonah, como se voltasse ao passado. Dissemos que livraríamos a cara dele se ele colaborasse. Dissemos que tínhamos um trunfo, um sujeito jovem e confiante que arrasava no tribunal e que faria tudo parecer verdade. Jonah sentiu uma dor intensa no peito. Ele tinha sido usado, enganado. Tinha sido um peão nas mãos deles e jogado direitinho. Tinha se achado tão esperto, mas não passara de um idiota manipulado. Cego devido ao ego e à presunção. Ele queria rir, chorar e gritar, mas não fez nada disso. Ele realizara um bom trabalho ao fazer Amanda Kershaw parecer desequilibrada, ao convencer o júri. Mas ela havia colaborado. Durante todos aqueles anos, ele vinha carregando a culpa, quando ela tivera plena noção do que fazia. E o que aconteceu depois? Sua voz soou embotada, sem vida. Algo que parecia culpa surgiu nos olhos de Knowles. Mas, para ser sincero, ele não se importava. O olhar de Knowles pousou no rosto deformado de Jonah e depois se desviou. Eles sempre foram um desgraçado imprevisível. Deveríamos ter lembrado disso. O nosso erro foi ter agido como se estivéssemos lidando com uma pessoa equilibrada. Mas Ridgely não era assim. Então Murray Ridgely tinha guardado rancor de Amanda Kershaw, a mulher que lhe havia escapado, e aparecido naquele dia para se vingar. E Jonah fora direto ao seu encontro. E onde entra o meu irmão nisso tudo?
Por um instante o Sr. Knowles pareceu confuso, mas então seus lábios se contraíram. Seu irmão trabalhava na região onde encontrávamos algumas garotas para o nosso clube. Ele ouviu alguns rumores, começou a fazer perguntas. Amanda nos disse que ele havia ligado para ela e pedimos a ela que não falasse com ele. O Sr. Knowles deu de ombros. Não deu em nada. Claro que não deu em nada. Amanda levara um tiro, seu irmão levara um tiro e Murray Ridley explodira a si mesmo. Que golpe de sorte deve ter sido para todos aqueles membros do clube de alto nível. E eles continuavam festejando, como se vidas não tivessem sido destruídas naquele dia. Como se não houvesse inocentes ali. Era apenas um dano colateral o fato de o rosto de Jonah ter sido desfigurado, de a vida dele ter sido arruinada. Jonah se levantou com as pernas bambas. Mais alguma coisa a acrescentar? Direi que você é mentiroso se contar alguma coisa relacionada a essa história. Se eu não estiver morto até lá. O Sr. Knowles o espiou por baixo de suas sobrancelhas brancas e grossas. De repente ele parecia pequeno, murcho, deitado ali em seu leito de morte. Mas Jonah também se sentia pequeno e murcho, vazio por dentro. Ele pensou nas provas que possuía, nas fotos borradas que podiam ser de qualquer pessoa, retiradas do telefone de uma mulher sem nenhuma credibilidade. Graças, em parte, a ele. Seria cômico se não fosse trágico. Se é que vale alguma coisa, gostaria de dizer sinto muito pelo que aconteceu com você. Jonah examinou o moribundo. Não vale nada. Ele se virou e deixou o quarto, passando diretamente pela empregada que corria atrás dele para lhe mostrar a saída. Ele mesmo abriu a porta enquanto ela balbuciava um adeus, seus olhos se arregalando ao ver aquele rosto coberto de cicatrizes antes que ele enfiasse o capacete e desaparecesse na noite. Myrtle! A voz de Jonah ecoou pelos corredores silenciosos de Wendell. Myrtle! Minha nossa! Estou bem aqui! Para que todo esse barulho? Myrtle perguntou, entrando depressa na cozinha, onde Jonah gritava seu nome. Metade do seu cabelo estava trançado, mas a outra metade era uma massa disforme na lateral da cabeça. Obviamente, sua sessão de trançamento de cabelo tinha sido interrompida. Onde você guardou as coisas que a polícia lhe entregou após a investigação? As minhas coisas e as de Justin. Ele levava uma pasta naquele dia. Uma pasta marrom. Myrtle pareceu assustada por um momento, seus olhos parecendo ainda maiores que o normal por trás das lentes grossas, a preocupação transformando o seu semblante. Eu botei tudo numa caixa. Está no closet do andar de cima. Espere. Jonah saiu às pressas da cozinha, subindo a escada de 2 em 2 degraus e escancarando a porta do closet. Jogou para fora os casacos que obstruíam sua visão e puxou várias caixas que continham decoração de Natal e outras besteiras antes de encontrar o que procurava. A pasta de Justin estava na prateleira de cima e Jonah a pegou com cuidado, a tristeza o invadindo. Ele passou a mão pelo couro gasto e macio. Havia grandes manchas de algo que parecia ferrugem. Sangue. Sangue do seu irmão. Jonah engoliu a angústia e abriu o fecho. Havia um maço de papéis lá dentro, algo relacionado a um caso no qual Justin vinha trabalhando, nada que interessasse a Jonah. Sob os papéis, havia um bloco de notas amarelo com os rabiscos e anotações. Ele costumava escrever nesta coisa no tribunal, Jonah recordou.
Ele o havia observado uma vez ou duas, se perguntando o que tanto ele escrevia. Observações para si mesmo, aparentemente. Pensamentos aleatórios e pequenos desenhos. Os olhos de Jonah se moveram para a parte inferior da página. Com uma caligrafia pequena e concisa, seu irmão havia escrito Amanda Kershaw. Sem provas. Perto de tal anotação, havia uma lista de nomes, e Jonah reconheceu alguns do tribunal, incluindo o do juiz Rowland. Homens que seu irmão suspeitava que fizessem parte do clube? Em letras menores, abaixo da lista, havia o nome do escritório de advocacia no qual Jonah trabalhava com vários pontos de interrogação. E ele havia sublinhado 2 vezes as palavras que atingiram o já partido coração de Jonah. Não confiar em Jonah. Largou o bloco de notas e o deixou ficar onde estava, junto com o resto da bagunça que fizera no corredor. Foi caminhando atordoado para o seu quarto. O que foi? Perguntou Myrtle, a voz cheia de preocupação maternal. Mas ele não respondeu. Não podia. O irmão o havia procurado naquele dia porque sabia que havia algo mais sinistro acontecendo nos bastidores, ou que talvez pudesse estar acontecendo, mas em vez de confiar nele, tentara apelar para algum senso de retidão moral. Mas então desistira. Ele desistira e deixara Jonah seguir em frente com sua alegre ignorância. Ele nem dera a Jonah a chance de fazer algo que poderia ter mudado tudo. Eu só sinto que você está escolhendo um caminho, Jonah. Jonah riu, embora fosse um riso vazio. Não, ele tivera muito mais que uma sensação. Muito mais. Ele juntara provas e as guardara para si. Não confiar em Jonah. Jonah fechou a porta na cara de Myrtle, sua voz infantil abafada pela madeira que os separava. Ficou parado sozinho no quarto vazio por um instante, o peito chiando sob o peso da dor, sob a magnitude do que ele tinha acabado de descobrir. Por quê? Por quê? Por quê? Ele caiu de joelhos, segurando a cabeça entre as mãos enquanto chorava. Capítulo 32. Onde você está, Jonah? Clara murmurou para si mesma, enfiando o telefone de volta no bolso depois de ligar mais uma vez para ele e de não ser atendida novamente. O que diabos estava acontecendo? No início, o fato de ele não estar retornando suas ligações a deixara insegura. Ele a estaria dispensando? Mas agora, depois de 2 dias de total silêncio da parte dele, ela estava começando a ficar preocupada. E se algo tivesse acontecido enquanto ele patrulhava as ruas com os anjos de latão? E se ele estivesse ferido? Myrtle saberia como entrar em contato com ela? Clara disse a si mesma que era besteira, mas era difícil se convencer de que ele estava apenas ocupado, quando ela sabia que ele não tinha nada para fazer. A noite de estreia seria dentro de 3 semanas, e ela vinha ensaiando sem parar, mas hoje era o seu dia de folga e ela estava louca de vontade de ver Jonah. Havia dedicado as primeiras horas da manhã a fazer faxina, lavar roupas e ir até a barraca do Sr. Baptiste, onde comprou uma cesta de abobrinhas e até uma abóbora pequena para deixar ao lado do vaso de planta na porta de entrada do seu apartamento. Mas agora o sol havia se posto e ela andava de um lado para o outro dentro de casa, apreensiva demais para se sentar. Chegando à conclusão de que precisava sair ou enlouqueceria, Clara chamou um Uber e decidiu que, enquanto esperava Jonah responder à sua zilionésima mensagem,
tentaria obter uma resposta para a pergunta que não saía de sua cabeça desde que falara com Jonah sobre o fato de Angelina não saber ler. 20 minutos depois, parava diante da loja que visitara 1000 anos atrás. Ou pelo menos era isso que lhe parecia. A loja de Fabienne. Clara suspeitava que ela não levasse muito jeito para a vidência, mas parecia ser especialista em feitiços e maldições e coisas do gênero. Valia a pena tentar, e também desviaria seus pensamentos de Jonah por alguns minutos. Se até ela sair da loja ele não tivesse ligado, iria direto para Windial e o caçaria lá como fizera antes. Esperava que não precisasse chegar a tanto. Quando Clara entrou na loja, Fabienne estava sentada no mesmo sofá em que estivera da última vez que Clara fora até ali, mas agora o bebê que ela ouvira chorando no andar de cima dormia em seus braços. Fabienne ergueu as sobrancelhas. Não dou reembolso. Clara fechou a porta e se virou para ela. Quê? Ela balançou a cabeça. Não quero reembolso. Na verdade... Ela tirou o cartão de crédito da bolsa e o estendeu a Fabienne. Gostaria de outra... leitura. Leitura? Sim, como da outra vez. Fabienne desviou o olhar quando um homem veio dos fundos da loja, sem camisa, com dreadlocks descendo pelas costas. Seus olhos sonolentos se moveram na direção de Clara e depois voltaram a Fabienne. Ele dormiu? Indicou o bebê com um movimento de cabeça. Sim. Fabienne se levantou e percorreu a curta distância até o homem, entregando a ele o bebê enrolado no cobertor. Seus lábios grossos se curvaram num sorriso quando ele olhou para a criança, e então ela se virou e foi para o fundo da sala. Clara ouviu os sons de seus passos subindo a escada. Fabienne se voltou para ela. 2 pelo preço de uma. Hein? Fabienne indicou com a cabeça a cadeira diante do sofá. Era promoção, 2 pelo preço de uma naquele dia que você veio. Esta leitura é de graça. Clara se sentou na cadeira oferecida enquanto Fabienne se posicionava à sua frente. Gentileza sua, obrigada. Tenho uma pergunta sobre... vida após a morte. Fabienne se recostou e examinou Clara. Tudo bem. Clara inclinou a cabeça, pensando na melhor maneira de formular a pergunta. Digamos que uma pessoa morra acreditando em uma mentira. Depois de morta, a pessoa de algum modo conhece a verdade? Você sabe que nunca morri, certo? Clara riu. Já imaginava, mas é que você parece conhecer bem o assunto e talvez queira dar a sua opinião de especialista. Fabienne mexia na borda do sofá, correndo os dedos pelos ornamentos, como se quisesse se certificar de que estavam todos ali. Minha mãe costumava dizer que quando uma pessoa morre, todos os véus se erguem. Então, no além a pessoa consegue enxergar o quadro todo, aquilo que não conseguia ver aqui neste plano. Fabienne deu de ombros. Era nisso que minha mãe e minha avó acreditavam. Ela se inclinou para a frente. Veja bem, o além-mundo é sobre perdão e não dá para perdoar uma pessoa se a verdade não for trazida à luz. Trazida à luz. Uma ideia cruzou rápido a mente de Clara, mas desapareceu depressa demais para ser registrada. Clara assentiu lentamente, pensando no que Fabienne dissera da última vez em que ela havia estado na loja. Se Angelina ficou aqui, foi por causa dele, do soldado.
Clara não conseguia entender por que Angelina ficaria aqui por um homem que havia partido o seu coração, um homem que a havia magoado tanto que a fizera acabar com a própria vida. Mas e se o que Fabienne dissera fosse verdade? Depois da morte, todos os véus foram erguidos. A verdade foi revelada. Angelina compreendeu que John não havia mentido para ela, que ela tinha sido enganada. Depois uma maldição foi lançada nele para que não pudesse ficar com ela no além-vida e para que os dois vagassem sem rumo, cegos à presença um do outro. E mesmo assim, eles talvez conseguissem sentir a presença um do outro, do mesmo modo que ela havia sentido Jonah através do grosso muro de pedras, separados para sempre. John por uma maldição e Angelina porque se recusava a deixar que o amado vagasse sozinho. Aquilo tudo era tão fantástico. Uma conjectura, algo que jamais poderia ser provado. Mesmo assim, uma enorme tristeza tomou conta de Clara. Mesmo que não pudesse ser provado, aquele simples pensamento a encheu de doloroso pesar. E se ela estivesse certa? Só tornava aquela tragédia terrível ainda pior. Clara lançou um olhar para Fabienne. Muito obrigada. Nem posso lhe dizer o quanto sou grata. Fabienne assentiu. Se voltar daqui a 1 mês mais ou menos, encontrará aqui uma cafeteria. O bairro está melhorando com a ajuda dos Anjos de Latão. A criminalidade vem diminuindo. As pessoas se sentem mais seguras. O comércio está reabrindo. Ela deu de ombros. Verdade seja dita, clarividência nunca foi o meu forte. Mas sei tirar café e assar bolos como ninguém. Parece mais a minha área. Clara sorriu. Voltarei. Obrigada mais uma vez. Ela começava a se virar quando se lembrou de uma coisa e se voltou para Fabienne. O teatro onde será a minha apresentação está procurando um fornecedor de café e produtos de confeitaria para as próximas sessões. Clara deu de ombros. Você poderia entregar uns cartões de visita. Pode ser uma boa maneira de divulgar o seu negócio e ao mesmo tempo ganhar uma grana, se estiver interessada. Fabienne ficou em silêncio por um instante, e então algo brilhou em seus olhos. Seria ótimo. Com quem devo falar? Clara começou a revirar a bolsa apressada e tirou de lá uma caneta e um velho cupom fiscal, onde anotou o número do celular da Madame Fourier ao lado de seu nome. Diga a ela que fui eu que passei o número dela a você. Ela lhe dirá o que fazer. Direi. Ela fez uma pausa. Muito obrigada. Clara sorriu e cumprimentou com um gesto de cabeça, saindo da loja. Ela checou o telefone e suspirou ao ver que não havia nenhuma chamada perdida. O motorista do Uber que ela pagara para esperá-la estava estacionado do outro lado da rua, e ela foi depressa até o carro, entrando no veículo com um agradecimento ofegante e passando o endereço de Jonah. Agora já deu, Jonah Chamberlain, ela decidiu. Clara chamou no portão lateral de madeira por uns bons 10 minutos quando chegou ao Windial, mas mesmo assim, nenhuma resposta. Ela se afastou, franzindo a testa ao examinar o obstáculo. Era alto, mas ela era forte. Se usasse os braços, conseguiria erguer o corpo e pular por cima. De todo modo, ela tinha algo a provar com relação às cercas, pensou, fazendo uma careta ao se lembrar da última vez que tentara escalar uma. Alguns minutos depois, ela estava parada do outro lado, limpando as mãos. Desfrutou sua vitória um instante antes de seguir na direção da casa e bater a porta da frente, mas novamente ninguém respondeu. Droga! Por um momento, Clara permaneceu parada, hesitante, sob a fraca luz da varanda, e então decidiu contornar a casa e dar uma espiada na escuridão dos fundos.
Talvez você goste de monstros. É isso, Clara? Ela foi dar luz para as sombras, chamando o nome dele enquanto seguia em frente. Sentia o cheiro de pinho, ouvia as folhas estalando sob os seus pés, como se cada ruído fosse uma explosão de sons, e então soube que estava na mata. Mas rapidamente ela se sentiu desorientada e o medo começou a invadir o seu peito. Ele não estava ali e ela não saberia voltar. Remexeu no bolso e puxou o celular para fora, ligando a lanterna na intensidade mais baixa. Sua pulsação diminuiu e a calma veio junto com a segurança oferecida pela luz. Avançou mais por entre as árvores, mantendo a luz apontada para baixo, mas ainda assim conseguindo enxergar o caminho entre as cabanas, a trilha que o próprio Jonah havia aberto ao fazer aquele percurso dia após dia, como ele lhe dissera. Apague essa luz. Clara soltou uma exclamação de surpresa, baixou a luz da lanterna e então a desligou. A escuridão a envolveu. Ela ouviu passos vindo na sua direção e seu coração começou a bater mais rápido. Estava preocupada com você, disse ela quando as mãos dele tocaram as suas. Ninguém veio atender no portão. Myrtle está ajudando a sobrinha a fazer umas coisas do outro lado da cidade e Cecil dorme feito pedra. Como entrou? Aquela voz era como um afrodisíaco. Ele a puxou e ela o seguiu. Eu... Você escalou a minha cerca? Sim. É claro que sim. Ele não soou irritado, apenas exausto, e Clara se sentiu confusa e incomodada com aquele humor. Da última vez que tinham conversado, na voz dele, nas coisas que ele dissera, havia calor, havia amor. Jonah, o que houve? Ela ouviu uma porta se abrir e ele lhe dizer para subir o degrau. E ela subiu meio trôpega, mas reconhecendo o cheiro de madeira velha da cabana em que tinham estado antes, a forma como o fraco raio de luz atravessava a pequena vidraça encardida. Clara tateou em busca da parede e se encostou nela, precisando ter algo sólido como ponto de referência. Ela ouviu Jonah andar de um lado para o outro à sua frente, escutou sua respiração. Foi tudo uma armação. O quê? O que foi uma armação? O caso, minha participação, tudo. E para piorar, meu irmão sabia. Pelo menos de algumas coisas. Ele sabia e não me disse nada. Clara notou o desespero na voz dele. Ela queria esticar a mão e tocar nele, mas receava afastá-lo. Então, continuou parada, escutando Jonah falar sobre o celular de Amanda Kershaw e o Clube do Sexo e Chandler Knowles e sobre as palavras rabiscadas no bloco de notas de Justin Chamberlain, as palavras que haviam ferido o coração de Jonah, se Clara estivesse certa sobre o que notara na voz dele. Sinto muito. Ela disse, a voz embargada de emoção por causa dele, por causa do golpe que obviamente o derrubara e o arrastara de volta para aquela história terrível. Também pudera. Pudera. Durante todos aqueles anos ele se torturara e tudo não passava de uma mentira. Uma mentira nojenta para encobrir coisas ruins que outros homens tinham feito. Jonah, não é culpa sua. Ele riu, mas o som estava mais para um engasgo. Ah, não? Não é minha culpa que eu fosse tão arrogante a ponto de não perceber que estava sendo usado? Que maldito idiota! Eles devem ter rido de mim. Eles devem ter achado que eu era a maior piada. Não foi culpa minha meu irmão não ter podido confiar o suficiente em mim para dividir comigo suas suspeitas. Clara ficou em silêncio, tentando organizar as ideias. Tudo aquilo era tão chocante
E ela nem tivera tempo para pensar. Jonah tivera tempo para pensar. Ali no escuro, ele havia chorado e se escondido e sofrido novamente sob o peso das culpas que não lhe cabiam. O que você vai fazer? Ele tinha algumas provas. O telefone e o clube, embora parecesse que as garotas estivessem ali de livre e espontânea vontade, mesmo que tivessem sido coagidas pela exploração de suas fraquezas. Todos que poderiam corroborar o que ele agora sabia estavam mortos, ou bem perto disso. Não sei. Ainda não decidi. Talvez nada. Ela não sabia o que dizer para melhorar a situação. Então se afastou da parede, esticando a mão na direção dele, que recuou, indo para o centro da cabana, ou assim pareceu. Ela estava novamente desorientada, emocionalmente tomada pela necessidade de consolar, de confortar. Jonah, você deve ir embora, Clara. Ir embora? Jonah, você não precisa lidar com isso sozinho. Estou aqui para ajudá-lo a superar tudo isso. Sei que deve ser devastador, sei disso. Mas podemos superar isso juntos, se você me deixar ajudar. Não há futuro para nós. O quê? Por quê? Jonah, sei que está magoado, mas você já fez tanto progresso. Isso não muda o quanto você já foi longe e o quanto... Clara girou, ouvindo um som atrás dela, subitamente se dando conta de que não sabia onde ele estava, ou se fora ele que fizera aquele som. Ele tinha ido embora? Ele a havia deixado no escuro? Seu coração acelerou, o suor começou a brotar em sua pele. Ela estava sozinha no meio de um cômodo escuro. Ela chamou o nome dele outra vez e deu alguns passos, esticando a mão à procura da parede, de alguma coisa, mas só encontrou o vazio. Jonah, implorou novamente, procurando sua lanterna, com a intenção de apontá-la apenas para o chão, para se localizar. Mas quando a luz acendeu, uma mão agarrou o seu ombro e ela deu um grito, instintivamente erguendo o celular e lançando a luz direto no rosto descoberto dele. Ele havia respondido ao chamado dela, vindo buscá-la quando ela o procurara no escuro, e agora os dois piscavam um para o outro sem enxergar devido à claridade repentina. Ah, Deus! O que ela tinha feito? Ela se encolheu, o choque de sua traição não intencional a arrasando. Jonah se recuperou da cegueira súbita ao mesmo tempo que ela, abriu os olhos e viu a expressão horrorizada dela. Seu olhar examinou rapidamente o rosto dela e sua própria face registrava um grande desespero. Clara podia jurar ter visto o coração dele se partindo à sua frente, e a nítida tristeza nos olhos dele foi como um punhal no coração dela. Você prometeu, disse ele decepcionado. Jonah, sussurrou ela, esticando a mão na direção dele, tocando o rosto que ela quisera ver por tanto tempo. Por um instante, Clara ficou olhando fixamente para ele, mas não porque estivesse horrorizada. Ela ficou olhando assim como acontece quando uma pessoa vê algo diferente em alguém e tenta entender o que é e depois não pensa mais nisso. E não se tratava de qualquer pessoa. Se tratava de Jonah, o seu amado. Em uma fração de segundo, ela notou que os ferimentos do lado esquerdo do seu rosto apenas destacavam mais a sua beleza. Os ossos daquele lado do seu rosto eram mais visíveis, com a pele esticada sobre eles, seus traços puxados para baixo resultando em uma cara sempre fechada. E por causa disso, a estrutura sólida de sua face, a elegância masculina do seu semblante, ficava ainda mais evidente. E não era só isso. As cicatrizes e a deformação de um lado só serviam para ressaltar a natureza deslumbrante do outro. Ele era beleza e dor, glória e sofrimento,
vingança e misericórdia, e todas essas coisas eram mais fortes e mais significativas porque tinham um oposto. Jonah deixou escapar um grunhido de tristeza, de devastação, e desviou o rosto da luz, do que quer que tivesse interpretado erroneamente na face de Clara. Vá embora! Berrou ele. Jonah, por favor, não tive a intenção. Você sabe que... Vá embora! Gritou ele ainda mais alto, fazendo Clara se sobressaltar enquanto um soluço subia pela garganta dela. Não quero ver você nunca mais! Sinto muito. Por favor, Jonah, foi um erro. Nós fomos um erro. Ele agora estava de costas para ela, cabisbaixo, ainda se escondendo, embora ela já o tivesse visto e aceitado. E tinha sido tão rápido. Nós fomos... Não, você sabe que não é verdade. Fomos pura magia. Ela esticou a mão para tocá-lo, mas ele se afastou. Ele riu, e foi um som horrível, carregado de mágoa e vontade de infligir a mesma dor que sentia. Não existe magia, Clara. Ele se voltou para ela, erguendo o rosto para provar o que dizia. Não há fantasmas no jardim. O muro não chora. As pedras absorvem a água da chuva que depois escorre quando a superfície seca. Minha nossa, isso não é magia, é apenas ciência. Finalizou ríspido. E com isso, virou novamente de costas para ela e se afastou. A porta bateu e ela ficou sozinha, chorando no escuro. Capítulo 33. Clara, querida, o que houve? Clara parou e se virou na direção do portão da senhora Guillot. Ela não tinha visto a mulher porque estivera curvada, arrumando vários vasos de crisântemo perto da porta de entrada. Ah, senhora Guillot, desculpe, eu estava perdida nos meus pensamentos. Deu para ver. Não parecem ser pensamentos muito agradáveis. Não, senhora Guillot. Receio que não sejam. A testa enrugada da senhora Guillot franziu ainda mais. As coisas não vão bem com o seu cavalheiro mascarado? Apesar de tudo, Clara sorriu. Cavalheiro mascarado. Mas então seu sorriso morreu quando ela se lembrou de tê-lo exposto sem querer e das últimas palavras que ele lhe gritara antes que ela corresse para fora da propriedade dele, atravessasse o portão e fosse parar na rua em frente. Ela tinha lhe mandado uma outra longa mensagem de texto pedindo desculpas, expressando seu grande arrependimento por ter direcionado a lanterna para ele sem o seu consentimento. Mas ele não escrevera de volta, e o silêncio que ecoava nos ouvidos dela, a forma como ele a ignorava, ficava cada dia maior. Ela estava achando mais difícil respirar a cada dia. Cometi um erro, senhora Guillot. Clara hesitou, querendo contar para a senhora, sua amiga, a verdade sobre quem era John de fato, sobre as cicatrizes dele e sobre os motivos que o faziam usar a máscara, mas não podia fazer isso. Ela não queria expô-lo ainda mais do que já o fizera, sem a sua permissão, mesmo que não tenha sido grande coisa. Eu o magoei. De verdade, acho. E ele já estava magoado. Uma lágrima escapou de seu olho e desceu por sua bochecha antes que ela conseguisse pará-la. Foi sem querer, mas ele não pode me perdoar. Bobagem. Quê? A senhora Guillot riu. Ele pode perdoá-la. Você é uma garota gentil que cometeu um erro do qual se arrepende. Seu coração está tão partido quanto o dele. Ele pode perdoá-la. Ela repetiu.
Você só precisa convencê-lo. Clara fungou e deu uma risadinha. Essa é a parte difícil. Ele era advogado, dos bons. Ele é quem sabe convencer, não eu. Melhor ainda, ele responderá a um bom argumento. Mas, querida, você não precisa ter as melhores habilidades de convencimento do mundo para fazê-lo enxergar com clareza, para fazê-lo enxergar a verdade. Só precisa colocar em suas palavras o amor que vejo em seus olhos, fazer com que ele a ouça. E se mesmo assim ele a afastar, você pelo menos saberá que fez o que podia, que colocou seu coração nisso. E é assim que você encontrará a sua paz. Ele terá que encontrar a própria paz sozinho, do jeito dele. Clara se endireitou, sentindo a esperança renovada pela paixão que havia nas palavras da senhora Guillot. Ela tinha razão. Ele fizera lembrar que Clara não era do tipo que desiste. De nada. Tome cuidado com o homem de duas caras, a vidente lhe dissera. Ele a machucará se você deixar. Sim. Sim. É claro que ele faria isso, porque pessoas feridas tendem a ferir outras pessoas, não é? O pai de Clara havia repetido parte do que a vidente lhe dissera, mas havia acrescentado então não deixe, porque acreditava demais nela. Ele sempre acreditara nela, e por causa daquela crença, daquele amor paterno abundante e profundo, Clara havia batalhado para realizar seus sonhos, independentemente dos obstáculos. Um arrepio percorreu o corpo de Clara. Ela não deixaria que fizesse aquilo. Ela lutaria por Jonah e daria a ele todos os motivos para que lutasse por si mesmo, por eles. Clara se inclinou para a frente e, apesar do portão baixo que a separava, ela abraçou a senhora Guillot. Tenho sorte de ter você. Ela sussurrou, beijando a bochecha macia da senhora antes de se afastar. A senhora Guillot riu. Também tenho sorte, querida, e estarei aqui sempre que precisar de mim. Clara agradeceu mais uma vez e foi para o seu apartamento, com uma nova energia e cheia de motivação a cada passo. Sim, Jonah fora advogado. Ele vivera de argumentações. Então preciso me sair melhor que ele, ela pensou determinada. Ela precisava persuadi-lo, fazê-lo perceber que ela não tivera a intenção de magoá-lo e que não se importava com as cicatrizes dele. Clara vinha pensando nele nos últimos 4 dias, na expressão dele iluminada pela lanterna, no rosto revelado por inteiro. Ela levara um instante para fundir a imagem do homem que ele fora com a realidade de seu rosto desfigurado e cheio de cicatrizes, mas só um instante. Ele sempre fora bonito para ela, e vê-lo como realmente era não fizera o seu amor por ele diminuir nem um pouco. Clara abriu a porta do seu apartamento, arremessou a bolsa do balé no sofá e foi para o chuveiro. Mesmo se ele a perdoasse pelo deslize, Jonah tinha tanta certeza de que seria rejeitado se decidisse voltar a viver em sociedade que nem queria arriscar. Uma boa tática para um advogado que precisava demonstrar paixão e determinação no tribunal. Uma qualidade ruim em um homem que estava errado e que precisava escutar alguém que fosse sensato. Depois de tomar um banho rápido e secar os cabelos, Clara chamou um carro e foi esperar pelo motorista lá fora, repassando os pontos que queria defender. Ela secou as mãos nos quadris, o nervosismo a dominando.
Seria audacioso aparecer na casa dele novamente depois de ter sido expulsa. 15 minutos depois, ela estava diante da cerca de Jonah, os últimos vestígios da luz do dia desaparecendo, aquele horário em que era fácil deixar que a coragem se transformasse em medo. Clara hesitou, respirando fundo para se sentir mais forte. Até o mato alto parecia ficar imóvel e em silêncio para ver o que aconteceria quando o apanhador de desejos percebesse que a garota destemida havia voltado. Pelo menos... Era isso que Clara tentava pensar sobre si mesma, embora se pudesse dizer que ela era menos destemida e mais insistente e imprudente. Então não deixe. Ok. Ela estufou o peito. Posso fazer isto. Ela chamou no portão e, alguns minutos depois, ouviu a porta se abrir e sons de passos arrastados vindo na sua direção. Myrtle abriu o portão e não pareceu nem um pouco surpresa em vê-la. Oi, Clara. Ela abriu mais o portão, permitindo a entrada da garota. Oi, Myrtle. Vim ver Jonah. Embora ele não esteja me esperando. Ela olhou para o lado, impaciente. Na verdade, ele provavelmente não ficará nem um pouco feliz em saber que estou aqui. Bem... Myrtle suspirou, os olhos cheios de tristeza. Pelo que sei, ele não poderá ficar mais infeliz do que tem sido nesta última semana. Então acho que isso não será um problema. Ele está lá nos fundos de novo. Parece que tem morado lá estes dias. Ou então tem se esgueirado pelos corredores de Windale feito um animal ferido. Terá que se esforçar para chateá-lo, querida. Ela tentara soar divertida, mas Clara podia ver a dor no semblante tenso de Myrtle, o cansaço sob seus olhos, certamente devido à sua preocupação com Jonah. Um sentimento de gratidão inundou Clara pela segunda vez em menos de 1 hora, e ela enlaçou Myrtle e lhe deu um abraço apertado. Myrtle retribuiu o abraço e lhe deu um empurrãozinho, dando um sorriso triste enquanto Clara se virava na direção do local onde imaginava que Jonah estaria. Ela nunca percorrera a trilha que passava pelas cabanas de escravos à luz do dia, e embora estivesse ali por outro motivo, não pôde evitar olhar à sua volta admirada enquanto caminhava, imaginando como aquele lugar teria sido 150 anos atrás, quando os escravos iam e vinham, passando pelo mesmo caminho de terra enquanto rumavam para as plantações ou retornavam para suas casas depois de um dia de trabalho pesado. A tristeza se abateu sobre ela, um desejo desesperado de mudar coisas que não podia mudar para pessoas que nem conhecia. Coisas acontecidas muito tempo atrás, pessoas mortas havia muito tempo. Exceto Angelina, eternamente aprisionada e desejando ser livre em sua morte tanto quanto o desejara em vida. Por que voltou? Clara se virou na direção da voz dele, respirando fundo. Ele estava encostado em uma árvore retorcida próxima a um canteiro de violetas selvagens, com uma postura que, à primeira vista, parecia casual, mas que revelava punhos cerrados e nós dos dedos brancos. E o rosto dele estava descoberto, o restinho de luz do dia chegando até ele através das árvores. Ela se permitiu observá-lo por inteiro, sem máscara. Revelado. Finalmente. Ele não fazia ideia do quão bonito era, independentemente das cicatrizes. Jonah era dela, e o seu amor por ele encheu tanto o seu peito que ela teve que respirar fundo para não se atirar na direção dele.
Uma tênue neblina subia do solo e fios rendados de musgo pendiam das árvores, oscilando com suavidade ao sabor da brisa e dando uma atmosfera de sonho à mata que os circundava. O covil dele, ela pensou, seu coração aos pulos. Mas ela esperava que ele lhe permitisse ficar. Clara endireitou a postura, querendo parecer mais alta. Vim pedir desculpas mais uma vez, não por mensagem, mas pessoalmente. Você não precisa aceitar, mas não pode me ignorar deste jeito. Ele ergueu a sobrancelha do lado não desfigurado do rosto. Não, é bem difícil ignorá-la, mesmo que eu queira. Aquilo a magoou, mas ela manteve a cabeça erguida. Eu não teria vindo aqui sem ter sido convidada se você tivesse respondido a alguma das minhas mensagens ou atendido a alguma das minhas ligações. Eu não queria ser pressionado, Clara. Jonah. Ela avançou na direção dele, tentando tocá-lo, e por instinto ele virou o rosto e se afastou. Ela baixou a mão. Por favor, aceite o meu pedido de desculpas. Saiba que eu jamais faria algo que o magoasse de propósito, jamais quebraria uma promessa. Ele a examinou por um instante e então se aproximou. Vi o jeito como olhou para mim. Aquele instante em que você me viu pela primeira vez, me disse tudo o que eu precisava saber. A voz dele soava desanimada, morta, mas um músculo pulsava no maxilar dele repetidamente. Ele inclinou a cabeça. Uma vez você me disse que me imaginava como eu era nas fotos porque não tinha mais nada em que se basear. Como se sente agora ao saber que este era o rosto sobre você naquela noite em que eu a fudi no escuro? Ele estava sendo rude para irritá-la, para afastá-la. Tudo bem, então. Ela seria sincera. É claro que eu o imaginei como nas fotos. Eu não tinha nenhuma outra referência. Agora eu tenho. E gosto do que vejo, de cada cicatriz. Gosto ainda mais porque é você. Não o você de antigamente, e sim o você de agora. Só demorei um instante para fundir suas duas imagens. Mas você não conseguiu fazer isso em 8 anos. Jonah riu, e havia ao mesmo tempo um tom cruel e de desespero em seu riso, como se ele estivesse forçando a si mesmo a ser frio e pagasse caro por isso. Isto, ele apontou para o próprio rosto. É mesmo o que você quer? Quer ver este rosto olhando para você? Deus! Por que era tão difícil acreditar? Suas cicatrizes eram grandes, é verdade. As queimaduras no rosto dele a haviam feito se encolher em seu interior, mas não porque fossem feias, mas porque ela tinha chorado por dentro ao imaginar a dor que ele fora obrigado a suportar. Quero, na verdade. Jamais lhe dei algum motivo para pensar o contrário. Você interpretou mal a minha reação, Jonah. Eu já lhe disse. E acho que no fundo você sabe disso, ou então não teria se preocupado tanto em me afastar. Estou aqui, não estou? Voltei, mesmo correndo o risco de fazer papel de idiota. É você quem está me afastando. Talvez seja você quem não queira olhar para mim. Talvez goste de imaginar outra pessoa. Talvez você prefira o escuro, Jonah, porque não goste do que vê ao olhar para mim no claro. Ele olhou fixamente para ela, seu corpo congelado, sua expressão momentaneamente confusa. Acha isso? Não tenho como não achar. Estou aqui me oferecendo para você e você está me rejeitando. O que mais posso pensar? Ela estava blefando. Ele só a fizera se sentir bela.
Mas talvez inverter o jogo daquele jeito o fizesse perceber o quanto estava sendo ridículo. Talvez você jamais olhasse 2 vezes para mim em sua vida antiga. Talvez você se contente comigo agora porque acha que sou o melhor que pode conseguir, mas prefira manter as luzes apagadas quando está comigo. Isso é idiotice. Ah, é? É. Ele rosnou. Mesmo? E se houvesse várias garotas no seu portão? Várias opções. Clara, pare com isso. Sei o que está fazendo. Sabe? O que estou fazendo? Dizendo a verdade? Sabe que não é verdade. Sabe que quero você. As palavras foram ditas rispidamente, aquele mesmo músculo ainda pulsando no maxilar dele. Quer? Não estava pronto para mostrar o rosto, tudo bem, mas com as luzes apagadas, quem você via? Uma daquelas garotas perfeitas da alta sociedade com quem costumava sair? Aquelas que eu vi enquanto pesquisava sobre sua vida? Você imaginou uma delas, Jonah? A ruiva gostosona, talvez, ou... Pare. Quero você muito mais do que já quis qualquer uma delas. Tempo presente, Clara pensou. Bom, mas não o bastante. Prove. Eles ficaram se encarando por um instante congelado no tempo, e depois por mais um, e Clara sentiu seu coração ficar pequenininho no peito. Havia sons ao redor deles, sem dúvida, mas tudo que ela conseguia ouvir era o próprio sangue pulsando em seus ouvidos. Ela deixara a decisão nas mãos dele, mas se ele não fizesse nada a respeito, ela teria que desistir. Jonah continuava olhando para ela, tenso, parado, imóvel. Clara deixou os ombros se curvarem, mas ergueu o queixo. Para alguém que vivia das palavras, o seu silêncio fala bem alto, doutor. A voz dela saiu um pouco mais audível que um sussurro doloroso, embora soubesse que ele a tinha ouvido pela forma como travara o maxilar. Clara ainda esperou mais um instante antes de se virar e começar a tomar o caminho que levava para fora da mata. Ela ouviu uma respiração forte e então movimentos às suas costas, e antes que pudesse se virar, Jonah a pegou pelo braço e a virou para ele, colando sua boca na dela. Isso, isso, isso! O coração dela a acelerou, cheio de alegria. Ele não a deixaria ir embora. Ela ergueu os braços e o enlaçou, trazendo o corpo dele mais perto do seu. Ela torcera para que conseguisse forçá-lo a tocá-la, a beijá-la, pois sabia que ele fugiria se ela tentasse assumir o controle, e ele precisava não apenas ouvir as palavras dela, mas também precisava sentir que ela o queria mesmo sem a máscara. Ela queria cada pedacinho dele e queria mostrar isso a ele. Mas não tinha previsto tanta voracidade. Ele a fez recuar até suas panturrilhas encostarem em alguma coisa e um grunhido de medo escapar de sua boca enquanto ela caía de costas em um terreno desconhecido. Mas as mãos dele estavam sobre o seu corpo e ele a conduziu na queda, e as suas costas atingiram algo sólido e liso. Um banco. Sim, ela se lembrava de ter visto um banco de madeira daquele lado. Ele se inclinou sobre ela, a boca devorando a sua enquanto apoiava um joelho contra os quadris dela, segurando sua nuca enquanto ela o beijava com a mesma sofreguidão. Jonah estava sobre Clara agora, e ela se reclinou deixando escapar um som que era uma mistura de suspiro com súplica. Aquele era um beijo nascido do desespero, da mágoa, talvez de um pouco de raiva também, mas ela não dava a mínima. Tudo o que importava para Clara era que os lábios dele estavam nos seus
e que não havia mais nada entre eles. Ela se arrependia por tê-lo magoado, se arrependia por ter traído a confiança dele, mas não se arrependia nem um pouco por aquilo tudo ter levado àquele momento. Nós, você e eu, cara a cara, pele contra pele, um coração pulsando contra o outro. Gosta disso, Clara? Ele rosnou, erguendo o rosto para que ela pudesse vê-lo mais de perto, pressionando seu corpo excitado contra o dela. Ela deslizou um dedo pela depressão na bochecha dele, pela pele enrugada do seu maxilar, pelo franzido em seu lábio inferior. Gosto, sussurrou, encostando os seus lábios nos dele novamente. Por um instante, ele não retribuiu o beijo, mas de repente enfiou a língua na boca dela e deixou escapar um gemido doloroso, enrolando os dedos nos cabelos dela e a puxando mais para perto em uma tentativa de fundir seus corpos. Clara o agarrou, enrolando as pernas em volta da cintura de Jonah e erguendo o corpo contra o dele, uma súplica silenciosa. Ele gemeu e então pressionou a pelvis contra a de Clara, se enroscando a ela. Jonah mordeu a pele do pescoço dela e ela puxou o cabelo dele, ambos ofegantes com as bocas ainda unidas, e então passaram para outras partes de seus corpos, a orelha dele, a base do pescoço dela, os dedos dele na boca cálida dela. E ele deixou escapar um som rouco de prazer que disparou entre as pernas dela uma onda quente e úmida. Jonah levou um mamilo dela à boca, puxando através do vestido de lã, e Clara inclinou a cabeça para trás, ofegando de prazer. Ela delirava com aquilo, delirava com ele, e ele colocou sua boca de novo na dela e a beijou enquanto erguia o seu vestido e baixava a sua calcinha. E então Clara ouviu um botão sendo aberto e um zíper sendo descido, e instantes depois ele a penetrava, a excitação dela facilitando a entrada. Ah, meu Deus! Clara! Clara! Ela deslizou os dedos pelos cabelos dele, beijando sua face coberta de cicatrizes. Ele parou, respirando depressa contra o pescoço dela por uma fração de segundo, e então voltou a se mexer. Sim, ela disse outra vez. Gosto disto. Gosto de você. O clima entre eles mudou, acalmou, e os movimentos dele se tornaram menos ansiosos. O beijo ficou mais lento enquanto ele deslizava continuamente para dentro e para fora, as estocadas controladas, excitando-a e tornando o prazer dela maior. Maior até que ela gozou, dizendo o nome de Jonah um segundo antes de ele estremecer dentro dela. Ele se afastou, soltando-se, sem olhá-la nos olhos enquanto botava as calças, e depois subiu a calcinha dela e baixou o seu vestido. Então ele a olhou e havia nos olhos dele um ar de posse, talvez, mas misturado com uma espécie de tristeza. Jonah. Ele se sentou ao lado de Clara no banco enquanto ela se endireitava, e por um instante os dois ficaram observando as estrelas, as sombras do crepúsculo se unindo. Ela olhou para o perfil dele, o lado desfigurado do rosto sendo a única parte que ela conseguia enxergar no momento, e pensou que mesmo assim ele era bonito. Tão bonito quanto na foto que ela vira no computador da biblioteca, o que parecia ter acontecido há milhões de anos. Mais bonito, talvez, porque as cicatrizes que ela via agora contavam que ele derrubara um homem de arma na mão e bomba presa ao peito, enquanto todas as outras pessoas fugiam. Tais cicatrizes revelavam o sofrimento dele, mas também o seu heroísmo, seu cuidado e preocupação com os outros,
revelavam a alma dele, e ela esperava que também contassem sua história de triunfo. Eu teria olhado 2 vezes para você, ele disse. No passado, agora, em qualquer momento da vida e sob o mais luminoso dos céus. A voz dele era baixa, suave, triste. Ela segurou a mão de Jonah e ele inclinou a cabeça, olhando para os dedos entrelaçados deles. Desculpe pelas coisas que eu disse. Fui cruel. Ele soltou o ar devagar. Eu perdoo você. Mas não posso viver do jeito que você quer que eu viva, nem ser aquele que você merece. Ele disse baixinho. Principalmente. Decidiu deixar a frase morrer, seja lá o que pretendesse dizer. Principalmente porque seria ruim, Clara. Você não faz ideia. Ele virou a cabeça, mostrando a ela os 2 lados do seu rosto, o homem que fora um dia e aquele que era agora. Quer que as pessoas se assustem quando entrarmos juntos em um restaurante, que fiquem encarando, cochichando, dizendo coisas cruéis? É você quem não consegue lidar com isso, Jonah, não eu. Você dá importância demais a essas pessoas e de menos às que importam. Ela soltou a mão dele e deslizou um dedo pelos sulcos do queixo dele. Jonah baixou os olhos, muito envergonhado por sua óbvia tentativa de ainda afastá-la. Ela queria chorar por ele. Queria chacoalhá-lo até que ele fosse sensato. E então, de repente, ficou evidente para Clara por que ele ainda guardava tanta dor dentro de si com relação ao seu rosto desfigurado. Ele mencionara várias vezes o jeito como as pessoas tinham olhado para ele logo depois da explosão da bomba, o horror nos olhos delas. Ele acreditara naqueles olhares, dissera que os merecia, mas Clara agora se dava conta de que aqueles olhares, a rejeição que viera com eles quando Jonah mais precisara de amor e compreensão, o tinham ferido profundamente, em seu coração, em sua alma. As cicatrizes em seu exterior eram apenas superficiais. Eram as em seu interior que ainda o faziam sofrer. Aquelas feridas ainda não estavam cicatrizadas mesmo depois de tantos anos. E não era só. Ele construíra uma vida em torno de tais feridas internas, contara a si mesmo uma história a seu respeito baseada em cada expressão de repulsa que vira, todos os dias desde então. Jonah. Ela sussurrou e os olhos dele encontraram os seus. É você quem não percebe que deve erguer a cabeça e mostrar essas cicatrizes como os ferimentos de batalha que são. Eu entraria em qualquer restaurante com orgulho ao seu lado, e bastaria que você continuasse olhando para mim e ninguém mais. Para mim, Jonah. E quem se importa se as pessoas ficam encarando? Essas cicatrizes das quais você se envergonha tanto são a prova de que você se lançou contra um maluco enquanto todo mundo corria para longe. Eu já disse que não fiz aquilo de propósito. Ele estava mentindo para si mesmo, mas tudo bem. Ela não discutiria mais aquele assunto se ele queria continuar insistindo que correr na direção de um maluco que segurava uma arma tinha sido um ato instintivo, algo que qualquer um poderia ter feito, mas que ninguém mais fez. Ela deixaria aquilo de lado porque tinha coisas mais importantes para discutir. Então foi por acidente que começou a patrulhar as ruas para que as pessoas se sintam mais seguras? Você fez mais uma dúzia de boas ações noticiadas na TV só porque elas caíram no seu colo? Ajudou uma mulher a conseguir uma cirurgia para o filho quando ela mais precisava? Ou fez isso sem pensar também?
Não. Mas eu estava disfarçado. E dar dinheiro para as pessoas não é sinal de bravura. Clara deu um suspiro de frustração. Deus, como este homem é teimoso! E continuaria teimando em acreditar nas mentiras ridículas que havia inventado. Talvez, de algum modo meio distorcido, elas fossem reconfortantes para ele. Uma desculpa. Rejeitá-las significava ter que ir além daqueles muros e voltar a viver em sociedade. Não, ela disse, preferindo ignorar o que ele dissera e, em vez disso, respondendo à pergunta que ela mesma tinha feito. Você fez isso porque as cicatrizes que lhe causam tanta vergonha o fizeram sofrer, sim, mas também o fizeram aprender e crescer e descobrir como usar a sua dor para fazer o bem. Ele olhava para o que restava da luz do dia desaparecendo no horizonte com a expressão inalterada. É melhor você ir embora. Está escurecendo. Clara sentiu um aperto no peito, a dor crescendo dentro de si, mas reprimiu o desespero. A senhora Guillot tinha razão. Ela ficaria em paz sabendo que tinha feito de tudo, se esforçado ao máximo para convencer Jonah de que ela não tinha vergonha dele e de que ele devia encontrar um jeito de manter a cabeça erguida. Mas se, no fim, ele insistisse em afastá-la, caberia a ele encontrar a própria paz. Sem ela. Porque ele jamais aceitaria o próprio rosto sem antes aceitar a sua alma. Clara cerrou os lábios, olhando na mesma direção que ele por um instante, seu coração parecendo estar se partindo ao meio. Você decidiu o que vai fazer a respeito do que o Sr. Knowles lhe contou? Sobre o telefone? Ele continuou calado por um instante, mas enfim disse: Não. E não estou a fim de falar sobre isso. Aquilo foi o que mais magoou Clara. Eles tinham sido íntimos, sim. Haviam feito amor apenas alguns minutos antes. Mas desde que se conheceram, ele tinha sido o seu melhor amigo, seu maior confidente, a pessoa com quem ela conversava sobre qualquer coisa. E ela tinha achado que significava a mesma coisa para ele. E agora, não saber o que ele pensava, ser expulsa do mundo dele, era como ter um punhal enfiado no peito. Ele tinha dito que a perdoava, mas não era bem verdade. Pode confiar em mim, Jonah. Ele deixou escapar um som que era um misto de riso e gemido. Talvez você não devesse confiar em mim, Clara. Meu próprio irmão não confiava. Ela o observou por um instante. Sim, aquilo devia tê-lo magoado profundamente. Talvez ele não quisesse falar com ela, mas ela pensara muito sobre toda a situação durante vários dias e tinha algo a dizer sobre Justin. O seu irmão? Clara. Não, Jonah. Vou embora porque você quer que eu vá, mas antes tenho que lhe dizer uma coisa. Examinei tudo naquele dossiê que o seu irmão montou sobre a história da família Chamberlain, cada anotação dele, cada ideia rabiscada às pressas, e acho que entendi que tipo de homem ele era. Não muito, mas o suficiente para dizer isto. Clara respirou fundo. Seu irmão devia ter lhe contado o que sabia, em vez de ter sido vago. Mas não contou porque imaginou que você não acreditaria nele, a menos que tivesse provas concretas. Ele estava errado? Jonah ficou olhando para as árvores, em silêncio por tanto tempo que Clara achou que ele não fosse responder. Não sei. Você se sente traído por todos, e eles mereceram aquilo e muito mais. Só que o seu irmão, Jonah, ele agiu na melhor das intenções. Ele era um homem como você, tentando fazer boas escolhas,
tentando fazer o certo pelas pessoas que amava, tentando ser o oposto do seu pai que o magoara tanto quanto ele o magoou. As escolhas dele nem sempre foram as certas, mas nada do que aconteceu de ruim por causa delas foi intencional. Ele não era perfeito, e acho que durante todos esses anos você vem fingindo que ele era. Você o colocou em um pedestal e criou uma espécie de imagem santa dele em sua mente. Ele não era um santo. Era apenas um homem. Apenas o seu irmão. Mas acredito do fundo do coração que ele o amava e que iria querer o melhor para você agora. Clara se levantou e observou a mão trêmula de Jonah deixar o banco onde estivera pousada. Ele ia tentar impedi-la de ir embora. A esperança cresceu dentro dela feito um balão que estourou quando ele baixou a mão novamente. Jonah olhava para o chão. Desculpe. Ele disse afinal, e ela notou o arrependimento em sua voz, a tristeza. E aquilo fez a sua própria tristeza aumentar, porque não precisava ser assim e ele só tinha que enxergar isso. Desculpe ter acabado com a sua ilusão sobre a magia deste lugar. Clara o examinou, recordando as palavras dele. Não há fantasmas no jardim. O muro não chora. As pedras absorvem a água da chuva que depois escorre quando a superfície seca. Minha nossa, isso não é magia. É apenas ciência. Você não acabou com ilusão nenhuma porque está errado, ela disse e se surpreendeu com a certeza, com a força de sua própria voz, porque ainda se sentia vazia por dentro, desesperada para convencê-lo. Jonah pareceu hesitar, inclinando a cabeça do jeito que fazia para examiná-la melhor com seu olho bom. Ele piscou confuso, como se tivesse esperado que ela ficasse magoada, sem saber ao certo como agir com o fato de ela não ter ficado. Mas então ela se deu conta de que as palavras dele, que pretendiam ser cruéis, só tinham tornado sua convicção mais forte. Existe magia. Nós somos pura magia. Duas pessoas solitárias que se encontram apesar do obstáculo entre elas. Sentiu seu coração, Jonah, mesmo através de um muro de pedras. Somos pura magia, mas você é cego demais para enxergar isso. Continue se escondendo atrás do muro se quiser, mas jamais me diga que não existe magia. É você quem prefere não acreditar nela. O olhar de Clara pousou nas cabanas à sua frente, apenas silhuetas naquela luz fraca. E mais uma vez, teve aquela sensação de que tudo à sua volta permanecia imóvel, adormecido, esperando por algo que poderia ou não acontecer. Ela viu novamente os homens e as mulheres e crianças que um dia haviam chamado aquele lugar de lar. Imaginou a própria Angelina, indo da grandiosa casa da fazenda até as trilhas de terra que levavam àquelas cabanas esquálidas. Ela se perguntava se John algum dia tinha visto aquele lugar, se era ali que eles tinham se encontrado às escondidas e se apaixonado. E o seu coração sangrou por causa de tudo aquilo. Eles teriam feito qualquer coisa para deixar a fazenda juntos. Ela disse baixinho, talvez para si mesma, talvez para o homem sentado no banco que desejava que ela fosse embora. Para andar de mãos dadas pelas ruas, para reivindicar sua liberdade. Seus olhos se voltaram para ele. E você desonra aqueles dois e a si mesmo ao continuar aqui trancado por opção. Jonah não disse nada, mas ela pôde notar pela postura dele, pelo jeito como curvou os ombros, que ele também sofria. Mas se ele não queria fazer nada a respeito, ela não o forçaria. Só o que podia fazer era amá-lo,
e perdoá-lo. Mas desta vez, de longe. O que eles diriam a você? Ela perguntou antes de se virar e ir embora. Aquele era seu argumento final. Ela o deixou sozinho para responder àquela pergunta. Capítulo 34. O bar-restaurante era bem iluminado e estava lotado, o som das conversas ruidosas mal chegando aos ouvidos de Jonah, encostado no edifício do outro lado da rua. Ele observava a cena com sofreguidão enquanto ela ria de algo dito pelo bailarino que fora seu par no baile de máscaras. Jonah não conseguia ouvir o que eles diziam, mas a doce lembrança daquele dia vivia em sua alma, havia se enroscado nela e o fazia sofrer. Fazia com que ele se lamentasse. Fazia com que o ciúme abrisse caminho à força e descesse por sua espinha. Por que aquele cara a estava tocando? Será que achava que só porque era seu parceiro de dança podia tocá-la quando quisesse? Como se tivesse algum direito sobre o corpo dela? Ele cerrou os punhos. Aquele maldito idiota não sabia que ela pertencia a Jonah? Só que não era verdade. Ele relaxou as mãos. Ela não pertencia a Jonah porque ele a havia afastado. Ele lhe dissera que fosse embora. Ele a obrigara a ficar longe. E como se não fosse o bastante, ele tentara acabar com sua crença na magia, o que lhe rendia tanta alegria. Mas ela não permitira que ele o fizesse, e aquilo não era a cara de Clara. Se agarrara a algo que não se baseava na realidade. Somos pura magia. Nós. Jonah estava acostumado com a dor, ou pelo menos era isso que achava, mas o que sentia agora era de um nível que ele jamais imaginou que pudesse existir. Fechou os olhos enquanto um gemido rouco subia por sua garganta. Por que fazia isso consigo mesmo? Para provar que tinha razão, que jamais poderia lhe dar a vida que ela merecia, a vida que ela estava vivendo bem ali, sob as luzes brilhantes do restaurante, com um grupo de amigos em um lugar público. Parecia que ela estava mais sociável ultimamente, como deveria ser. Como uma mulher jovem, bela e vibrante como Clara deveria ser. Clara se afastou do grupo, espiando pela grande vidraça, e por um segundo ele jurou que seus olhares tinham se cruzado. Ela o tinha visto, ele sentiu. Ou, mesmo que não tivesse, ela sabia que ele estava ali. Mas não viria atrás dele. Sabia disso tão bem quanto sabia o próprio nome. Ela já tinha feito isso 2 vezes. 2 vezes mais do que ele merecia. Então, já bastava. Clara olhou para o outro lado, sorrindo para algo que uma garota dissera ao se aproximar dela, ficando de costas para Jonah. Clara havia lutado por ele de verdade. Ele reconhecia, e isso fazia o seu coração pulsar cheio de amor por ela, e suas entranhas se revirarem em uma demonstração de enorme desejo. Ela achava que sabia como seria, mas estava errada. Todos os olhares voltados para ele, cochichando palavras cruéis, ávidas por tirar fotos, fazer insinuações, publicar as primeiras imagens do que Jonah Chamberlain havia se tornado. Ele sabia. Ele não a colocaria em tal situação. Bastaria que você continuasse olhando para mim, ela dissera, mas os outros não deixariam. Sim, ele sabia. Ele se lembrava bem. Ainda estava tentando lidar com o fato de ter sido usado, manipulado, enganado. Saber disso era como ter um punhal cravado dolorosamente em seu coração. Ele imaginara... Bem, ele imaginara que havia uma possibilidade de voltar a ter uma vida normal. Clara o ajudara a acreditar nisso. Mas droga! Talvez ele não quisesse fazer parte de um mundo que funcionava daquele jeito. Ainda que fosse ali que Clara estivesse,
Bastaria que você continuasse olhando para mim. Ele poderia ter pedido a ela que continuasse indo vê-lo em Windale. Ele não teria mais que usar a máscara agora que ela já o tinha visto e aceitado como ele era. Talvez pudesse ir visitá-la às vezes na escuridão da noite. Mas que tipo de vida seria aquela? E que tipo de cretino ele seria se pedisse tal coisa e ela a aceitasse? Clara merecia holofotes e festas à luz de velas e restaurantes bem iluminados e dias inundados de luz solar. Ele deu meia volta, puxando o cachecol para cima e o chapéu para baixo, baixando a cabeça enquanto caminhava, prometendo que não a seguiria mais. Não tinha motivo. E mesmo assim, não conseguia evitar. Ele a seguia quando ela ia para o ensaio de manhã e quando voltava para casa à noite, seu maxilar tenso enquanto havia pegar o maldito ônibus. Há quantos meses ela vinha fazendo isso? Minha nossa, será que já não tinha economizado o suficiente para dar de entrada em um carro? Que mixaria o balé de Nova Orleans pagava aos seus bailarinos? Ele a teria deixado em paz, dizia a si mesmo, se não tivesse que se preocupar com a segurança dela todos os dias da semana. Ele compraria um carro para ela se achasse que ela aceitaria, mas sabia bem que não havia chance de tal coisa acontecer. E não tinha sido ele que dissera que dar dinheiro para as pessoas não era sinal de bravura. Jonah deu corda na caixinha de música que Clara lhe dera de aniversário, observando com tristeza a minúscula bailarina girar. Ele havia resistido à vontade de entrar no teatro às escondidas para vê-la dançar. Ele podia aguentar muita coisa, mas aquele sofrimento parecia grande demais para suportar. Ele não poderia vê-la dançar e depois dar meia volta e retornar para o seu mundo solitário atrás dos muros de Windale. Não poderia. À noite, sonhava que montava em um cavalo, as pegadas do animal marcadas na terra enquanto cruzavam a escuridão. Depressa, depressa, que não seja tarde demais. Um rio surgia ao longe, seu curso de águas escuras e reluzentes o impelindo a seguir em frente, seu coração acelerado. Estou quase lá. E então um grito cortava a noite, fazendo seu cavalo empinar enquanto ele dava um berro, caindo de costas no solo duro. Ele se levantava, a poeira enchendo seus pulmões enquanto cambaleava, um portão de ferro reluzindo ao luar enquanto o lamento agudo continuava. Ah, Deus! Não, não, não! Acordava noite após noite com um grito nos lábios e com seus braços e pernas tremendo sob a influência do sonho. Ele mal dormia. A música em suas mãos parou, o silêncio descendo pesado sobre Jonah, pouco antes de ouvir o que pareciam ser passos de várias pessoas no andar de baixo. Mas que diabos era aquilo? Jonah ouviu alguém batendo à sua porta e logo depois Myrtle enfiou a cabeça pelo vão. Uns homens estão aqui para falar com você, ela anunciou. Trouxeram alguns cães que deixaram amarrados lá fora. Um deles tem tatuagens no rosto e querem vê-lo. Os anjos de latão estavam em sua casa. Myrtle não parecia surpresa, o que significava que realmente não estava. O que significava que ela ou Cecil estavam por trás daquilo. Ah, Deus! Diga a eles que já desço. Ela saiu do quarto e Jonah olhou para a máscara sobre a cômoda. Os homens que haviam acabado de chegar à sua casa nunca tinham visto seu rosto. Mas ele se conteve. Não precisava sair em público e enfrentar os olhares, os cochichos e o julgamento de pessoas que nem conhecia. Mas estava cansado de se esconder. Estava realmente de saco cheio. E talvez pudesse tomar coragem e mostrar a cara pelo menos ali, entre os muros da própria casa,
diante de homens que tinham suas próprias cicatrizes, por dentro e por fora. Jonah caminhou devagar até a sala de estar, onde ouviu os homens conversando. Ouviu Myrtle oferecer a eles uma bebida antes que seus passos o entregassem. Ele chegou ao cômodo e parou no vão da porta, o coração aos pulos, esperando que os homens virassem suas cabeças e olhassem para ele. Augustus se virou primeiro e ergueu a sobrancelha. Era para ser uma entrada dramática. Quem chamou vocês? O velho. Cecil. O que era aquilo? Uma chamada de reforço? Alguma espécie de intervenção? Jonah estreitou os olhos e se virou para Ruben. E aí, cara? Ruben disse, não esboçando nenhuma reação ao rosto desfigurado de Jonah, se sentando no sofá e pulando um pouco, como se estivesse testando as molas. Mas Ruben tinha tatuagens de gangue no próprio rosto, então é claro que não ficaria abalado com a cara arruinada de outra pessoa. O olhar de Jonah passou para Ed, que estava olhando para ele, mas não com pavor, e sim com interesse. Então essa é a sua cara? Ele disse por fim. Sim, esta é a minha cara. Ed assentiu. É melhor que a máscara. Jonah bufou mal-humorado. Cara de durão, na verdade, Ruben disse. Mas de novo ele tinha tatuagens cobrindo todo o rosto. Tatuagens feitas por amadores, então... Além disso, disse Ed, meus camaradas, aqueles que não voltaram para casa porque a bomba explodiu debaixo deles, sabe? O pesar surgiu em seu semblante jovem, e Jonah reconheceu a expressão de imediato e sentiu um aperto no peito, uma solidariedade pelo outro, pelo que o outro havia perdido, pelo estrago causado. Se ao menos tivessem voltado para casa com algumas queimaduras. Se ao menos... Aquelas palavras finais saíram baixas, como se ele não tivesse força para pronunciá-las. Se ao menos... Jonah tinha bem mais do que algumas queimaduras, mas entendeu o que o rapaz dizia. Sim, ele tinha cicatrizes, mas não estava morto. Jonah entrou na sala e encostou na parede ao lado da lareira. Por que vieram? Bem, disse Augustus, se aproximando. Além de a sua família estar preocupada com você, nós também estamos. Faz semanas que não o vemos, e o velho disse que achava que você pretendia continuar se isolando. Sua família. Jonah não se deu ao trabalho de corrigir Augustus, não que houvesse de fato algo para corrigir. Cecil e Myrtle eram sua família. Talvez não fossem unidos pelo sangue, mas por algo mais forte. Pela lealdade. Pelo amor. Mesmo assim, Jonah não gostava muito do fato de Cecil ter se intrometido. Ele estava muito bem, obrigado, se esgueirando pelos corredores de sua própria casa noite após noite. O que mais Cecil lhe disse? Que você foi traído, enganado, usado. Que tem vergonha das suas cicatrizes porque acha que elas mostram o seu caráter. Jonah bufou. Aquele era um resumo breve. Parecia que todos o entendiam. Ele não tinha argumentos contra aquilo. Pensando bem, ele tampouco havia apresentado argumentos contra o que Clara dissera. E ele não deveria ser bom na arte de argumentar? Talvez porque os seus argumentos sobre este assunto sejam fracos. Sua voz interior o censurou. Você não sabia o que estava acontecendo, não é? Jonah balançou a cabeça devagar, entendendo que Augustus se referia à corrupção do escritório de advocacia em que ele trabalhara. Não. A resposta saiu rouca, chiada. Eu estava cego.
mas agora consegue enxergar. Jonah riu, embora fosse um riso cheio de dor. Sim, agora enxergo. Pelo menos a maior parte. Este olho já não é tão bom. Ele disse, um ar de ironia em seus lábios, a cabeça levemente inclinada, indicando o olho esquerdo ferido, a pele repuxada para baixo no canto. Augustus riu. Ainda é melhor do que estar cego. Acho que sim. Sei que sim. Augustus fez uma pausa. Você não tem nada do que se envergonhar, cara. Devia contar sua história, seja ela qual for, para todo mundo. Acho que não. Não quero ser arrastado de volta para a lama. Deixe que eles especulem. Talvez depois de você contar a sua versão, sim. Depois que todos conhecerem a sua história, deixe que eles digam o que quiserem, Jonah. Farão isso de todo modo. O que eu sei é que você ajudou um monte de gente que pôde seguir por um caminho melhor graças a você. Jonah sentiu algo enchendo seu peito. Ele não sabia se era dor ou orgulho. Talvez um pouco dos dois. Clara dissera basicamente a mesma coisa. Você dá importância demais a essas pessoas e de menos àquelas que importam. Ele soltou o ar. Fazia mesmo isso, sabia que sim. Só não sabia como se livrar da vergonha. Bastaria que você continuasse olhando para mim. O que acha do meu rosto? Ruben perguntou. Ele acha que é medonho. Todos nós achamos. Augustus disse. Ruben olhou feio para ele, mas então sorriu. Sua mãe não pareceu se importar ontem à noite. Cara, sabe quantos anos eu tenho? Minha mãe está morta há uns 15 anos, seu profanador de túmulos. Apesar de tudo, Jonah riu. O sorriso de Ruben murchou. Sua expressão ficou séria depois de um instante. Não é fácil, disse Ruben, se endireitando no sofá e apontando para o próprio rosto desfigurado. Ter os seus erros e arrependimentos estampados na cara, onde os outros podem julgá-los. Mas, cara, o problema não é o fato de os outros serem duros com você, e sim você acreditar no que eles dizem. Jonah suspirou. Todos os seus planos bem elaborados começavam a ruir. Ele sentia uma espécie de terremoto por dentro. Primeiro, Clara acabara com suas crenças de longa data, criando tantas rachaduras que ele mal conseguira se manter em pé. E agora, aqueles homens, aqueles amigos, os primeiros que ele tinha em muito tempo, derrubavam o que restava da estabilidade que ele tinha conseguido manter. Então talvez seus planos não fossem tão bem elaborados assim. Ele olhou para Ruben por um minuto, seus olhos percorrendo os desenhos toscos e mal feitos que supostamente contavam uma história, embora ele não soubesse qual era. Já pensou em remover as tatuagens? Ele perguntou. Tenho dinheiro, se você quiser, e meio que realizo desejos. Ele deu um sorriso capenga. Ruben riu. Não, estas tatuagens me lembram quem eu era e minha luta para me tornar o que sou. Podem não ser bonitas, mas tenho orgulho delas. Ele fez uma pausa. Vá realizar o desejo da sua mulher. Ou melhor ainda, realize o seu próprio desejo. Os homens se levantaram e Augustus deu um tapinha no ombro de Jonah ao passar por ele, inclinando-se para dizer: Você tem mais amigos do que imagina, cara. Pense nisso. Jonah assentiu, comovido demais para falar, com a mente cheia demais de pensamentos e perguntas que precisava botar em ordem. Ruben o cumprimentou com o punho cerrado e Ed parou ao sair e disse:
Se tem alguém que entende a vontade de acabar com a própria vida, esse alguém sou eu. Nós nos conhecemos na beirada de uma ponte, lembra? Você me ajudou a acreditar que vale a pena viver. Não precisa se preocupar com isso, Ed. Não pretendo acabar com a minha vida. Ah, não? Ele encarou Jonah. Ao se isolar aqui, não é exatamente isso que está fazendo? Ed lançou-lhe um último olhar cheio de significado e então foi atrás de Augustus. Os homens se foram e o deixaram sozinho novamente. Jonah afundou no sofá. Ed tinha razão. Ele tinha vindo para Windale para acabar com sua vida. Não do mesmo modo que Angelina, mas pelos mesmos motivos. Uma total falta de esperança. Angelina não tivera as mesmas oportunidades que ele para fazer uma escolha diferente. Os motivos da desesperança dela tinham sido enormes, poderosos e devastadores. Imutáveis. Aprisionada em um lugar por tantos outros. O que eles diriam a você? Clara havia perguntado. E de repente ele soube, ali parado no silêncio de Windale, no mesmo lugar onde Angelina estivera. Ele soube. Ela lhe diria para encontrar um jeito de continuar vivendo. Um ruído no corredor do lado de fora da sala fez Jonah olhar para onde Cecil se encontrava, observando-o em silêncio, com uma expressão de desgosto, a mesma que não saíra do seu rosto nas últimas semanas. Imagino que você também tenha um conselho para mim, não é? Sim. Dê um jeito na sua vida. Capítulo 35. Savannah Hammond leu a última frase do artigo que tinha acabado de escrever, salvou o arquivo e elaborou rapidamente um e-mail para o chefe antes de enviá-lo. Suspirou. Um campeonato de equipes mirins. O assunto era tão chato que ela quase adormecera enquanto escrevia a matéria. Então, em vez de focar nas equipes, por mais fofos que fossem os jogadores, ela decidira destacar no artigo o comportamento inacreditável dos pais que ela testemunhara. Competitividade não descrevia bem. A atitude deles era completamente nojenta. Por causa de uma equipe esportiva infantil? Eles deveriam agir como adultos, mas estavam mais para psicóticos enraivecidos. Os filhos certamente estariam tomando remédio para ansiedade quando tivessem uns 12 anos. Sem dúvida, o artigo seria devolvido com um bilhete pedindo que o reescrevesse. Mas e daí? Valia a pena tentar. E, pelo menos, ao escrevê-lo, ela não tinha ficado com sono. Era frustrante. Fazia quase 9 anos que trabalhava para jornais online e continuava escrevendo matérias que não mudavam a vida de ninguém para melhor. Estava na profissão fazia quase uma década e ainda era considerada foca. Às vezes, pensava em desistir. Talvez não levasse jeito para a coisa. Só que... levava. Ela sentia isso, como se fossem chamas ardendo em seu interior. Se ao menos tivesse uma chance. Ela lançou um olhar para o impresso no topo da pilha de papéis sobre a sua mesa, a imagem granulada de uma câmera de segurança chamando a sua atenção. O mascarado que fazia boas ações. Falando em mudar vidas para melhor. Ela havia tentado convencer o chefe a colocá-la para cobrir a história do desconhecido que vinha agitando Nova Orleans, mas ele se recusara. E Savannah sabia o motivo. Ele a achava boazinha demais. Ele dava as exclusivas para os jornalistas agressivos, aqueles que não se importavam em fazer todo tipo de pergunta a uma mãe cujo filho fora assassinado, nem em enfiar o microfone na cara de um marido em estado de choque que acabara de perder a esposa em um incêndio.
Ela queria muito dar o seu melhor para cobrir uma história, mas se recusava a usar a dor de outras pessoas só para conseguir uma manchete. Esse comportamento ia contra cada fibra moral dentro dela. Seu telefone tocou. Savannah, linha 1, disse a recepcionista quando ela atendeu. Obrigada, Shannon. Ela apertou o botão correspondente à linha 1. Savannah Hammond. Senhora Hammond? Ela não tinha acabado de dizer isso. Sim, em que posso ajudá-lo? Tem 1 minuto para se encontrar comigo? Quem está falando? Jonah Chamberlain. Savannah fez uma pausa, parando subitamente de batucar com a caneta no tampo da mesa. Jonah Chamberlain. Fazia anos que ela não ouvia aquele nome. Tudo voltou à sua mente num segundo. O julgamento de Murray Ridgely. Ela se lembrava bem. Era uma jornalista recém-formada quando tudo aquilo acontecera. Tinha sido mandada para o hospital, onde deveria estacionar e esperar do lado de fora pela saída do advogado jovem e bonitão. Eles a haviam mandado se aproximar do rosto desfigurado dele e tirar a foto mais pavorosa que conseguisse. Aparentemente, todos os jornais tinham passado a mesma instrução às suas equipes, porque uma multidão se concentrara lá, dia após dia. Para dizer a verdade, ela se sentira mal por ele. Ele tentara dominar um maluco e uma bomba explodir em sua cara. Mas ninguém dissera nada sobre isso. Todos focaram no fato de que ele defendera Murray Ridgely e conseguira a sua absolvição, e então o sujeito causara o caos nos degraus de entrada do tribunal. Como se Jonah tivesse a intenção de que aquilo acontecesse. Mas o ibope era sempre mais alto se houvesse um vilão ou uma atração de circo, então tinham atribuído o papel de vilão a Jonah Chamberlain. Savannah não ficara esperando Jonah Chamberlain ser levado para fora do hospital numa cadeira de rodas. Em vez disso, ela lhe mandara um cartão de condolências e escrevera uma carta dizendo o quanto sentia muito que aquilo tivesse acontecido com ele. Ele nunca leria a carta, ou pelo menos era isso que ela havia achado, mas mandara mesmo assim. Uma espécie de promessa para si mesma de que, por mais tentador que fosse, ela jamais daria a sua alma ao diabo em troca de uma matéria. Sim, eu sei quem você é. Fez-se silêncio por um instante. Estou em um carro estacionado atrás do prédio. Ele explicou sua localização exata e ela disse que já estava descendo, recolocou o fone no gancho e se levantou imediatamente. Jonah Chamberlain. O que será que ele queria? E como estaria o rosto dele depois do que lhe acontecera? Ninguém jamais conseguira tirar aquela tão sonhada fotografia. Ela avistou o carro logo de cara, um Cadillac antigo que ela imaginava que só gente velha dirigia. Estava estacionado em um beco lateral, atrás de uma caçamba de lixo e debaixo da cobertura que se projetava do edifício vizinho. Savannah diminuiu o passo ao se dar conta, de repente, de que talvez não fosse seguro se encontrar com ele sozinha. Mas tomou coragem e foi. Ela sempre confiara em seus instintos, e eles, junto com a voz hesitante de Jonah Chamberlain ao telefone, lhe diziam que sua segurança não estava em jogo. Ela caminhou até a porta do passageiro e puxou a maçaneta. A porta se abriu com um clique que ecoou no beco vazio, e Savannah baixou a cabeça para espiar o interior do veículo. O homem que ela reconheceu como Jonah Chamberlain estava sentado no banco do motorista. Apenas o seu perfil estava à vista. Sim, era ele. Sua boa aparência era quase chocante em sua perfeição clássica. Mas quando ele virou a cabeça na direção dela, Savannah hesitou.
Ah, meu Deus! O lado esquerdo da face dele, o lado que fora completamente atingido pela explosão, era coberto de cicatrizes e tinha a pele esticada sobre os ossos, como se ela tivesse derretido. O coração dela se encheu de compaixão por ele, pela dor agonizante que ele obviamente sentira. Ela deslizou para dentro do carro, virando o corpo para que pudesse ficar de frente para ele. Oi. Oi. A mão dele, que estivera pousada no volante, pareceu relaxar quando também virou o corpo na direção dela. Havia algo... As palavras eram seu ganha-pão, mas nenhuma que conhecia parecia servir para descrever aquele homem. Não, havia algo belo e intenso nele. Algo que trazia à mente batalhas antigas e guerreiros que atravessavam o fogo. Um deus que caíra na terra e se queimara ao encostar em uma estrela. Deus! De onde saíam aquelas descrições? Talvez ela devesse ser romancista em vez de repórter. Mas tudo em que conseguia pensar era que ela era casada e feliz. Porque, se não fosse... Savannah pigarreou, se sentindo embaraçada e meio ridícula. Isso foi um tanto inesperado. Ele riu, e seu riso era cheio de algo que Savannah não conseguia interpretar. Sim. Ele fez uma pausa e sua expressão ficou séria. Eu queria agradecer pela carta que você me mandou quando eu estava internado. Significou muito para mim. Ela piscou, pasma, para ele. Então ele tinha recebido. E se lembrava. Ela assentiu, mas antes que pudesse se pronunciar, ele pegou um envelope que estava em seu colo e lhe entregou. Havia algo duro e retangular no fundo. É um telefone. Um telefone? De quem? Você se lembra do julgamento de Murray Ridgely? Muito bem. Ele assentiu. Ótimo. Ele se calou e ficou olhando pelo para-brisa por um bom tempo. Quero a minha vida de volta. Jonah Chamberlain se encolheu um pouco, a sombra do que parecia ser uma velha mágoa se insinuando pelas suas faces, parecendo pousar sobre o lado deformado, como se fosse ali que ele guardasse a dor, onde sempre guardaria. E então ele lhe contou o que sabia, e ela o fitou atônita, toda aquela informação a atingindo com força. Quando Jonah terminou de revelar o que poderia ser a notícia da década, uma história cheia de corrupção nas altas esferas da sociedade, ele a olhou, seus olhos castanho claros examinando o rosto da mulher, tentando decifrar se poderia mesmo confiar nela. Preciso de alguém que tenha contatos, que saiba a melhor forma de expor tudo o que acabei de lhe contar. Ele parou de falar e o ar dentro do carro ficou carregado. Vai me ajudar? Savannah mordeu o lábio, sua mente girando, já organizando e reorganizando aquelas informações e imaginando a melhor maneira de apresentá-las, a lista de pessoas de confiança que ela montara ao longo de sua carreira medíocre e que poderiam ajudá-la. Ela olhou para o homem sentado à sua frente e seus pensamentos agitados se acalmaram. Aquele homem, obviamente, vivera com um enorme peso em seus ombros durante muito tempo. Ela se perguntava se até agora ele tivera alguém com quem dividir aquele fardo. Se ele tivera ou não, e quaisquer que fossem os motivos, ele a havia escolhido, e uma sensação de grande honra fez seu coração se contrair. Sim, Jonah. Vou ajudá-lo. Capítulo 36. Ele tinha feito aquilo. Tinha colocado o plano em ação. Quero minha vida de volta. Agora era esperar para ver.
estava nas mãos de Savannah Hammond, mas havia paz em seu interior, a mesma que sentiu quando foi embora daquele beco. Você tem mais amigos do que imagina, Augustus dissera, e Jonah decidira acreditar nele, trazendo à memória não apenas aqueles que o haviam ferido e traído, mas também os que lhe haviam feito pequenas demonstrações de gentileza, de compreensão. Ele sempre fizera o que Clara o acusara de fazer, dar importância demais ao julgamento daqueles que não significavam nada para ele, e de menos ao daqueles que se importavam com ele. Clara. Ele devia tanto a ela, talvez até mesmo a sua vida. Ela já havia conquistado o seu coração. Vá realizar o desejo da sua mulher, Reuben lhe dissera. Ou melhor ainda, realize o seu próprio desejo. A única coisa que Jonah desejava era ela. Clara. E, é verdade, ele desejava encontrar a coragem, a paz, que Reuben obviamente encontrara para sair e encarar o mundo com orgulho de suas cicatrizes pelo que elas representavam. Arrependimentos, sim. Vergonha, sem dúvida. Mas talvez também o fato de que ele havia vencido e se esforçado para agir melhor, para ser melhor. Mas a única pessoa que poderia realizar aquele desejo era o próprio Jonah. Clara estava certa. Ele precisava descobrir o seu valor, acreditar que ainda era importante. Ed também tinha razão, porque ele havia mesmo desistido da própria vida. Jonah passara os 2 últimos dias relembrando o que Clara lhe dissera quando aparecera para confrontá-lo, revirando as palavras em sua mente, deixando que elas assentassem. Dance com todo o seu coração, ele dissera a Clara uma vez. Pelo seu pai. É isso que ele iria querer. Mas ele havia sido hipócrita, porque em vez de tentar levar uma vida que deixaria seu irmão orgulhoso, ele se escondera atrás de um maldito muro. Seu irmão não confiara nele porque percebera que Jonah era uma réplica do pai. E droga! Não tinha sido exatamente isso que ele tentara ser? E, certo, para dizer a verdade, Jonah tampouco confiara no irmão. Os dois estiveram sempre tão ocupados tentando não ser como o pai e tentando ser como o pai, que jamais conseguiram entender quem eram como indivíduos. A tristeza disso, o real arrependimento, o tempo perdido, tudo isso era como um punhal no coração de Jonah. Mas talvez não fosse tarde demais. Ele não era perfeito, e acho que durante todos esses anos você vem fingindo que ele era. Você o colocou em um pedestal e criou uma espécie de imagem santa dele em sua mente. Ele não era um santo. Era apenas um homem. Apenas o seu irmão. Mas acredito do fundo do coração que ele o amava e que iria querer o melhor para você agora. De algum modo, as afirmações de Clara o tinham aproximado do irmão. Ele parecia mais real no coração de Jonah, não aquela imagem unidimensional que ele fizera de Justin por tanto tempo devido à própria culpa. Nos últimos dias, ele vinha se lembrando do Justin real, das palavras dele, do seu humor, de sua curiosidade inata, de sua risada. E sim, de suas imperfeições também. Ah, como ele sentia falta do irmão. Ok, babaca, já perdemos muito tempo. Me ajude agora, tá? Jonah murmurou para si mesmo, querendo crer naquela magia em que Clara acreditava com tanto fervor que a fizera lutar por ele quando ele mesmo não quisera lutar por si. Magia. Desejos. Vá realizar o desejo da sua mulher. Clara queria que ele saísse de trás do muro, não apenas por ela, mas por ele mesmo.
E o fato era que Clara era uma mulher que raramente desejava coisas para si mesma. Era uma mulher que desejava coisas para os outros. Ajude-me a ajudá-la, Angelina. O desejo altruísta que levara Clara até ele. Jonah quase riu. Clara desejara a única coisa que ele não podia realizar. Você pode tentar. A ideia cruzou sua mente, uma vez e outra e outra. Você pode tentar. Através da janela aberta da sala de estar, ele olhou para o sol de fim de tarde, as pesadas cortinas florais que oscilavam com a brisa. 1º de novembro era um dia fresco e luminoso e trazia com ele o cheiro de outono. Terra fértil, folhas secas e aquele tom levemente esfumaçado no ar, um alívio mais que bem-vindo do verão escaldante de Nova Orleans. A paz preencheu Jonah. Inexplicável, reconfortante. E ele permitiu, sem afastá-la como fizera no passado, acreditando que não merecia aquela sensação. Ele permitiu, deixou que ela assentasse dentro dele. Aceitou o presente com um suspiro de gratidão. Jonah fechou os olhos, recostando-se na poltrona, enchendo os pulmões de ar fresco. Ajude-me a ajudá-la, Angelina. Clara tinha ido até Windale para resolver um mistério que envolvia 2 mortos que estavam supostamente aprisionados. Jonah não tinha certeza se acreditava naquilo. Mas e se houvesse uma forma de trazer a magia de volta para Clara de um jeito bem real? De realizar o desejo dela? E se houvesse uma maneira de encontrar aquela carta? Jonah morava no mesmo lugar em que Angelina vivera e morrera. A carta fora lida para ela dentro do solar Windale, talvez naquela mesma sala em que ele se encontrava. De repente, Jonah teve uma visão inexplicável em que Angelina segurava com força o papel em sua mão enquanto chorava. Talvez não tivesse sido destruída anos atrás. Talvez estivesse escondida em algum lugar. Talvez tivesse sido levada para o sótão em uma das caixas ou baús empoeirados que lotavam aquele lugar. Ele dissera a Clara que procuraria a carta, e realmente tivera a intenção de fazer isso, mas só para lhe agradar, só que acabara não fazendo. Ele precisava se redimir com Clara, e procurar a carta era uma maneira tão boa quanto qualquer outra de começar. Talvez estivesse sob uma tábua do piso do seu próprio quarto. Por onde começar, então? Jonah se levantou. Ele ao menos tentaria. Por Clara, ele tentaria. Se não desse em nada, tudo bem. Pelo menos ele teria o próprio esforço para oferecer a ela quando saísse de casa para procurá-la. Pelo menos ele teria algo pequeno para lhe dar, um minúsculo presente em troca de todas as coisas que ela tinha lhe dado. Mas ele não queria pensar nisso ainda, em procurá-la. Ele tinha outras coisas a fazer primeiro. Tudo bem. Então, por onde começar? Jonah trouxe à mente o enigma de John e Angelina. A primeira questão era, se eles vagavam, por que faziam isso? O que queriam? Seria a maldição que de algum modo os mantinha ali? Uma gota do sangue de Angelina trazida à luz. As palavras que a velha sacerdotisa dissera que poderiam quebrar a maldição. Mas o que significavam? Tudo bem, Justin. Quer provar que continua sendo o mesmo enxerido de sempre? Sempre adorou a história de John e Angelina. E sempre adorou um bom mistério. Então me ajude. Uma brisa entrou pela janela, erguendo a cortina e fazendo-a chicotear contra a borda do aparador da lareira onde um bibelô de coelho repousava. O objeto caiu no chão fazendo barulho, mas não quebrou.
Jonah bufou e se abaixou para pegar o enfeite e recolocá-lo no aparador. Ao se levantar, seus olhos encontraram o próprio reflexo, seu rosto a centímetros do espelho pendurado sobre a lareira. Ele olhou para si mesmo pela primeira vez em muito tempo, mas desta vez tentou ao máximo ver-se não pelas lentes da autodepreciação, não pelos olhos daqueles que viravam o rosto, mas do ponto de vista de Clara. Do ponto de vista de Myrtle e Cecil, e que diabos, dos homens que tinham ido até Wendell dias atrás, dos homens que se tornaram seus amigos, seus irmãos, que o haviam aceitado facilmente e sem julgamento. Você dá importância demais a essas pessoas e de menos àquelas que importam. Jonah virou a cabeça para a esquerda, depois para a direita. Depois se olhou de frente. Aquele era ele agora, e precisava aceitar isso. Ele jamais seria o homem que fora antes, mas queria ser aquele homem? Sim e não, mas não podia ser os dois. Suspirou, deslizando os dedos pelas cicatrizes, lembrando a expressão de Clara ao tocá-lo com amor. Com amor. Jonah expirou, sentindo tanta falta dela que sua pele se arrepiou. Ele passou a mão pelos cabelos grossos e escuros, olhou nos próprios olhos, o esquerdo mais fechado, mais opaco que o outro. Minha nossa, sou quase bonito demais. Ele sussurrou como costumava fazer diante do irmão ao se preparar para ir à escola de manhã. Aquilo irritava Justin, e na qualidade de irmão, era a obrigação de Jonah fazê-lo regularmente. E modesto também. Jonah sorriu, ouvindo em sua mente o que sempre fora uma troca de provocações entre os irmãos. Uma piada particular. Jonah virou o rosto, observando as duas faces, talvez conhecendo a si mesmo novamente. Fazendo aquilo que havia se recusado a fazer todos aqueles anos. Em vez disso, usara as reações de estranhos como espelho, como algo que refletia o seu valor. Ou, mais precisamente, a sua falta de valor. Desde o dia em que seu irmão morrera e o mundo de Jonah acabara, ele não quisera mais se olhar nos olhos, evitara os espelhos. Só que agora, olhar para si mesmo não o fazia sofrer. Na verdade, ele não só via a si mesmo no espelho, as cicatrizes e tudo mais, como também via o irmão. Eles sempre tinham sido muito parecidos. Vocês herdaram a beleza dos Chamberlain. A mãe deles sempre dissera. E subitamente pareceu a Jonah que era algo bom enxergar partes do irmão em si mesmo, ainda que só em uma face, toda vez que ele se olhasse no espelho. E as coisas mudaram. Jonah sentiu dentro de si algo encaixando e liberando um espaço que antes estivera bloqueado. Ele passou as pontas dos dedos por seu queixo, suas bochechas, puxando o cabelo para trás e vendo o bico de viúva dos Chamberlain. 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 Uma gota do sangue dela. Jonah gelou. Não podia ser. Puta merda! Ele era uma gota do sangue dela. Do sangue de Angelina. O pai dela, Robert Chamberlain, era o avô de 6º grau de Jonah. Eles a chamavam de Lorro, mas na verdade ela era uma Chamberlain. Ele tinha o mesmo sangue que Angelina correndo em suas veias. De fato, ele era o único que restava. Seu pai estava morto, seu irmão estava morto, sua tia Lynette não tivera filhos. Ele era o último dos Chamberlain. Eu sou a resposta, pensou enquanto choque e perplexidade o invadiam. Pelo menos parte dela.
Aquela vaga sensação de tic-tac que ele partilhava com Clara cresceu dentro de si. Mas não era um tic-tac. Era uma batida. Como a batida dos cascos do cavalo naquele pesadelo do qual não conseguia se livrar. Depressa, depressa, que não seja tarde demais. Ele se virou, correndo os dedos pelos cabelos, segurando a testa. Uma gota do sangue dela trazida à luz. Aquilo parecia soar na cabeça de Jonah como as batidas dos cascos do cavalo sobre a terra dura, de repente tomando conta dele, as vozes ecoando em algum lugar nos recônditos de sua mente. Uma gota do sangue dela trazida à luz. Uma gota do sangue dela trazida à luz. A luz. O que era a luz? Ele sempre imaginara que fosse algum brilho cósmico, uma descrição do além-morte. Mas e se... E se Clara estivesse certa? E se a luz fosse... a verdade? E se a família de John tivesse mentido para Angelina como Clara suspeitava? E se expor a mentira encontrando a carta pudesse quebrar a maldição? Uma gota do sangue de Angelina trazida à luz. Eu, encontrando a verdade. Era por isso que os dois permaneciam aqui. John, amaldiçoado a jamais encontrar o amor verdadeiro. O seu amor verdadeiro, Angelina, a menos que a maldição fosse quebrada. E ela só podia ser quebrada ali, em Windale. E Angelina, tendo descoberto a verdade depois de morrer, esperava por John para que pudessem ficar juntos novamente. Mas e ele, Jonah? Acreditava na lenda de John e Angelina? Ele não sabia. Não tinha certeza. Mas subitamente não conseguia pensar em outra coisa. Aquele pensamento o envolvera e agarrara Jonah, que se sentia desesperado para resolver o mistério. Ele sentia uma energia que não parecia ser sua correndo em suas veias, uma urgência que o incitava. Somos pura magia. Nós. Continue. Isso. A luz. A luz. A verdade. O vento havia aumentado. As cortinas chicoteavam ao redor da janela. Os sinos de vento soavam ali perto como se estivessem exultantes. A luz. A verdade. A luz. A verdade. O mesmo enfeite de coelho caiu do aparador novamente, desta vez se espatifando e impulsionando o corpo de Jonah para a frente, para fora da sala. Angelina tinha ido para o jardim e foi para lá que os pés de Jonah o levaram, atravessando a porta de entrada, contornando a casa e descendo a via que levava à fonte, quebrada e sem uso havia muito tempo. Ele andou ao seu redor, considerando todos os ângulos, sentindo-se frustrado e subitamente idiota. Ele se sentou na base da fonte. A névoa rodopiava no ar, pintando os arredores mal cuidados com tintas de sonho. O que havia acontecido com ele? O que tinha sido aquilo? Ele fechou os olhos e ergueu o rosto para o céu. Aquilo era... Não, aquilo era por causa de Clara. Ele se deixara levar porque queria tanto lhe agradar, implorar pelo perdão dela. Ajude-me a ajudá-la. O vento agora era mais suave e bagunçava os cabelos de Jonah como se fosse o toque delicado de alguém. A quietude tomou conta do lugar e ele sentiu como se uma pluma fizesse cócegas em sua mão. E então abriu os olhos. Uma pétala errante de uma flor distante roçou os nós dos seus dedos antes de ser levada pelo vento outra vez e de aterrissar sobre uma roseta de pedra ao lado da fonte. Jonah ficou olhando para a pétala, sua cor carmim lembrando uma gota de sangue sobre a pedra desbotada pelo sol.
Ele inclinou a cabeça, examinando a roseta em que a pétala havia pousado. Algo nela parecia torto. Ele esticou a mão devagar, seus dedos pressionando a flor esculpida. Está solta. Seu coração começou a bater depressa outra vez quando ele se virou para ficar de frente para a roseta e usou as duas mãos para forçar o enfeite, que se desprendeu com um rangido, e Jonah exclamou surpreso. Havia um pedaço de papel ali dentro, dobrado muitas vezes para que coubesse atrás do detalhe decorativo. Com as mãos trêmulas, Jonah tirou de lá e desdobrou o papel em frangalhos, tentando controlar os batimentos cardíacos. Seu corpo todo parecia elétrico, uma vibração correndo por suas veias. A luz, a verdade, a luz, a verdade. Com a maior delicadeza possível, ele alisou o papel sobre a coxa, notando que a margem inferior parecia queimada, como se a folha tivesse sido tirada das chamas. A caligrafia inclinada, letras pequenas e formais combinadas com outras maiores e mais espaçadas, era forte, bonita e totalmente preservada. O assombro que ele sentia por ter encontrado aquilo era quase incompreensível. A carta. Ah, meu Deus! Esta é a carta! Jonah leu a mensagem, linha por linha, e depois a releu, sua respiração saindo ruidosa e ofegante. Ah, meu Deus! Jonah não apenas amara Angelina, ele a amara tanto que estivera disposto a sacrificar tudo por ela. Ah, meu Deus! Jonah conhecia a verdade. Ele a tinha em sua mão. O vento chicoteou outra vez. A alegria que inundava o corpo de Jonah era tão grande e tão pura que era quase dolorosa. Ela irrompeu e o deixou sem ar e abismado, como se o amor tivesse acabado de invadir o seu corpo. Um bando de beija-flores passou depressa por ele, agitando suas asas iridescentes contra o lado desfigurado do seu rosto, enquanto ele fechava os olhos e recuava com uma exclamação de surpresa. Quando abriu os olhos novamente, os pássaros tinham sumido, e a névoa que cobria o solo começava a se dissipar enquanto o sol saía de trás de uma nuvem. Viu aquilo? A voz de Myrtle soou. Ah, meu Deus! Você os viu? Jonah se levantou cambaleante e se virou para Myrtle. Quem? Ele parecia confuso, quase drogado, quando olhou outra vez para o pedaço de papel em sua mão, admirado com o que havia encontrado. Ele atirou do chão. Eles estavam rindo e chorando e ele rodopiou com ela e eles desapareceram na névoa. Glória a Deus! Eu preciso me sentar. Ela levou a mão ao rosto, franzindo a testa e baixando a mão. Cadê meus óculos? Ah, meu Deus, estou sem óculos! Ela lançou um olhar na direção de onde viera, estreitando os olhos para a névoa que se dissipava depressa, e depois voltou a encarar Jonah com o senho franzido e um ar confuso. Jonah agitou a carta na direção de Myrtle. Preciso vê-la, Myr. Ele parou de repente. 1º de novembro. Era a noite de estreia de Clara. Merda, como ele podia ter esquecido? Porque se esforçara para isso. Ele não quisera imaginá-la dançando, tão bonita, sob aquelas luzes fortes, sabendo que não estaria lá. Preciso contar a ela, ele disse. Já, agora mesmo. Pode me levar ao teatro no centro da cidade? Não quero perder tempo procurando uma vaga para estacionar. Não quero chegar tarde demais. Myrtle pareceu chocada. Os assombros deste dia não acabam nunca.
Ela agarrou a mão de Jonah e praticamente o arrastou para fora do jardim, parecendo preocupada com a possibilidade de ele mudar de ideia. Mas ele não mudaria de ideia. Ele não chegaria tarde demais. Capítulo 37. Maldito trânsito! Myrtle desabafou preocupada, olhando de soslaio para Jonah através de seus óculos com lentes de fundo de garrafa, os quais, felizmente, parou para colocar antes de assumir a direção do carro. Jonah tinha passado os primeiros 15 minutos do trajeto tentando controlar sua respiração. Ele enxugou as palmas úmidas de suas mãos nas calças, forçando-se a respirar fundo. Os acontecimentos do dia pareciam um sonho, ou algo que acontece na ficção, não com ele. Mas tinham acontecido. Tinham mesmo. Fora do carro, um desfile passava pela rua transversal. Eles estavam a apenas 10 minutos do teatro, mas ele já estava atrasado. A apresentação provavelmente já estava na metade. As ruas tinham sido todas bloqueadas por causa do desfile e, despreparados, eles ficaram presos ali no meio. Dia dos Mortos, Myrtle murmurou. Quê? O desfile. Estão celebrando o Dia dos Mortos. Ah! Jonah observou por um instante, a ansiedade pulsando em suas veias. Dia dos Mortos. É claro que era. E numa fração de segundo, ele tomou uma decisão e puxou a máscara do bolso. Estou indo, ele disse. Acho que chego mais rápido se for andando. Myrtle olhou de relance para a máscara. Não, Jonah. Ela disse com muita tristeza na voz. Essa coisa de novo não. Não se preocupe, Myrtle. Está tudo bem. Agarrando a maçaneta, ele abriu a porta. Começava a sair quando se virou para Myrtle, se inclinou na direção dela e lhe deu um abraço apertado antes de se afastar. Obrigado. Agradeceu com a voz rouca de gratidão. Pela carona. Por me amar, por nunca ter me abandonado, por milhares de pequenas coisas. Obrigado. Myrtle assentiu, lágrimas fazendo seus olhos arderem. Você é o meu garoto, ela disse. Jonah sorriu, vestindo a máscara e saindo do carro. Ele correu na direção da rua em que ficava o teatro, misturando-se ao desfile. Tentou ficar na calçada, mas foi engolido pela multidão e, antes que percebesse, estava sendo empurrado, jogado de um lado para o outro, movendo-se como se todas aquelas pessoas fizessem parte de uma única criatura simbiótica gigantesca. O céu já estava escuro e as estrelas se escondiam atrás das nuvens, luzes e espirais brilhantes girando no ar. Por aqui, Jonah. Segure minha mão. Ele soltou uma exclamação de surpresa e virou a cabeça para os lados tentando enxergar Justin, pois a voz que ouvira era a dele. Sentiu sua mão sendo puxada e arrastada para a frente, abrindo espaço na multidão, tentando ver o que estava à sua frente, mas havia corpos demais, movimentos demais. Anda logo, seu lerdo. Ela está esperando por você. Justin, vá mais devagar. Quero ver você. Jonah ouviu a risada do irmão, sentiu sua mão sendo puxada novamente enquanto Justin corria mais rápido, zigue-zagueando pelos espaços na multidão que ele nem tinha percebido que existiam até se ver passando por eles. Era muita gente. Buzinas soavam em seus ouvidos, risos e sons de comemoração surgiam e morriam enquanto ele passava zunindo. Uma música tocava em algum lugar próximo e os rostos se moviam rápido, entrando e saindo de seu campo de visão. Algumas pessoas tinham caveiras desenhadas no rosto, algumas sombrias, outras apenas em preto e branco.
e outras ainda em cores vívidas, enfeitadas com flores e arabescos em magenta, azul, amarelo e vermelho. Amo você, irmãozinho. Viva por mim. Me deixe orgulhoso. A voz de Justin agora não passava de um sussurro, como se ele estivesse se afastando. Jonah cambaleou subitamente para fora da massa, seu peito subindo e descendo enquanto ele girava rápido 360 graus. Não havia ninguém ali, mas mesmo assim, a palma de sua mão ainda estava quente. Ele permaneceu imóvel, as lágrimas fechando sua garganta, se perguntando se teria imaginado o que havia acabado de acontecer. Atrás dele o desfile continuava. Uma garotinha lhe deu uma rosa ao passar por ele, olhando por cima do ombro e sorrindo enquanto seguia em frente. Jonah virou na rua do teatro, que ficava bem em frente. Ele caminhou na direção do edifício, olhando de relance para um homem branco e uma mulher negra parados diante de uma porta, rindo e se beijando. Enquanto passava, a mulher notou que ele os observava e sorriu timidamente, afastando o namorado de modo brincalhão. Ele riu e segurou a mão dela e eles foram para o lado oposto. Jonah sorriu, seu coração se enchendo de alegria enquanto ele se virava, correndo para atravessar a rua, ainda levando a rosa na mão. Senhor, gostaria de um ingresso? Jonah virou a cabeça e viu um velhinho. O homem arregalou os olhos quando notou que Jonah usava uma máscara, mas então ele olhou de relance para o desfile que passava mais adiante na rua e a surpresa se transformou em compreensão. Desculpe, achei que você estivesse aqui para ver a apresentação. Já está na metade e os ingressos estão esgotados. Minha esposa não está se sentindo bem e temos 2 assentos na fileira da frente se você quiser assistir à segunda parte. É um espetáculo maravilhoso. Droga! Jonah nem tinha pensado no ingresso. Na verdade, vim ver a apresentação. Deixe-me pagá-lo. Não. Fico feliz em saber que não serão desperdiçados. Ele olhou outra vez para a máscara de Jonah ao entregar os ingressos, talvez se perguntando por que ele ainda não a tinha tirado. Sua esposa puxou seu braço e eles se afastaram, descendo a rua. Jonah entregou na entrada um dos ingressos a um funcionário entediado que mal olhou para ele e então entrou no teatro, o corredor externo deserto, exceto por uma pessoa parada no balcão do café, uma linda mulher de cabelos negros longos e encaracolados que iam até a cintura. Havia um vaso de rosas brancas diante dela, e Jonah hesitou, mas se virou e foi até lá. Ela examinou a máscara dele, mas não comentou nada, e em vez disso perguntou. Vendemos toda a comida durante o intervalo, mas ainda sobrou um pouco de café. Quer uma xícara? Ela parecia cansada, mas havia um brilho de orgulho inegável em seus olhos. Jonah balançou a cabeça em negativa. Posso comprar uma dessas rosas? Ela pareceu um pouco confusa, mas tirou uma das flores do vaso e a deu a ele. Jonah pegou uma moeda de 20 centavos no bolso e a colocou no balcão. Obrigado. Jonah podia ouvir a música escapando pelas portas fechadas à sua frente e seu coração martelava no peito, pedindo que ele seguisse em frente, que fosse até Clara. Ele abriu as portas que davam para o teatro escuro, a música crescendo conforme entrava. Todos os olhos estavam voltados para o palco quando ele se sentou, e as únicas pessoas que olharam para ele foram aquelas que estavam perto do seu assento. Mas logo voltaram a atenção para a apresentação e Jonah fez o mesmo. Ele mergulhou na história, na beleza comovente da dança de Clara,
no orgulho que sentia dela e que soava dentro dele junto com as notas musicais. Naquele momento, ele não a amava pelo que o fazia sentir, nem porque o inspirava, nem por qualquer outra coisa que tivesse feito por ele. Naquele momento, Jonah a amava apenas por ser ela mesma. Clara, a mulher que tinha passado horas ensaiando com tanta dedicação e que dançava feito um anjo. Ele a amava por seu coração, por sua mente, por todas as formas pelas quais ela fazia do mundo um lugar melhor apenas porque estava nele. Ele a amava pura e simplesmente e com cada fibra do seu ser. Bastaria que você continuasse olhando para mim. A apresentação terminou e a ansiedade de Jonah voltou, invadindo-lhe o corpo e fazendo seu coração bater contra as costelas. As luzes se acenderam enquanto a plateia se levantava e gritava "Bravo!", assobios vindos do público. Jonah estava concentrado em respirar, e seus olhos jamais deixaram o cisne que se destacava em meio aos outros bailarinos e que tinha no rosto aquele sorriso que ele esperava ver todos os dias pelo resto de sua vida. Por favor, por favor. O público começava a se sentar, aqueles perto dele começando a juntar seus pertences. Mas Jonah permanecia em pé enquanto os bailarinos deixavam o palco e as luzes da ribalta diminuíam. Começaram os murmúrios e então os cochichos quando a plateia o notou lá parado e usando sua máscara. O cisne, Clara, hesitou e então se virou, seu olhar cruzando com o dele, e seus olhos se arregalaram. Ela abriu a boca e voltou para o centro do palco enquanto os outros bailarinos paravam e viravam a cabeça para observá-la. Jonah continuava de pé na plateia, olhando para ela, respirando com dificuldade por baixo da máscara, e Clara permanecia parada no palco, um único holofote a iluminando enquanto ela sustentava o olhar dele. E esperava. Bastaria que você continuasse olhando para mim. Agora ele ouvia os cochichos. Eles despertavam seu medo, sua hesitação. Ah, meu Deus! É o cara das boas ações! Ouviu falar dele? Aquele cara que sai por aí ajudando as pessoas? O que ele faz aqui? Acho que está aqui por causa dela, da bailarina. O que as pessoas diriam quando ele mostrasse seu rosto? Bastaria que você continuasse olhando para mim. Jonah ergueu a mão e todo o auditório pareceu ficar imóvel quando ele puxou a máscara para cima, atirou e jogou no chão ao seu lado enquanto respirava ofegante. Clara sorriu, tapando a boca com as mãos enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Houve uma exclamação coletiva de surpresa no teatro quando as pessoas viram o rosto desfigurado dele, mas ele não olhou para ninguém. Continuou olhando para ela por mais um instante, que parecia congelado no tempo, enquanto ela ia até a beira do palco, o mais perto dele que podia chegar. Quem? Quem é ele? Ele parece familiar. Como acha que ele arranjou aquelas cicatrizes? Não sei, mas essa é uma história que eu gostaria de escutar. Ele viu flashes em sua visão periférica. As pessoas estavam tirando fotos, registrando o momento, documentando aquilo para sempre. Bastaria que você continuasse olhando para mim. Pise em mim! Uma das pessoas da plateia disse, e confuso, Jonah finalmente desviou os olhos de Clara e viu um cara oferecendo suas costas para que ela pudesse descer do palco. Clara riu em meio às lágrimas quando vários outros homens se viraram e a estimularam a descer. Ela deu o primeiro passo e o público ergueu as mãos de modo a mantê-la equilibrada enquanto ela surfava na multidão, sendo levada na direção dele.
Jonah riu, lançando um olhar de relance para a mulher parada ao seu lado, e viu que, em vez de pavor, a expressão dela era de admiração. Clara se aproximou e ele esticou os braços para ela e a agarrou enquanto ela deslizava por seu corpo e tocava o chão, as lágrimas ainda escorrendo por seu rosto, misturadas com a maquiagem pesada que ela usava, criando vários traços grossos e negros em suas bochechas. Ela estava toda borrada, e ele a amava tanto que até doía. Jonah lhe deu as rosas vermelhas com a única branca, e ela piscou, sua face desmoronando antes que começasse a rir de alegria. Ela levou as mãos ao rosto dele e o agarrou. Ele estava ali por inteiro, e Jonah se inclinou para a frente, encostando sua testa na dela delicadamente. Amo você. Ela fungou, rindo, outro traço preto escorrendo e marcando seu rosto. Também amo você, meu apanhador de desejos. Tenho tanta coisa para lhe contar, Clara. Você nem vai acreditar. Ela colocou um dedo sobre os lábios dele. Eu vou acreditar. Ele sorriu contra o dedo dela. É claro que ela acreditaria. Ela sempre acreditara. Em Angelina, em justiça. Nele. Jonah a beijou enquanto os flashes continuavam disparando, o público ficando novamente de pé, as palmas começando devagar e então se transformando em aplauso, desta vez para eles dois. Para o amor. Para a magia. Para os desejos impossíveis que, de algum modo, são realizados. Capítulo 38. Querida Angelina, confio esta carta ao meu amigo e camarada Timothy Mansfield e tenho plena certeza de que ele a lerá para você e que você, meu amor, ouvirá nestas palavras a minha voz e deixará de lado as dúvidas geradas pela minha ausência. Amo você, Angelina Lorraud. Amo você do fundo do meu coração e com toda a minha alma. Nem o tempo, nem a distância, nem 1 milhão de campos de batalha cheios de fumaça que se estendem à minha frente serão capazes de me impedir de voltar para você e de amá-la até que a última estrela caia do céu. Estou me arriscando muito na luta pela sua liberdade e também pela minha, pois se você não for livre para me amar, minha vida não tem sentido. Uma luta da qual ainda não posso falar. Mas tenha fé, meu amor. Acredite que o mundo pode mudar e que de fato mudará. Seu eterno amor, John. Epílogo. Luzes cintilantes iluminavam as árvores ao redor deles, dando um brilho romântico ao jardim de rosas. Jonah segurava a mão de Clara enquanto eles caminhavam pela via com calçamento de pedras, o perfume doce e envolvente das rosas no ar noturno. Das varandas abertas chegavam vozes e risos, e os lábios de Jonah se curvaram para cima em um sorriso quando ele olhou para o lugar que um dia fora dedicado ao seu isolamento voluntário, mas que agora era uma das coisas que mais lhe davam orgulho. Ele parou e se virou para a esposa, puxando-a mais para perto e sorrindo ao olhar para o seu belo rosto. Você fica mais bonita a cada dia, ele disse, soltando a cintura dela e segurando as suas mãos, para que pudesse se afastar um pouco e olhar para ela. Ela riu, movendo-se de um lado para o outro, fazendo o seu vestido preto de renda girar em volta de suas pernas. Parecia que ela se sentia bonita, amada, como se fosse as duas coisas. Ela se aproximou dele, levando a mão à sua bochecha coberta de cicatrizes. Digo o mesmo de você, ela murmurou e o beijou com gentileza. E então sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o mundo dele.
Dentro do Solar Windial, o evento realizado pela Sociedade de Preservação Histórica havia acabado de começar. Clara e Jonah queriam ficar um pouco a sós antes do jantar, então tinham escapado para o jardim. Fazia 5 anos que Jonah havia entregado o Windial à sociedade. Ele e Clara tinham concordado que era a coisa certa a fazer para preservar a história e tudo que havia acontecido atrás do muro que chora. A sociedade, empolgada com a doação, tinha trabalhado incessantemente para recuperar o antigo esplendor de Windial. Eles tinham feito os reparos necessários na casa, incluindo o conserto das decrépitas cabanas de escravos, usando artistas e artesãos dedicados a preservar e apresentar a história de Windial, uma das mais importantes casas que faziam parte do legado sul-americano. Eles estavam interessados não só em preservar a fazenda, mas também nas histórias daqueles que tinham vivido ali. A novíssima loja de presentes no térreo, aberta há apenas 1 ano atrás, vendia livros sobre a família Chamberlain e também sobre a história de Angelina Lorraud e John Whitfield, um livro que já era um best-seller na lojinha e frequentemente esgotava. Ele contava a verdadeira história de amor de John e Angelina e seu desfecho trágico, incluindo uma foto da carta que Jonah encontrara, cujo original era exibido em uma vitrine no andar superior da casa reformada. A luz deles, a verdade deles, brilharia para sempre, para o mundo todo ver. A sociedade tinha ido atrás de Timothy Mansfield, o homem mencionado na carta de John, e descoberto que ele era um soldado do norte bem conhecido por ter sido um espião que direcionava as informações obtidas de soldados do sul que trabalhavam infiltrados a serviço do norte. Eles haviam encontrado vários documentos pertencentes a ele que faziam alusão às iniciais JW, que agora acreditavam se tratar de John Whitfield, um soldado do sul que havia corrido um grande risco ao passar informações secretas ao norte, para que eles pudessem vencer a guerra e libertar a sua amada. Se ao menos ela tivesse sido informada. Se ao menos... Timothy Mansfield tinha sido morto várias semanas antes de Angelina tirar a própria vida. Supunha-se que, entre outras coisas, ele vinha entregando a correspondência de John na casa dele e que a carta destinada a Angelina tinha sido incluída por engano entre as cartas da família dele. O que John fez ao descobrir que o amigo tinha sido morto? Quando descobriu que sua família o havia traído e mentido para Angelina? Ou quando suspeitou que isso pudesse acontecer? Não havia como saber, pois os espiões mantinham poucos registros de suas missões ou desvios para casa. Mas Jonah não conseguia tirar da cabeça o som estrondoso daqueles cascos de cavalo de seus sonhos sempre que pensava nisso. Que não seja tarde demais. E, estando ele mesmo apaixonado, Jonah entendia mais que nunca por que John recusara tratamento médico quando sua vida estava em risco e, em vez disso, correra para encontrar Angelina, para ter a chance de amá-la novamente. A tragédia disso tudo, o modo como as diferentes escolhas, os caminhos alternativos, poderiam ter mudado o desfecho da história, quase o deixava sem fôlego. O jardim onde Jonah e Clara estavam, o mesmo jardim em que supostamente John e Angelina se conheceram, também tinha sido recuperado, com novas e elegantes aleias, deslumbrantes roseiras, outras flores que atraíam pássaros e borboletas e uma fonte consertada que oferecia o som relaxante de água corrente. John imaginava que o local era exatamente como tinha sido muito tempo atrás, quando John e Angelina caminhavam por ali, levando em seus peitos um amor que o mundo não estava pronto para aceitar. O muro que chora também tinha sido consertado, as rachaduras e fendas preenchidas com argamassa,
as pedras limpas, impermeabilizadas e substituídas, se necessário. Ele não chorava mais. Talvez por causa dos concertos, talvez porque não houvesse mais motivo para chorar. Talvez fosse ciência, ou, como sua esposa gostava de acreditar, talvez fosse pura magia. Quanto à história de Jonah, o escândalo de corrupção que Savannah Hammond revelara de forma brilhante, contando com seus contatos do meio jornalístico e do judiciário para obter provas e buscar a verdade, havia abalado as estruturas de Nova Orleans. Mesmo depois de todos aqueles anos, Jonah ainda ficava pasmo com a magnitude daquilo, com o número de advogados de defesa, promotores, juízes e homens de negócio em praticamente cada canto da comunidade implicados no caso. Todos eles tinham sido membros do clube que Jonah vira com os próprios olhos. Todos eles tinham feito parte de uma rede criada para guardar seus segredos, conseguir favores, fazer subornos e sabe-se lá mais o quê. Savannah Hammond, que fora gentil com ele quando mais precisara de gentileza, tinha feito um excelente trabalho com o material que ele lhe havia dado e, posteriormente, ganhou prêmio atrás de prêmio por seu excepcional trabalho jornalístico. Mas, quando emissoras de toda parte começaram a pontificar sobre o caso de Murray Ridgely e sobre coisas que tinham sido guardadas no telefone de sua vítima, Jonah preferiu ignorar. Ele havia contado sua história a Savannah, discutido seu papel na tragédia e sua traição por aqueles que o cercavam. Já havia dito tudo o que tinha para dizer e era só isso que ele precisava. Alguns criticavam o fato de ele não ter percebido o que acontecia à sua volta. Outros o chamavam de herói, mas ele não se importava mais com o que as pessoas diziam. A verdade tinha sido revelada e ele mantinha seu olhar treinado apenas em sua esposa e também naqueles que o amavam e o conheciam de verdade. Ele ainda patrulhava as ruas ocasionalmente com os Anjos de Latão, mas havia retomado seu trabalho como advogado, às vezes pegando casos pro bono de vítimas de crimes que os homens lhe encaminhavam. Fazia isso pelo irmão. Fazia isso por si mesmo. Era sua pequena contribuição com a justiça. E, vez ou outra, ele concedia um desejo. Ou dois. Jonah, Clara disse, parando e se sentando na beirada da fonte. Jonah se lembrou de quando ela se sentara do mesmo jeito, enquanto ele a ficara observando escondido sob as sombras das árvores. Ele se sentou ao lado dela, as luzes da fonte brilhando suavemente atrás deles. Ele inclinou a cabeça quando ela mordeu o lábio com uma expressão de dúvida. O que foi? Estive pensando. Ela fez uma pausa, usando o dedo para traçar um caminho invisível sobre a pedra em que estavam sentados. Seus olhos encontraram os dele. O que acha de eu abrir um estúdio de dança? Ele franziu a testa, surpreso. Ela já havia dito que queria fazer isso um dia, mas não agora. Aos 27 anos, ela ainda tinha anos de apresentações pela frente. Não vai ficar puxado demais com os seus ensaios e... Vou sair do balé. Ela deu de ombros e sorriu timidamente. Sair do balé? O balé era uma parte importante da vida dela. Ela tinha conseguido se tornar bailarina principal e Jonah adorava vê-la dançar. Ele ainda levava uma rosa vermelha e uma branca para ela a cada apresentação local, ou mandava entregá-las quando ela estava em turnê e ele achava que ainda faria isso por muitos anos. Mas é o seu sonho? Era. E eu o vivi. Ao máximo. Mas o fato é que tenho um sonho maior. Ela colocou a mão sobre a sua barriga lisa. Jonah franziu o senho, confuso, e então... Ele suspirou.
Você quer um bebê? Ela riu baixinho e deu de ombros novamente. Quero. Muito. O que é bom, porque fizemos um. Fizemos o quê? Fizemos um bebê. Jonah piscou para ela atônito, seus olhos indo do rosto dela para a sua mão ainda pousada na barriga, enquanto absorvia aquela informação e sentia uma vibração de alegria no peito. Como? Aquele dia da tempestade. Ah, sim. A tempestade. A energia elétrica ficara desligada por 4 dias e houvera alagamentos por toda a parte. Clara não tinha conseguido sair para buscar seu anticoncepcional e... Bem, tinham sido dias escuros e tempestuosos que eles passaram uns nos braços do outro, sem sair de sua bela casinha histórica na parte alta de Nova Orleans. Jonah não tinha conseguido se conter. Ele passou a mão pelos cabelos. É minha culpa. Clara riu. Sem dúvida nenhuma. Ela riu, obviamente feliz com a novidade, e Jonah riu também, ficando de pé e a puxando para si, girando com ela enquanto a beijava. Ele encostou sua testa na dela e por um instante eles respiraram juntos enquanto Jonah digeria a notícia. Havia muita felicidade dentro dele, esperança, mas também uma pontinha de preocupação. Ele ou ela... Sim. Clara suspirou, tocando a bochecha desfigurada dele, sabendo qual era a preocupação dele antes mesmo que ele a expressasse em palavras. Este bebê terá o orgulho de ter você como pai. Sorte e orgulho. Jonah expirou, mantendo os olhos nos dela, como tinha feito tantas vezes nos últimos 5 anos. Ele puxou a esposa mais para perto, aproveitando o momento para se alegrar ao entendê-la, ao saber que juntos eles tinham gerado uma vida. Um milagre. Ele tentaria ser o melhor pai que pudesse. Um pai como o que Clara havia tido, o homem que Jonah tinha conhecido brevemente quando fora para Ohio com Clara no Natal, depois de ter encontrado a carta de John. O homem que havia morrido poucos meses depois daquele encontro, mas cujo legado era uma mulher linda e carinhosa que fazia do mundo um lugar melhor. No fim, o que mais alguém pode querer? Temos que entrar. Clara sussurrou e o beijou antes de se afastar. O jantar e a apresentação já vão começar, e Myrtle já deve estar colocando os óculos para vir atrás de nós. Jonah assentiu com um sorriso, ficando ainda alguns minutos junto da mulher que amava, naquele lugar que sempre parecera encantado. E então ele segurou a mão dela e eles se viraram na direção da casa, onde muitas pessoas que eles chamavam de família os aguardavam. Myrtle e Cecil, obviamente, seus irmãos dos Anjos de Latão, Fabienne, de quem Clara se tornara amiga, e seu marido, Alphonse, bailarinos, Belinda e Roxane e a senhora Guillot, e seu amigo cavalheiro Harry Rochefort. Naquela noite, eles seriam os primeiros a ver a prova entregue à sociedade, aquela que tinha sido encontrada em um velho sótão por um parente distante de John Whitfield, assinada por Abraham Lincoln em pessoa, elogiando John por seu trabalho de emancipação, pela diligência em corrigir o erro que fora a escravidão. Ele foi chamado de herói. Com razão. Clara olhou para cima e Jonah acompanhou seu olhar quando 2 estrelas cortaram o céu, dançando ao se cruzarem e deixando traços brilhantes atrás de si. O brilho reluzente foi morrendo aos poucos e sumiu em algum lugar ao longe. Acha que eles estão lá em cima? Clara murmurou. Jonah olhou para ela, seu coração cheio de amor por aquela mulher por quem se apaixonara através de um muro de pedras
e que agora caminhava ao seu lado pelo mundo afora. Ele fora o apanhador de desejos dela, mas fora ela quem lhe dera todas as coisas com as quais ele jamais tinha ousado sonhar. Felicidade, paz, orgulho, uma alma gêmea. Sim, Jonah sussurrou, apertando a mão dela de leve. Naquela noite, era fácil acreditar em magia. Naquela noite, a magia estava em tudo à sua volta. Caro John, minha enorme gratidão por seus serviços prestados à República, os quais você realizou mesmo correndo um grande risco de vida, e apesar de sua trágica perda pessoal. As informações que você obteve levaram a avanços na guerra que resultaram em diversas vitórias para a União, bem como em esperança para cada homem, mulher e criança que foi libertado. Creio profundamente que o caminho que você escolheu é aquele que a história considerará honrado. Respeitosamente, seu amigo, Abraham Lincoln. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.